Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes, um forte abraço a todos. Agora 20 horas e 1 minuto desta terça-feira, 24 de maio de 2022. Iniciamos agora o nosso Concentração para falar das coisas de Ponte Chapecoense, que vão se enfrentar às 21h30 no Majestoso, hein? 21h30, longínqua, 21h30 de novo. 21h30 e vamos entrar na madrugada falando dessa Ponte, esse Chapecoense aí. A Ponte de Hélio dos Anjos, a Chapecoense de Gilson Kleina, que todo histórico na Ponte, né? O Gilson Kleina, um dos maiores treinadores que dirigiram a Ponte, né? Um dos que mais dirigiram a Ponte, a Macaquinha. Vamos lá, olha, um grande abraço à nossa equipe técnica. Atenção, atenção, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e o Leandro Renato. Estamos no AM 1170, o bom radinho AM, hein? Aquele chiadinho gostoso de antigamente, né? Acostumado com rádio, a gente ia atrás das ondas. AM 1170. Também Ribeirão Preto, AM 1270. Alô, Ribeirão! O Comercial não ficou com o título, né? Na Série A2, Comercial e Noroeste foi 2-2 em Ribeirão, jogo da volta. Em Bauru, Noroeste grande 2-1. O título da Série A3 ficou com o Noroeste. Comercial vice, mas o importante é que subiram, né? Comercial e Noroeste subiram, estarão na Série A2 ano que vem, ao lado da Ponte Preta, entre tantos clubes tradicionais, né? Estamos na faixa estendida em FM, em 85,7, faixa estendida também lá em Ribeirão Preto, 85,3. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, no Facebook, enfim, nas diversas plataformas e redes sociais aí. O nosso muito obrigado desde já pela nossa atenção. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Mande pra cá o seu palpite, você tá confiante na Macaquinha e tal. Ó, jogou bem e tal, mas se não ganhar de novo, vamos mandar mensagem aqui, jogamos como nunca e, né? Então sabe como é que é? Sabe como é que é? Então hoje a Macaquinha tem que vencer, né? Tem que ganhar com todo o respeito a Chapecoense. Jogo duro, jogo difícil. Porque o Kleina conhece e tal, sim, mas sabe como é que é, né? E o tio Hélio, pô? Tio Hélio tá na beira do gramado, pô. Tio Hélio fica com a boca espumando de tanto falar. Então a galera gosta do jeitão dele. Gosta. Esse Hélio dos Anjos aí, eu tô confiante nele que ele faça um bom trabalho na Ponte. Mas ou ele faz um bom trabalho na Ponte, ou ele vai ter um treco. Ou ele vai desmaiar. Ou ele vai ter um infarto. Porque o tio Hélio não para. Não para. Não é fácil, né? Bom, é o seguinte, deixa eu só correr aqui um pouco o placar. Hoje, amanhã e na quinta-feira, jogos decisivos na Libertadores e na Sul-Americana, hein?
decisivos. Por exemplo, nesse momento, lá no Uruguai, o Nacional, lá em Montevidéu, vence 2-0 Red Bull Bragantino. Nacional 2, Red Bull Bragantino 0. Com esse resultado, o Red Bull Bragantino não está se classificando. É a última rodada. 2 de cada grupo se classificam. O Bragantino está no grupo C de Cebola. Vai dando nesse momento Estudiantes e Vélez Sarsfield. Vai dando a dupla argentina no grupo C, tá bom? Isso porque o Vélez vence o Estudiantes por 2-0. Então é o seguinte, o Bragantino, que era o segundo colocado, agora é o quarto último colocado, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Ih, rapaz, empatou, é? Empatou? O Santos estava ganhando, pô. O Santos estava ganhando. Gol de Marcos Leonardo de pênalti. Bom, os caras empataram, o Banfield da Argentina empatou no finalzinho 1-1, intervalo na Vila, hein? Intervalo na Vila, está 1-1, é Sul-Americana aqui. Deixa eu ver a classificação aqui do Santos. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado se classifica. Na Libertadores, são 2 de cada grupo. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado, tá? Olha, mesmo assim, o Santos, nesse momento, vai ficando com o primeiro lugar com esse 1-1, tá? Agora, o outro jogo entre União La Calera e União Católica, o União La Calera está ganhando de 2-1. Então, mas o Santos, com 11 pontos, no critério saldo, está no fio da navalha o peixe, hein? Está no fio da navalha. É bom o Santos marcar 2-1 na equipe argentina para consolidar a sua classificação, tá bom? É isso aí. Mas hoje teremos aqui, deixa eu ver, teremos outros brasileiros. Tem Flamengo, Sport Cristal do Peru, pela Libertadores, Maracanã, 21h30. Tem Palmeiras e Deportivo Táchira da Venezuela, lá no Allianz Parque, né? E Sul-Americana tem brasileiro, tem mais brasileiro aqui, tá? Internacional em 9 de julho, 9 de outubro, né, do Equador. Internacional em 9 de outubro do Equador, vão jogar também. Deixa eu ver o que mais aqui. LDU de Quito jogando contra o Atlético Goianiense. Vai começar 21h30 também, tá? Jogos importantes, eu vou vendo aí os brasileiros, portanto. E tem um jogo rolando na Série B. Meu grande amigo Totoiati me informava hoje que Sport CRB, e eu não sabia disso, e os amigos me salvam, que nem Marcelo Rini, por exemplo, e Sport CRB, eles iam jogar ontem, mas muita chuva em Recife e ficou para hoje. Eu tô vendo aqui um pouco de Sport CRB, realmente o gramado tá bem castigado, viu? Bem castigado. E não é que o CRB tá ganhando do Sport? 1-0. Deixa eu ver quem marcou aqui para Anselmo. Anselmo, mas que fase tá o Anselmo Ramon? Não foi ele que marcou naquele golaço outro dia? O cara cruzou para ele de fora da área, sem puro, pimba no ângulo. Que golaço do Anselmo, cara. É brincadeira. Anselmo Ramon, ex-Guarani. É ele mesmo. Sensacional, cara. E ele tá numa fase, ó. O CRB deu uma guinada, hein? Deu uma guinada o CRB. Deixa eu dar uma olhadinha na classificação aqui do CRB. O Cruzeiro é líder com 19, em segundo Bahia 16, em quarto Sport com 15, em quarto Vasco 14, em quinto Novo Horizontino 13, em sexto Grêmio 12, em sétimo Operário 12, em oitavo Brusque com 10, em nono CRB com 10, está indo para nono lugar o CRB, tá? A Ponte é 14ª, o CRB ultrapassa a Macaquinha, tá bom? A Ponte é 14ª com 8 e o Guarani é penúltimo com 8. O Guarani só joga sábado, no fechamento da rodada. No mais, todo mundo já jogou. E quando entrar em campo lá em São Luís, quando o Sampaio Correia, o Bug... mas o que é isso, também? Tem Marcelo Chamusca no banco, né? Deixa eu ver se o Marcelo Rini me passou aqui. Também, sempre colaborando comigo. Muito obrigado. Exatamente, Anselmo Ramon. Uma fase maravilhosa. Mas, meus amigos, o nosso assunto aqui é Ponte Chapecoense. Eu tenho um jogo aqui de 2015, você se lembra, majestoso portões fechados, Ponte Chapecoense. Mas por que foi com portões fechados? Bom, vamos voltar aqui atrás. Vamos voltar para 2014, Série B, ano que a Ponte subiu, com 4 rodadas de antecedência, Guto Ferreira no comando. Macaquinha foi para Bragança, ganhou 2-0 o Bragantino e subiu. Gols de Alexandre, Macacão e Rony. Festa e tal. E aí faltavam 4 rodadas e a briga era pelo título. A briga era pelo título. Olha só o que aconteceu. Aí a Ponte foi para Joinville. Foi para Joinville
torcida da Ponte foi também. E aí o Joinville faz 1-0. Quando Ponte e Joinville entraram em campo, a Ponte era a primeira colocada com 67, o Joinville era o segundo colocado com 66. Diferença de 1. Começa o jogo, Joinville 1-0. Aí com 37 minutos do primeiro tempo, o senhor Roberto Volpato, goleiro da Macaca, coloca a mão no peito, coloca a mão nas costas, se joga. Não ia dar mais para Roberto Volpato. Achei muito estranho essa atitude de Roberto Volpato. E aí o Guto Ferreira colocou o goleiro reserva, um tal de Daniel, que veio do Mojimirim. Não dava a menor segurança. Termina 1-0 o Joinville, vem o segundo tempo, a Macaquinha com muito sacrifício empata com Cafu, que veio do 15 de Piracicaba. Aliás, nesse ano de 2014, a Ponte no Paulista foi jogar em Piracicaba, tomou 4 no 15. O Cafu fez gol, acabou com o jogo. Aí a Ponte contratou o Cafu pro Brasileiro da Série B. Empata Cafu 1-1, isso 32 do segundo tempo. E aí escanteio pro Joinville aos 37. E quem que jogava no Joinville? Bruno Aguiar e Fabinho. Bruno Aguiar e Fabinho, ex-Guarani. Fabinho, aquele mesmo, 2009 e tal, veio do Botafogo de Ribeirão pro Guarani. E aí o Fabinho cobra escanteio e Bruno Aguiar pimba de cabeça 2-1, numa falha do Daniel que não saiu. E aí a Ponte desesperada, então no contragolpe, nos acréscimos, o Joinville fez 3-1. E aí o pau comeu solto, aquela coisa toda, e foi para julgamento. Aí veio o jogo, faltavam 3 jogos. Faltavam 3 jogos e a Ponte lutando pelo título. Com a vitória, o Joinville ficou líder com 69 e a Ponte com 67. Diferença de 2 pontos. Aí a Ponte recebeu o América de Natal. E no mesmo horário, o Joinville jogava em Varginha com o Boa. Lembra do Boa? Na Série B, Boa, time de Totoiate, contra o Boa. Esse dia, Totoiate ficou encarregado de me avisar se saísse gol no jogo Boa e Joinville, né? Não vou contar mais nada que aconteceu, né? O cara dormiu no ponto, o Boa ter feito o gol e eu não sabia, depois que me avisaram, eu informei aqui no plantão. Que era um resultado que interessava demais pra Ponte. Bem, Ponte América de Natal, jogo noturno, a Ponte jogando mal para nervosa, mesmo assim a Ponte vencia por 2-0. E aí, no apito o tal de Eduardo Valadão de Goiás. Eduardo Valadão de Goiás, apitando no Majestoso. 2-1 a Ponte venceu, aí saiu o escanteio, lá no gol da Fepasa. O América de Natal estava na zona de rebaixamento. E a Macaca precisava ganhar para passar à frente do Joinville. E estava passando à frente do Joinville, porque o Joinville estava perdendo, como de fato perdeu. E aí cobra o escanteio, Alexandre Macacão, porque o goleiro do América de Natal, um tal de, como é que chamava, rapaz, o goleirão? Eu anotei aqui. Andrei, cabeludo e tal. Andrei foi pra área. Fala, vou com Deus, com fé e tudo. E Alexandre Macacão, ó, na camisa de Andrei, deu uma puxadinha. Naquele momento, em 2014, não tínhamos o recurso que hoje nós temos. E nós metemos a pau no juizão aqui. Um absurdo, tal. Pênalti o juizão deu. Pênalti. Cobrou 2-2. No dia seguinte, uma câmera especial, a TV mostrou que realmente Alexandre Macacão puxou a camisa de Andrei. Pênalti indiscutível. Inclusive o Márcio de la Volpe, que era o presidente da Ponte, invadiu o gramado depois do jogo, queria bater no juiz, aquela coisa toda. Bom, 2-2. Aí o que aconteceu? O Joinville com 69 pontos e a Ponte com um pontinho ganhou 68. Diferença de 1 a favor do Joinville. Aí veio o penúltimo jogo. Ponte e América Mineiro, um sábado à tarde. Aí gol contra de Juninho, Juninho volante. Gol contra da Ponte, o América Mineiro ganhou 1-0. E nesse mesmo dia, o Joinville recebeu no Verdense, lá em Joinville. Foi 1-1. Se o Joinville vencesse, o Joinville seria o campeão da Série B. Bom, com esse fiasco, mais esse fiasco da Macaca e outra tropeçada do Joinville, ficou assim, quando terminou a rodada. Joinville em primeiro com 70 e a Ponte em segundo com 68,68, diferença de 2. E veio a última e exótica rodada. A Ponte jogando na Arena Pernambuco contra o Náutico. O amigo Batista foi na Arena. O Batista estava lá em 29 de novembro de 2014.
A Ponte precisava ganhar e somente ganhar do Náutico, e o Joinville precisava perder e somente perder do Oeste. O Oeste jogava em Itápolis, não tinha mudado ainda. Em Itápolis. E o Márcio de la Volpe tem uma família conhecida lá, é daquela região de Itápolis e tal. Então, claro que aí sabe como é que é, né? Forças de bastidores, deram uma grana ajeitada lá pro Oeste, capricha aí que a Ponte vai tentar ganhar. O Náutico, senhores, não subia, não descia, estava com problemas sérios financeiros, não pagou salário, não pagou bicho, e a equipe profissional do Náutico ameaçava em não entrar em campo. Inclusive, nem a semana treinou. Nem a semana o Náutico treinou. Náutico e Ponte. E aí, semana inteira, bochiche, não, Náutico não sei o que tem e tal, é a Ponte completinha e tal, e foi. Não tinha ninguém no estádio. Ninguém! Ninguém na Arena Pernambuco, ninguém. Aí, então, começa o jogo, o Náutico entra todo animado. Os caras correndo como se fosse o último prato. O Joinville tratou da grana. E o Náutico foi todo... Aí 1-0 o Náutico. A Ponte empatou com o Cajá no gol que, inclusive, nem a bola entrou. Ultrapassou a risca. Foi gol, claro. Foi gol, mas nem ultrapassou. A Ponte não jogou nada. E o lance que ficou para a eternidade, o lance do Adrianinho, no final, Adrianinho cara a cara, deu breque, puxou e tá, chuta, se atrapalhou e perdeu o lance. E o mundo caiu nas costas de Adrianinho. Poxa vida, meus amigos, e as outras passagens, e as oportunidades que a Ponte teve? Pô, caiu tudo em cima do Adrianinho? Aos 44 do segundo tempo? Ah, pelo amor de Deus, forças ocultas. Essa história é uma história que eu gostaria muito de saber os bastidores. O Carnieri era o presidente de honra. O presidente de fato era o de la Volpe. Eu não sei se teve ciumeira, de repente a Ponte, campeão da Série B, quem vai ficar com as honrarias é o de la Volpe. Porque nesse 2014 o Carnieri foi numa reunião, arrumou uma grana que a coisa não estava legal, o Guto Ferreira chegou, a Ponte estava lá embaixo na tabela e o Guto Ferreira subiu a Ponte com 4 rodadas de antecedência, repito, 4 de antecedência. Foi uma campanha espetacular. Mas na hora H, olha, é uma história triste. Então, devido aos acontecimentos de Joinville e o atrito que teve entre torcidas Joinville e Ponte, a Ponte e o Joinville perderam... foram dois jogos em que ambos teriam que jogar com portões fechados. E a Ponte jogou em 2015 com o São Paulo, ganhou de 1-0, e veio o segundo jogo com portões fechados, esse jogo contra o Joinville, no dia 30 de maio de 2014, arredondando aí 7 anos atrás. E aí a Ponte 1-0, gol do Thiago Alves, zagueiro, segunda passagem dele, veio do Mojimirim em 2012, voltou em 2014. Birubiru fez o segundo gol, lembra do Birubiru? Atacante que veio do Fluminense, um gol de falta. Esse Birubiru aqui, 20 anos na época, jogou demais, 2015 na Ponte, e no final entrou em atrito com a torcida, porque a torcida pegava no pé dele e tal, não foi legal, saiu correndo da Ponte, tá? Mas a Ponte fez um brilhante em 2015, era brasileirão, tá? E aí... Chapecoense com a menos, foi um jogador expulso 17 segundo tempo, o lateral direito, Apodi. Olha o Apodi, estava na Chapecoense, né? Viria depois para a Ponte, hoje joga no Goiás, passou 2010 no Guarani o Apodi, bom, expulso o Apodi, e nos acréscimos, estava 2-1, Chapecoense desceu com tudo e o Renato Cajá recebe uma bola que já tinha ultrapassado a linha do meio de campo. E ele, por cobertura, um golaço, um sensacional, uma pena, né, que não tinha torcida no Majestoso, nesse ponto 3, Chapecoense 1. Meus amigos, meu caro Gilberto Sulfi, conto agora com seus préstimos, porque é o seguinte, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada, 21h30, o amigo Batista narra aqui, Ponte e Chapecoense. O verde que se expande entre os estados, tu é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu é sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade, meu
Furacão, tu és sempre um vencedor. Aê, maestro Gilberto Chup, um pedacinho da ponte, um pedacinho da Chapecoense, 20h30. Então, o amigo Batista narra com o amigo Tigrão e Gleger Zorzin. Já Zorzin vai falar. Vamos aqui ao nosso intervalo aqui. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. 21h30 até aqui na Band Ponte Chapecoense. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes, Edu Pinheiro. De imediato aqui convocando o meu comentarista Gleger Zorzin, alegria até o fim. Diga lá, Gleger, um abraço, boa noite, sua expectativa Ponte Chapecoense. Tudo bem, Edu? Um grande abraço pra você, uma boa noite. Que melhor satisfação, agora. que prazer. Melhor agora eu, né, Edu? Olha, tá aqui ao seu lado, nesse programa maravilhoso que é o Concentração. Pessoal acompanhando aí, já se ligando. Olha, Edu, é um jogo complicado, né? Um jogo duro pra Ponte. Mas aquela partida contra o Bahia, que na minha opinião a Macaca não mereceu o resultado negativo, merecia pelo menos um empate, né? Seria o resultado mais, digamos que, bom, né? O real para tudo que aconteceu dentro do jogo. Mas a gente sabe como é que é futebol, né? E hoje a Ponte, a gente fala muito da escalação, falamos muito hoje durante o dia, quem deve jogar, como vem o Hélio dos Anjos, anunciando que pode ter mudanças aí importantes, principalmente no meio de campo, mas independente disso, eu acho que a Ponte tem demonstrado muito o aspecto coração, dedicação, empenho, né, vontade, e acho que para uma partida como essa, até para a Ponte resgatar, né, encontrar novamente o caminho das vitórias, é muito mais do que as peças que vão entrar. Eu acho que é mais mesmo a competição, jogador que foi para campo competir, lutar, garra, vontade, que é a cara da Ponte Preta. Então, está enfrentando um time que também vem aí num momento delicado na competição. Nos últimos 4 jogos da Chapecoense foram 2 derrotas e 2 empates, né? Então está com problema também o Gilson Klena por lá. Mas, né, tem um lado positivo que a Chape joga muito bem fora de casa. Inclusive, se eu não me engano, viu, Edu, não tomou gol ainda, jogando fora de casa a Chapecoense. Então a Ponte tem que estar muito atenta. Tem que estar atento a isso tudo. O Gilson conhece, né? Conhece o Majestoso, conhece a torcida, conhece alguns jogadores desse time da Ponte. Então, o Hélio dos Anjos tem que, sim, claro, preparar algo diferente, trazer para essa partida aí algumas surpresas, sim, para tentar surpreender o seu adversário. Mas eu estou confiante. Eu acho que aquilo que foi apresentado na última partida, de empenho, de dedicação, de jogar de igual para igual, contra um time muito mais organizado, contra um time muito melhor tecnicamente, a Ponte mostrou que tem condição e qualidade de jogar de igual para igual com qualquer time. E por que não vencer a Chapecoense jogando em casa?
Tá, o Gilson Kleina tá lá, ok, o time é bom, tem alguns jogadores interessantes. Aliás, vem Thiago Real por aí, viu, Edu? Thiago Real, hein? Vem, deve estar escalado, deve jogar. Então, Edu, eu acho que está na hora da Ponte voltar a encontrar aí o caminho das vitórias. E por que não, né, Edu? Nesta noite de hoje, 21h30, aqui no Majestoso. Ô, Emerson do Sul Spark, hein? Ainda bem que eu dei uma olhadinha antes. Um abraço para você. Muito obrigado. Edu, estou aguardando o jogo. Mais um sofrimento. Wilson de Março, hein? As estava ouvindo hoje o Wilson de Março, ele falou de quem mesmo? Foi do Matheus Anjos, na bronca com o Matheus Anjos. É porque hoje não joga. Quem que não joga hoje, ô Zorzinho? É o Ramires, né? Não joga. Oi? E também o Ramires está suspenso, né? É, o Ramon. Danilo, né? O Ramon Carvalho. Ramon Carvalho. Eu acho que é aí que é a mudança interessante para esse meio de campo aí, viu, Edu? O Fraga foi muito bem na última partida, né? Tem a possibilidade do Alisson também. Mas eu acho, olha, isso não é informação, hein? É um achismo, né? Porque ele falou que vai ter uma mudança significativa no time, principalmente no meio de campo. Eu estou achando que ele vai vir com um losango de meio de campo. Ele não vai abrir mão dos 3 volantes e na minha opinião, deve jogar o Amaral, Leonaldi e o Fraga. E à frente, ele deve colocar o Fecim, que foi bem, fez gol, e é uma função que o Fecim faz legal, né? O cara que vem ali fechar um losango de meio de campo. E na frente colocar 2 homens, que poderia ser o Echaporã e o Luca, que deve voltar ao time. Ficaria um time interessante, porque em alguns momentos do jogo, o Fecim pode virar aí uma espécie de terceiro atacante, né? Fechando sempre ali o losango de meio de campo, com uma mudança significativa. Se ele escalar a Ponte dessa forma, eu acho que ele acerta. Mas vamos esperar, né? Daqui a pouquinho deve sair a escalação aí, viu, Edu? Edu, o Carnieri deu interessante isso aí do Júnior Fernandes de Souza, falou, viu? Júnior Fernandes de Souzas. Edu, o Carnieri deu dinheiro para o Oeste ganhar do Joinville. E o Oeste fez a sua parte. A Ponte, para variar, não. Mas o que eu sei é que o Carnieri, quando a Ponte ganhou do Bragantino e subiu, pagou bicho prometido. E aí falou para os jogadores, agora o título, hein? Os jogadores pediram mais dinheiro para ser campeão. Ele não deu e o time não ganhou mais. É interessante, o Júnior Fernandes de Souza, olha, do mundo da bola, eu não sei nada. Zorzinho é do meio, sabe tudo, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Deixa eu ver o que mais aqui. Senhor Edu, você me faz o favor de enviar o hino da Ponte para mim, se tiver como. Muito obrigado. Abraço do Adriano, né? Do 3394. Mas, Adriano, isso você consegue pelo Google, né? Pela internet, o hino da Ponte, tá? Você vai no YouTube, você digita lá hino da Ponte, tem lá também, tá bom? Você mexe no WhatsApp, só se você tem dificuldade de mexer na internet, tá? Mas aí a gente pega e coloca você para falar com o Gil aqui, ele vai ensinar você porque os nossos aparelhos aqui são todos digitais, não tem como tirar para mandar para você, entendeu? Nós usamos direto a internet também às vezes, então não tem como te enviar, tá bom? Obrigado, viu, Adriano? Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, amigo Edu. Muito bom ter essa baita equipe da Band para fazer momentos agradáveis aos ouvintes desses conceituados profissionais do rádio e da TV, além do elevado caráter como pessoas. Muito! Ô, Pereirinha da Padre Anchieta, mas só poder ser de você. Muito obrigado, meu querido amigo. Para você também, sempre, sempre, sempre gentil conosco. Muito obrigado aqui ao final, 39,59, muito agradecido. Edu, boa noite. Não temos outra opção. 3 pontos. Vai, Macaquinha. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, como sempre, Gustavão. Muito obrigado. Boa noite a todos. É o Matozinho, hein? Sempre positivo, Ponte 2, Chapecoense 0. É o palpite dele. E meu pole position, Tony Matano. Alô, Tony, um abraço, hein? Quer encontrar com o Tony, passa pela Glicério, Benjamin Constant, tá sempre por ali, perto do Sucão, né, Tony? É sua praia também. Boa noite, Edu. Bom jogo para nós. Vai, Ponte. Um abraço do Roberto do Chapadão. Roberto, não sei se foi de você que entrou em contato comigo, mas muito obrigado pelas palavras, pelo incentivo. Muito agradecido mesmo, viu? Boa noite, Edu. Não diga. Diretamente de Jacumã, né? Distrito de Conde, na Paraíba. O Paulo e a Rita Maluca, hein? Já ajoelhados ao milho, o nobre casal. Um grande beijo para vocês. Obrigado também pelo carinho de sempre. E a Mar, né? Mar, você já jantou? Não jantou, Mar? Ela já jantou. Vai jantar pela outra vez. Ela tem
Ela faz estágio 3 vezes com a janta dela, viu? Um abraço, viu, Mar? Um beijo pra você, como sempre, viu? Agora, antes que eu me esqueça aqui, claro, na retrospectiva Ponte Chapecoense, aquele triste outubro de 2020, uma terça-feira, 2020, hein? Ponte 0, Chapecoense 5. Vocês se lembram disso? Foi a maior vergonha dos últimos 25 anos no Majestoso, porque a Ponte, em 95, perdeu de 6-0 para o 15 de Piracicaba. E só voltaria a ter novamente uma baita goleada sofrida no Majestoso nesse Ponte Chapecoense, de 20 de outubro de 2020, Humberto Louser, técnico da Chapecoense, inclusive a Chapecoense foi campeã da Série B 2020, foi para o Brasileirão, rebaixado, agora disputa a Série B. O Greg Zorzinho, Humberto Louser está na praça, é isso? Sim. Era técnico do Atlético Goianiense. Exatamente, está na praça. Inclusive ele que subiu com esse time da Chapecoense, né, Edu? Subiu, mas... Sim, se lembra daquela cavadinha do Anselmo Ramon? Que cobrando depois, pênalti. Que o Humberto Louser, inclusive, deu entrevista para nós aqui na Rádio Bandeirantes, contando daquele episódio, né? Que ele falou que ele quase infartou naquela cavadinha do Anselmo Ramon, que deu acesso à Chapecoense. Eu não me lembro contra quem que foi o jogo, mas foi um jogão de bola e foi decidido naquela cobrança de pênalti o acesso e a Chape nas mãos do Humberto Louser, né, que tem feito um trabalho legal aí, viu, Edu? Por onde passa. Eu gosto do Humberto, né? Acho, apesar de todo o seu profissionalismo, é um cara que conhece de futebol, entende muito, uma pessoa querida por todos também. Além de bom profissional, uma pessoa maravilhosa. Tá na praça aí, viu, Edu? Foi tá contra o Confiança. Aí. Ah, ele foi? Não, foi contra o Chapecoense e Confiança. Sim. Faltava mais um gol para a Chapecoense ficar com o título. Eu não sei, o jogo, você quer ver? O jogo do América Mineiro, isso mesmo. América Mineiro, Lisca. América Mineiro. O pessoal assistindo o jogo lá, né? Isso. Lembra? Terminou o jogo lá do América, o pessoal com o celular vendo. Isso. Exatamente. A América Mineiro ganhou do Avaí de 2-1, terminou o jogo, faltava ainda alguns instantes do jogo da Chapecoense. Exatamente. E estava dando América Mineiro com o título da Série B. Exatamente. Aí pênalti até duvidoso, né? Nossa, o Lisca queria morrer. Pela marcação do pênalti, e o Anselmo Ramon bateu, ele deu uma cavada. Que crime fazer aqui. Jesus amado, se você errasse aquele pênalti, Zorzinho, você já pensou? Meu Deus do céu. E o Anselmo Ramon, e o cara tem que ter muita personalidade, né? Eu costumo dizer que o cara, para dar uma cavadinha num momento daquele, num jogo decisivo, o cara tem que ter uma personalidade, tem que ter um sangue frio, olha. Sangue de barata, viu, Edu? Porque não é fácil. E para falar em Anselmo Ramon, ele marcou, né? Marcou de pênalti, né? O CRB tá vencendo. Foi de pênalti, mas ele tá numa fase também. O Anselmo Ramon tá marcando gol, cara. Ele marcou um golaço, não me lembro contra quem foi. E baita de um golaço, pegou de fora da área, né? Nossa, de fora da área, na 100 puro, tacou no ângulo. Até agora, segundo comentários, o gol mais bonito da Série B. Que, aliás, Zorzinho, opinião sua, a Série B, o nível tá ruim, hein, Zorzinho? É muito empate, cara. É muito empate. É um equilíbrio muito grande, né, Edu? E a gente sabe da dificuldade. Você vê aí, o Sport, né? Que está lá em cima brigando na tabela, está perdendo o jogo, jogando em casa. Tudo bem que não está na Ilha do Retiro, está lá na Arena Pernambuco, por causa das chuvas, né? Inclusive está chovendo lá no Pernambuco, hein? Está chovendo lá em Recife. Então, esse jogo era para ter ontem, para ter sido ontem. Mas aí alagou a ilha, né? Alagou a Ilha do Retiro e estão jogando agora, 28 do segundo tempo, 1-0 CRB, e descendo água lá no Recife. Mas assim, Edu, é um equilíbrio muito grande. A Série B realmente... E se você pegar, né? O primeiro time com 8... Quantos times tem com 8 aí, Edu, na tabela? Nossa, com 8 aqui, tá aqui. Tá fácil aqui. Não, é brincadeira. Dá uma olhada aí. São muitos times, né? São muitos times. 8 pontos, você quer ver? Não. E abrange Ponte e Guarani, você quer ver? Sim. Olha, com 8, começa na 13ª posição e vai até a 19ª. Inacreditável. Com 8 pontos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipes. 7 equipes. Começa com o Sampaio Correia na 13ª posição. Depois, obedecendo os critérios de desempate, tem a Ponte, Náutico, Londrina, Vila Nova, CSA, Guarani. É inacreditável. Olha o equilíbrio, né? Isso mostra o equilíbrio da competição. E assim, jogos muito disputados, né? Jogos bem complicados. Não dá pra gente... Você vê, os times Cruzeiro, Bahia, né? Grêmio, esses times que estão lá em cima,
já estão começando a se distanciar. Esse que é o maior problema, né, Edu? Se deixar escapar esses times, lá no final vai ficar duro de recuperar. Edu, o Cajá quer jogar na Ponte, hein? O 10 que precisamos. Abraço, Wagner, Novo Campos Elíseos. Greg, sua opinião a respeito do Cajá, 37 anos, ele vai fazer 38 em setembro. Última notícia, Inter de Limeira. Não sei se está lá ainda, mas a última vez que ele jogou foi pelo Paulistão. Na Série D de dado, pela Inter de Limeira, não jogou ainda. Você sabe que nós já teve uma discussão sobre essa, né, Edu? E assim, o Cajá dispensa comentários, né? Para mim, um baita de um jogador, uma história maravilhosa, principalmente aqui na Ponte. Mas eu acho que já deu para ele. Para mim, essa é a minha opinião. Ah, mas o jogador... Pô, a Ponte precisa, claro, sem dúvida, de um jogador com as características do Cajá. Mas não dá para você arriscar numa contratação que você não sabe quando, qual momento você vai poder contar com o Cajá. Que nos últimos times em que passou, a gente percebe que ele entra em pedaços de jogos. Em alguns jogos com viagem longa ele não vai. Então, você acha que valeria um investimento desse? Seria que não era melhor você esperar um pouco mais e achar um jogador que você possa contar todos os jogos, né? Um jogador que possa te ajudar com uma dinâmica um pouco melhor, né? Porque o Cajá, nesse time do Hélio dos Anjos, com a dinâmica que tem o time, com a marcação, né? Com o empenho que tem, com a forma que joga esse time da Ponte, o Cajá eu acho que não se encaixaria. Essa é a minha opinião, olhando de fora, tá? Mas... tecnicamente é um baita jogador. Eu não contrataria. Eu acho que dá para buscar opções melhores no mercado. Vamos lá, Greg, vê se você me ajuda aí. Será que já saiu a escalação da Ponte? Ponte escalada, Edu. Deixa eu ver, são 20 horas e 36 Ponte minutos. escalada. A Ponte escalada, pera um pouquinho, Greg. Eu peguei aqui o papel aqui, juro que eu peguei, rapaz, tem tanto papel aqui. Achei, Greg. Manda ver, por favor. Vamos lá. 12, Kaique França. Certo. 2, Norberto. Norberto retornando. 3, Thiago Oliveira. Pensei que você fosse falar Thiago Real. Vai lá. Thiago Oliveira. Olha que notícia boa, hein? 27, Fábio Sanches. De volta também, Fábio Sanches. 15, Arthur. Arthur voltando também. Nossa senhora. Qual é o número? 15? 15, Arthur. 15, Arthur. 19, Amaral. Ó, volta também. Então, olha, Norberto, lateral direito, voltando. Fábio Sanches, zagueiro, voltando. Arthur, lateral esquerdo, voltando. Amaral, volante, volta também. Estava suspenso. Mano. Exatamente. 50, Leonaldi. 50 porque hoje está completando 50 jogos. Exatamente. 50 jogos de Leonaldi, veio da base do Taubaté para a base da Ponte. Vai jogar com a camisa 50 em homenagem aos 50 jogos. Certo. 55, Matheus Anjos. 55, Matheus Anjos, ok. 20, Fecim. Olha aí o 4-4-2, tá vendo, Edu? 20, Fecim. Meio de campo com 4 homens, hein? O Fecim é meia ou é atacante ou meia atacante? Ele é um meia, na minha opinião, um meia que em alguns momentos faz ali um meia atacante. Mas a característica dele é um meia. E está escalado para jogar nesse meio de campo. E a comissão de frente? Comissão de frente, 11, Pedro Júnior. Ah, rapaz, outra novidade. Não outra novidade. Pedro Júnior reaparecendo. E mais uma boa notícia para o torcedor pontepretano com a tarjeta de capitão 10, Luca. Bom, é o seguinte, Luca voltando, Pedro Júnior aparecendo, o Amaral retornando, o Arthur lateral esquerda retornando, o Fábio Santos zagueiro retornando, Norberto na direita retornando. Vamos lá, repita a ponte aí, Gleger. Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi, Matheus Anjos e Fecim. E na frente, Pedro Júnior e o retorno do capitão, camisa 10, Luca. Camisa 10, Luca. E o banco? Vamos pro banco. Olha quem volta. 1, Igor Vinhas, reaparecendo no banco. Nossa, até o banco tem novidade, sim. 4, Fabrício. Fabrício Dornelas, tá, ok? 7, Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro, aquele volante, né? Isso, Moisés aquele Ribeiro, volante. Que errou contra o São Paulo, tá? Isso. Número 8, Dodô. O Dodô pela primeira vez no banco, hein? Rapaz. Outra novidade, tá cheio de novidade. O Dodô, Douglas Martins da Silva, 24 anos, veio do Nova Venécia. É esse aí. De Espírito Santo, que o amigo... Esqueci o nome do ouvinte, nosso amigo aqui, rapaz, estava falando. E o Dodô fez uma pergunta para vocês aí, né? Dodô, ok. Vamos lá, 13, Bernardo. Bernardo, esse tá na fita, assim, é lateral direito, né? 16, Ramírez.
Ramires. O Ramires já jogou. Já jogou titular jogou, naquela ausência do Echaporã, né? Ele ficou no banco já no derby, contra o Brusque, contra o Operário, contra o Grêmio, mas já fez a estreia. Isso. Vamos lá, 21, Marco Júnior. Marco Júnior, que volante, Marco né? Júnior, exatamente. Esse ano sumiu, ano passado veio de São Paulo. 22, Igor Formiga. Igor Formiga, sim, jogou. Tem entrado. 23, Gabriel Venâncio. Tem entrado também, meia, né? Isso. Esse Gabriel Venâncio, ele veio da equipe aqui perto, viu? O Gabriel Venâncio. Tá, depois eu pego aqui. 26, Giancarlo. Tá no banco, né? O Arthur vai para a lateral esquerda. Isso, Giancarlo volta para o banco. 32, Fraga. E já entrou. Isso, entrou, né, Edu? Entrou bem, inclusive, né? O Fraga entrou bem na última partida. Entrou bem, volante, né? 34, Luiz Fernando. Reaparecendo o Luiz Fernando aí, ó. Luiz Fernando chegou no início do ano, né? E tem ficado no banco e tal. Entrou também. Entrou aqui no último jogo aqui da Ponte. Entrou. E no Majestoso foi contra o Novo Horizontino ele entrou. Entrou, né, Edu? Entrou. Eu gostei, viu, Edu? Né? Eu gostei. Gostei da escalação da Ponte, viu? Macaca bem mexida, viu? Bem mexida, assim, esse meio de campo diferente. Eu imaginava um losango de meio de campo, mas aparentemente... eu não acredito que ele faça isso, tá? Não acredito. Que ele venha com o Fecim aberto pelo lado, e o Fecim já fez essa função, né? Jogando aberto pelo lado, né? E o Pedro Júnior pelo outro, centralizando o Luca. E aí ele fecha o meio de campo com o Leonaldi, o Amaral e o Matheus Anjos. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele vem com os dois homens por dentro. Ele disse, inclusive, olha, vai ter mexidas no time, nós vamos mexer taticamente, o meio de campo vai ter algumas mudanças. Então, ele disse isso. Então, eu acredito muito que a Ponte vai ter dois meias ali mesmo, jogando por dentro. Claro que numa saída de um lateral, esse balanço de meio de campo precisa ter, porque você não vai ter os dois homens que ficam correndo atrás de lateral. Então você tem que ter esse balanço. Em alguns momentos nós vamos ver lá o Matheus Anjos marcando a saída lá, ou propriamente um dos volantes saindo para cobrir o lateral, né? O Fecim também. Nós vamos ver isso no jogo. Mas de posicionamento, Edu, eu acho que ele vem ali com o Pedro Júnior e o Lucas centralizado, soltos, que eu acho que isso é importante demais, até para confundir o sistema defensivo da equipe da Chapecoense, e com os dois homens de meio de campo. Vamos lá, claro, vamos esperar para a bola rolar. Mas eu gosto da volta do Arthur, eu gosto da volta do Fábio Sanches. Eu acho que o Fábio, ele sentiu no derby, né, Edu? Lembra? Acabou sentindo ali no comecinho do jogo, teve uma lesão na posterior, tá voltando. Jogador experiente, jogador que trouxe uma solidez defensiva para a Ponte quando assumiu a titularidade. Então eu gosto. Eu gostei da escalação da Ponte, viu? Acho que a Ponte está bem escalada. Muito bem, Chapecoense escalada, Gleger? Chapecoense escalada. Vamos lá? Escalada, vamos lá. O Thiago Real tá na fita, não? Pode criar um suspense ou não? Elemento surpresa. Será que o Thiago Real vai jogar? Vamos lá. 1, Wagner. Sim. 15, Rony. 15, Rony. 3, Léo. 3, Léo. Esse Léo é aquele que jogou no Cruzeiro, hein? 27, Frazan. 27, Frazan. Número 6, meia dúzia, Fernando. Até aqui bateu, Fernando meia dúzia. Vamos lá. 8. É o quê? Matheus Freitas, é isso, Edu? É Marcelo Freitas. Marcelo Freitas. Que número que ele é? 8. 8, Marcelo Freitas. 18, Betinho. Betinho, 18. Número 10. Número 10. Thiago Real. Comparadinho eu sabia. Thiago Real, número 10, ele conseguiu serviço para jogar de 10 com a Chapecoense. E com o Gilson Kleina, não. Com o Gilson Kleina ainda, hein? Não, eu vou falar para você, viu? Vamos lá, Edu. 49, Claudinho. 49, Claudinho. Número 20, Luizinho. Peraí, 49, Claudinho, perdão. Número 20. Luizinho. Espera um pouquinho só. 20 é Luizinho. E o 39 é o Jonathan. 39, Jonathan. Ok. No banco, o que tem, Gleger? Dando uma passada. Vamos lá, uma passada de olhos aqui. Para saber se tem algum. Vamos lá. 85, goleiro Saulo. 16, Vitor Becker.
Número 66, o Kevin, que eu acho que não é aquele Kevin, é outro. Não, aquele Kevin tá no Ele lá Havaí. tá no Havaí, né? É, tá no Havaí. 70, Rian. 38, Matheus Bianchi. 71, Pablo Oliveira. 32, Lima. 73, Derek. 30, Rodrigo Varanda. 25, Maranhão. E 13, Orejuela. É, esse aí, deve ser... Esse cara, não sei aonde... Orejuela? Ele aprontou alguma coisa por aqui, velho. Como é que chama o nome dele? Orejuela. Vou saber onde que esse cara vai jogar. Ele aprontou alguma coisa aqui em Campinas, viu? Orejuela. Orejuela. E sabe quem que é o árbitro, Edu? Manda, faz favor. Marielson Alves Silva, da Bahia. Assistentes, Eli Carlos Franco de Oliveira. Sim. E Josimar dos Santos Dias, ambos da Bahia. E no VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É o seguinte, eu rapidamente para registrar aqui que os jogos da Ponte do Majestoso teve lucro ou prejuízo, tá? Primeiro jogo, Ponte 0, Grêmio 0, tá no site da CBF. O público 5.205. A Macaca teve um lucro de 42.500. 42.500 contra o Grêmio. Bom, aí Ponte 1, CRB 0. Público 2.862. 2.862. A Ponte teve um prejuízo de 20.600. Ponte 2, Brusque 0. Público 2.481. Macaca teve um prejuízo de 26.400. Ponte 0, Novo Horizontino 1. Público 2.886. Prejuízo de 20.207. Eu quero agradecer aqui a assessoria de imprensa da Ponte, o Tiaguinho, o DJ também. Eles estão me ajudando aqui, algumas dúvidas que eu tenho. Porque você pega o borderô, você vê coisa lá, o que é isso, né? Como é que funciona e tal. Em breve, vamos falar aqui como é que funciona o borderô de despesa, o borderô de arrecadação de uma partida de futebol, coisas realmente curiosas. Por exemplo, tá lá, arbitragem. Uma das maiores despesas de um jogo, senhores, é a arbitragem. A Ponte paga 16 mil, 18 mil, 19 mil, depende se é da FIFA ou não, mas eu quero saber, você paga para o árbitro, para os bandeirinhas, para o árbitro reserva, para o representante, o VAR também entra nesse dinheiro? Entra ou não entra? Então ela tem transporte com arbitragem, 3.800. Pô, tem que pegar os caras, não é assim não. Como é que funciona isso? Transporte de arbitragem, como é que não é? Entendeu? Tem, por exemplo, emissão de ingressos, 5 mil reais. Os ingressos são emitidos. O clube tem que pagar 5 mil para emitir ingresso, né? Tem sonorização, tem gradeamento. São aquelas grades que ficam na frente do estádio, que conduzem, ajudam a formar as fileiras, né? De entrada também aquilo é alugado. O clube não vai comprar. Tem tantos detalhes, né? E para prejuízo assim, não é fácil não. Bom, vamos lá. Agora são 20 horas e 48 minutos. Vamos terminar a nossa concentração, hein? Vamos terminar? É isso, seu Giba? Tem que terminar? Não dá nem para pegar um alô do amigo Batista? Dá para pegar? Um alô do amigo Batista em Batistão, se preparando, né? Ele já pegou e já toda a sua alimentação, tem tudo um ritual. Você vê que quem apresentou o programa foi o Boris hoje, né? Foi o Boris. Deixa eu só ver aqui, resultado aqui. Bom, continua no finalzinho, Sport 0, CRB 1. Finalzinho, muita chuva em Recife. O jogo já não aconteceu ontem, porque teve muita chuva. E hoje continua chovendo. Tá com 44 minutos e 12 segundos. Grande resultado do CRB. E depois a Ponte vai pegar o Sport lá, não vai não? Depois do jogo de hoje contra a Chapecoense, vai pegar o Sport, hein? Osso duro. Deixa eu ver aqui. Na Sul-Americana continua Santos e Banfield 1-1. Deixa eu ver se o Santos está se classificando com esse resultado, porque é a última rodada, hein? Somente o primeiro colocado. Não, o Santos agora, o União La Calera marcou mais um gol. Senhores,
O União Lacalheira marcou mais um gol no União Católica. E no saldo agora está dando União Lacalheira. O Santos está ficando de fora da Sul-Americana, hein? Tá? Deixa eu ver aqui na Libertadores, Nacional 2, Red Bull Bragantino 0. Com esse resultado, o Red Bull Bragantino não se classifica para a próxima fase, tá bom? Meus amigos, final do nosso Concentração. Vem aí, grande jornada esportiva com o amigo Batista. Atenção, mas eu chamei, deu no cacuete, não entrou? Amigo Batista, amigo. Sim, Edu. Como é que vai você, Batistão? Tudo bem com o amigo? Tudo bem, tudo ótimo, tudo bom, Edu. Estamos aqui para mais uma grande jornada esportiva, torcendo para que a Ponte consiga o resultado, a vitória. A Ponte jogou bem contra a equipe do Bahia, mas isso não está sendo suficiente, né? Tem que colocar os 3 pontos na sacola, um campeonato de pontos corridos. São os pontos que vão fazer com que o time da Ponte permaneça na Série B, a B-Zona, ou lute por algo mais e escape do rebaixamento. Então, não adianta jogar bem. E olha, o placar é 1-0 para o adversário, 2-1 para o adversário, como aconteceu contra a equipe do Bahia. Então, a Ponte não tem outro remédio, não tem outro caminho do que conseguir uma vitória em cima da Chapecoense. Eu entendo que realmente a Ponte vinha com problemas, né? Hoje, por exemplo, temos aí o Fábio Sanches retornando. A melhor dupla de zaga que a Ponte tem, Thiago Oliveira e Fábio Sanches. Fabrício é um terror, é um navio. Além dele jogar mal, ele compromete em parte o trabalho do Thiago Oliveira. Retorno do Arthur também é muito significativo, jogador experiente, mais qualidade do que o Jean Carlos, que falhou terrivelmente nos 2 gols que o Davó marcou contra a Ponte no jogo diante do Bahia. E o Arthur, embora esteja retornando de contusão, tem condições aí de fazer um trabalho melhor. E aqui é o seguinte, ó, Pedro Júnior, expectativa, né? Pedro Júnior é bom jogador, tem qualidade, vem de contusão, passou por um período de transição e se ele está escalado porque treinou bem. Então vamos aguardar aqui o trabalho do Pedro Júnior, porque a Ponte, tirando o Luca, a Ponte tem uma Luca dependência. Se o Luca não está em campo, é muito difícil sair gol. Com o Fecim em campo é possível. Na última partida ele fez um gol. A Ponte tomou 2 e perdeu. E o Fecim gosta de fazer gols no estádio Moisés Lucarelli. Então, Luca e Fecim. Hoje a expectativa é de vitória, porque tem pelo menos 2 jogadores que são jogadores que vêm fazendo gols na Macaca. Expectativa de vitória, Edu. Olha aí, nos ouvindo aqui, até fiquei emocionado aqui, me ajudou. Orejuela, jogou na Ferroviária, seu Edu, no Paulistão. Assinado quem? O amigão Antônio Lupe, lá em Goiás, nos ouvindo. Ô, Lupe, que saudade de você, cara, sensacional. Pessoal até hoje manda um abraço e pergunta de você, viu, Lupe? Muito obrigado, um grande beijo no seu coração, você e sua noiva aí. Felicidades, vai ser uma honra um dia juntos retornarmos aqui ao trabalho aqui no microfone. Grande Lupe, obrigado. E hoje, 1 minuto de silêncio, agora sim, para encerrar, vai ter 1 minuto de silêncio. Homenagem póstuma ao senhor Emílio Olmos, que faleceu ontem, grande ponte pretano. Há muitos anos lidou com a Ponte, foi vice-presidente na gestão aí do Rodolfo Petenar, do Carnieri também. E eu me lembro do senhor Emílio Olmos, por ocasião do ano de 2000, centenário da Ponte, trabalhou demais, trouxe grandes atrações e, inclusive, já numa outra ocasião, trouxe um balé qualificado para Campinas. Ele gostava muito dessas coisas, era um exímio cozinheiro, as suas paejas, né? Que o senhor Emílio Olmos seja recebido e com muita luz e que receba o carinho dos ponte-pretanos e que esse 1 minuto de silêncio seja em prece aí em prol da sua alma, né? Eu estava conversando ontem com meu grande amigo José Carlos Moreira, meu vizinho perto da prefeitura. Alô, Zé Carlos Moreira, meu querido amigo. Eu passo ali, era às 7h30 da manhã da segunda-feira, falávamos da ponte e falávamos dos grandes ponte-pretanos, aqueles ponte-pretanos
de antigamente. Ele me conta cada história, cara, de verdadeiros abnegados, né? Doutor Olímpio Dias Porto tinha uma chácara. E ele forrava o carro dele de um bando de coisas que trazia da chácara, chegava em frente ao majestoso, assim que fez o refeitório, chamava a cozinheira, todo mundo, aquele bando de coisa, era fruta, era verdura, tudo pra ponte. Gente, a ponte é rica, a ponte, ela tem um problema financeiro terrível, mas a ponte tem todos os defeitos do mundo, um time carente de título e tudo, mas tem uma coisa, eu falei, Zé Carlos, só percebeu uma coisa? A macaquinha não morre. A ponte cresce na adversidade, a ponte aparece na dificuldade e sempre aparece alguém que queira a Ponte Preta. A ponte assassina, tem um monte de defeito, um baita azar disso daquilo, mas ninguém fala, pô, e os que salvaram a ponte, hein? Sempre tem alguém que quer a macaquinha. E final do nosso Concentração, vem aí, Ponte Chapecoense com o amigo Batista, e até já! Integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirante, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Jornada Bandeirantes.
Luiz Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Série B, Bezona, Ponte Preta e Chapecoense, partida marcada para 21 horas e 30 minutos, majestoso. 18 graus a temperatura neste momento. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. A bola vai rolar e você vai se emocionar. Jogo importantíssimo para as pretensões da Macaca. Neste momento, a movimentação no gramado. Times fazendo o trabalho de aquecimento. Pela esquerda das cabines de rádio, o time da Ponte Preta, e pela direita, o time da Chape. A Macaca vai para o campo. Outra vez para enfrentar a Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, frente a frente, duas forças do futebol do Brasil. E agora as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Na Bandeirantes, opinião em dose dupla, Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite para você. Para você também, Batista, uma boa noite para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, um jogo importante para a Ponte, né? Até para voltar, para encontrar novamente o caminho das vitórias. A Ponte, que fez um bom jogo contra o Bahia, na minha opinião, não merecia o resultado negativo. O resultado de empate seria o resultado correto. Mas a gente sabe como é o futebol, né? Eu gosto do retorno de alguns atletas ao time da Ponte, Norberto, retornando ao time, Fábio Sanches, Arthur, Amaral, né? O Luca, ou seja, o time da Ponte reforçado, na minha opinião. Ele vem com uma mudança de meio de campo, é claro que nós vamos ter que esperar a bola rolar para ver como será esse posicionamento. Pode ser que ele venha com o Fecinho aberto pelo lado, Pedro Júnior, que ganha mais uma chance no time titular, aberto pelo outro lado, com o Lucas centralizado. Pode ser que ele venha com 4 homens de meio de campo, o Leonardo Amaral, Matheus Anjos e Fecim, e à frente Luca e Pedro Júnior mais soltos. Pode ser. Nós vamos esperar a bola rolar para definir isso, para ver qual é a plataforma tática implantada pelo Hélio dos Anjos. Mas nas peças, né, e o retorno desses atletas me deixa entusiasmado e confiante para uma grande vitória da Macaca hoje, Batistão. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. São muitas mexidas, todas elas são boas. Na teoria, expectativa positiva, na prática, só no momento em que a bola rolar. Daqui a pouco a bola vai rolar, partida marcada para 21 horas e 30 minutos.
Estádio Moisés Lucarelli, bola rolando dentro de instantes e a Macaca atrás de uma grande vitória. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Opa, um grande abraço, Batista, um grande abraço a todos da equipe aí. Queria no ar aqui pedir desculpas ao amigo Tigrão por não ter chamado aqui no Concentração, acabei me atrapalhando aqui, me emocionando aqui com as historinhas aqui do seu José Carlos Moreira. Até falei pro Giba, o Giba, e o Tigrão e tal. Pode ver no grupo aí, ele falou o Tigrão e tal, mas eu acabei me atrapalhando. Peço desculpas ao grande amigo Tigrão pela ponta esquerda e já brilhantemente analisa a equipe da ponte, hein? Olha, é o seguinte, na Libertadores, Nacional 3, marca o terceiro, hein? Red Bull Bragantino 0, com esse resultado, o Red Bull Bragantino não se classifica na Libertadores. O Vélez Sarsfield ganha 4-0 do Estudiantes de La Plata. Hoje também tem outros brasileiros. Flamengo, Sport Cristal jogam no Maracanã, 21h30. Palmeiras e Deportivo Táchira, 21h30 no Allianz Parque. Palmeiras já classificado, Flamengo já classificado. E o Atlético Mineiro é outra equipe brasileira também já classificada na Libertadores da América. Na Sul-Americana, Santos e Banfield da Argentina empatam 1-1 na Vila. Segundo tempo, nos acréscimos já. No finalzinho, e 2 jogadores do Banfield foram expulsos, hein? Jogando com 9 1-1, o Santos precisa marcar um gol para se classificar, porque na Sul-Americana somente o primeiro colocado de cada grupo se classifica. Teremos também hoje aqui a participação do Internacional, jogando no Beira-Rio contra o 9 de outubro do Equador. E o Atlético Goianiense joga no Equador contra a LDU, tá bom? E terminou pela Série B, lá em Recife, Sport 0, CRB 1. Uma vitória surpreendente, porque esse jogo deveria ser realizado ontem. Ficou para hoje, muita chuva e choveu de novo. Nesse momento, o Cruzeiro tem 19, em segundo Bahia 16, em quarto Sport 15, em quarto Vasco 14, em quinto Novo Horizontino com 13, em sexto lugar o Grêmio com 12. Olha a Ponte nesse momento, 14ª com 8 pontos e o Guarani penúltimo colocado também com 8 pontos ganhos. Nós teremos amanhã Londrina e Operário, na quinta-feira Vasco, Brusque, Ituano e Náutico, está bem repartida essa Série B, essa rodada. Na sexta tem também Tombense, Bahia, Criciúma e Cruzeiro. E no sábado, CSA e Novo Horizontino, às 19 no Castelão, Sampaio Correia e Guarani. Termina domingo, às 16 no Serra Dourada, Vila Nova e Grêmio, encerrando aí a mais uma rodada, a 8ª na Série B. Nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e o Leandro Renato no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo.
No Atacado Obra Já, você encontra tudo o que sua obra precisa pelo menor preço. Assento sanitário Roma, branco, caramelo ou cinza claro, Alumasa, R$ 18,90. Acima de 10 unidades, sai por R$ 17,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 ou acesse o site obrajá.com. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. Estamos em AM 1170 e FM 85.7 para Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Conversei ontem aqui em Campinas com o Wilson Rocha, o Rochinha, que tem uma rádio web lá em Ribeirão Preto, e ele diz que o som é ótimo. Ele curte o som da Bandeirantes. Grande abraço, foi um prazer rever o amigo aqui em Campinas, num evento da Federação Paulista de Futebol e também da CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior do Estado de São Paulo, e também do Sindicato dos Atletas Profissionais, premiando os jogadores e também técnico da Série A3 do Campeonato Paulista. E o Rochinha esteve presente porque o comercial subiu e emplacou aí 4 jogadores
na seleção do campeonato. Ele que cobriu o Comercial lá em Ribeirão Preto, vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista no ano que vem, e o Noroeste foi o campeão. O volante Leonaldi, apenas 20 anos, vai entrar em campo hoje com a camisa número 50. Comemoração aos 50 jogos com a camisa da Macaca. O atleta que integrou a base da Macaca a partir de 2020. Ele veio do Taubaté e subiu logo depois na sequência no time profissional. Fez 5 gols, todos na temporada passada. Esse ano ainda não foi na rede. O atual brasileiro da Série B, Naldi, lidera entre os atletas da equipe no número de desarmes, com uma média de 2,3 por jogo. Contrato do jogador vai com a Ponte Preta até 2025. E o Fecim, que estará em campo hoje, daqui a pouco, autor do gol lá no revés, derrota para a equipe do Bahia, placar de 2-1, soma 41 jogos disputados com a camisa da Macaca na atual temporada. Já são 16 partidas com 2 gols e 1 assistência. O time da Ponte está pronto, preparado e definido para enfrentar a Chapecoense. Partida que começa daqui a pouco, às 21h30, e aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Prazitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Prazitone.com.br. Kaique França, número 12, no gol da Macaca. Norberto, número 2. Tiago Oliveira, número 3. Fábio Sanches, 27. E completando o sistema defensivo, Arthur pela lateral esquerda, número 15. Meio de campo com 19, Amaral. Leonaldi, 50. Matheus Anjos, 55, e Fecim, número 20. Na frente, Luca, número 10, e Pedro Júnior, número 11. Kaique França, Norberto, Tiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, Leonaldi, Matheus Anjos e Fecim, Luca e Pedro Júnior. O técnico Hélio dos Anjos tem à sua disposição no banco de reservas, número 1 para Igor Vinhas. 4, Fabrício. 7, Moisés Ribeiro. 8, Dodô. 13, Bernardo. 16, Ramires. 21 para Marcos Júnior. 22, Igor Formiga. 23, Gabriel Venâncio. 26, Jean Carlos. 32, Fraga. 34, Luiz Fernando. Esse é o time da Macaca para pegar a Chape. Entre os estados, tu é sempre um esplendor. Chapecoense definida pelo técnico Gilson Kleina com Wagner no gol número 1. 15 para Ronei. 3 para Léo. 27, Frazan. 6, Fernando. Meio de campo com Marcelo Freitas, número 8, Betinho, 18 e Thiago Real, número 10. Na frente, Claudinho, 49, Luizinho, número 20 e 39 para Jonathan. Wagner, Ronei, Léo, Frazan e Fernando, Marcelo Freitas, Betinho e Thiago Real, Claudinho, Luizinho e Jonathan. No banco de reservas, à disposição do técnico Gilson Kleina, 85 para Saulo, 16 Victor Becker, 66 Kevin, 70 Rian, 38 Matheus Bianchi, 71 para Pablo Oliveira, 32 Lima, 73 Derek, 30 Rodrigo Varanda, 25 Maranhão e 13 para Orejuela. Esse é o time da Chape para enfrentar a Macaca. Arbitragem do jogo.
Trio baiano, Marielson Alves da Silva é o árbitro de campo. Assistentes, Eli Carlos Franco de Oliveira e Jucimar dos Santos Dias. No VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda, ele que é do Rio de Janeiro. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Macaca, um jogo importante para a Ponte Preta nesta noite no Majestoso. Eu esperava um pouco mais do público, né? Tudo bem, o horário é ruim, né? Uma terça-feira, mas o torcedor precisa realmente acreditar um pouco mais, incentivar o time da Ponte, né, que na última partida, como eu vinha dizendo, não merecia o resultado negativo. O resultado correto seria pelo menos um empate. A Ponte traria um ponto a Campinas, né, e traria também um pouco mais de confiança para esse combate hoje contra a Chapecoense. Tem lá o Gilson Kleina, que é um cara que conhece muito bem o Majestoso, conhece a grande maioria dos jogadores da Ponte, mas eu estou muito confiante. Gostei da escalação. A Ponte vem, na minha opinião, com um meio de campo modificado, porque ele pode sim manter a mesma plataforma, colocando o Fecinho aberto pelo lado, Pedro Júnior pelo outro e o Lucas centralizado. Mas pelas declarações do Hélio dos Anjos durante a semana, dizendo que teria mudanças significativas no time, eu acredito um meio de campo com 4 homens. Então ele faz Amaral, Leonaldi ali na volância e à frente Matheus Anjos e Fecinho, jogadores com características diferentes. O Fecinho um pouco mais agressivo, com um pouco mais de velocidade, né? O Matheus Anjos um pouco mais de cadência, um passe um pouco mais refinado, chegando também. Então vamos ver, claro que nós vamos esperar a bola rolar para definir como é essa plataforma implantada pelo Hélio, mas eu estou confiante. Eu acho que a volta do Fábio Sanches, a volta do Norberto, do Arthur na lateral esquerda, né? A volta do Luca a esse ataque pontepretano, isso traz uma confiança a mais. São jogadores que vinham muito bem naquele momento importante da Ponte na competição e retornam ao time titular. Então eu estou confiante. Eu acho, viu, Tigrão, que a Ponte tem tudo hoje para conquistar os 3 pontos. É vitória e vitória. Para mim, qualquer outro empate que não seja os 3 pontos é ruim para a Ponte. E você, Tigrão, o que espera da Macaca hoje, nesta noite no Majestoso? Lega, um abraço. Eu acho péssimo o empate. Claro que é sempre melhor do que perder. Mas a Ponte tem 33% de aproveitamento. É muito pouco. Muito pouco. A Chapecoense caiu também. Não vence há 4 rodadas, mas tem 41,5% de aproveitamento. Então a pressão em cima da Ponte é muito maior. Acho que o time que entra em campo hoje é um time mais balanceado, é um time com melhores valores individuais, que corrige alguns compartimentos que vinham muito mal na competição, como é o lado esquerdo da defesa, que funcionava até a última partida da sexta-feira contra o Bahia, com a presença do Fabrício e também do Jean Carlos, Fabrício na quarta zaga e o Jean Carlos do lado esquerdo, e foi por ali, lógico, que o Bahia explorou bastante as vulnerabilidades da Ponte. No meio-campo, claro que o time tem desfalques aí, porque é evidente que há uma compensação, né, com a volta do Amaral. Mas o Ramon Carvalho vem bem, né? Ele vem fazendo um campeonato de muita regularidade. Então vai fazer falta. Claro que vai fazer falta. Você não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Vem como o Danilo Gomes na frente. Danilo Gomes até agora não foi na rede ainda, mas vem claramente evoluindo. Aliás, fez uma boa partida também lá em Salvador. Aí vem o Pedro Júnior, que não joga há muito tempo. Tem muita dificuldade, né? Tecnicamente falando, tem muita dificuldade. É um jogador voluntarioso, mas com dificuldade para fazer gol, com dificuldade para preparar, para evoluir com a bola. Vamos ver, tomara que dê certo.
E a configuração tática, você foi feliz na observação. Nós teremos que esperar os primeiros movimentos para ver se ele monta um tradicional e ortodoxo 4-4-2, puxando o Fecim numa das meias, deixando o Matheus Anjos na outra, um destro e um canhoto, ou se ele faz no 4-3-3, centralizando ora o Pedro Júnior, ora o Luca. Quando tiver um centralizado, o outro cai pela beirada, e aí deve ser pelo lado esquerdo, e ele abre o Fecim como um terceiro atacante, canhoto, fazendo o lado direito mais ou menos a função que vinha sendo executada pelo Danilo Gomes. Precisamos ver no comecinho da partida, ver o posicionamento dos jogadores, para entender exatamente como é que será essa configuração, como é que será o desenho tático do time da Ponte. Contra uma Chapecoense que também vem com desfalques, que também vem pressionada, mas que vem para jogar de mão. E que ninguém imagine uma Chapecoense retrancada. Que ninguém imagine um time catarinense apenas esperando a Ponte. Não, com a bola a Chapecoense vai jogar e é um time que tem uma ótima performance fora de casa. Inclusive ganhou do Grêmio em Porto Alegre e ganhou do Novo Horizontino fazendo 3-1 dentro de Novo Horizonte, Novo Horizontino que começou a rodada na 5ª posição. Então, um time perigoso, não é só reativo, é um time que se defende bem e que não costuma apenas esperar e jogar por uma bola. Ele vai para cima também quando tiver a posse da bola, porque conhece, inclusive, né, a própria parte psicológica desse time da Ponte, que vem muito abatido depois de tudo aquilo que andou acontecendo, Campeonato Paulista, rebaixamento, todo mundo sabe. Agora, em caso de um empate, eu acho que a Ponte começa a entrar numa zona realmente muito perigosa da competição. E em caso de derrota, ela morre, ela já dorme praticamente aí, não porque a rodada está picotada, ela está bem dividida, né? Jogo terça, jogo quinta, jogo sexta, jogo sábado e jogo domingo. Então hoje ainda não, mas ao final da rodada, em caso de derrota, seguramente a Ponte estará na zona de rebaixamento. E aí vira aquele inferno de novo, aquela situação de muita complicação, aquela situação de preocupação, aquela situação de ansiedade e de um lado psicológico ruim, de uma autoestima muito baixa. Então é importante, eu acho também que a Ponte não merecia ter perdido o jogo na Bahia e que se jogar com aquela disposição e acertando um pouquinho mais a questão da finalização, que a Ponte pode sim ganhar o jogo. Não atribuo favoritismo pela instabilidade da equipe, pela volta de muitos jogadores que estavam ausentes, que perderam ritmo, casos de Fábio Sanches, Arthur, Norberto, o próprio Fecim que está voltando agora, Pedro Júnior, Luca. A Ponte tem mais de meio time que não vinha jogando. Torçamos para que eles não sintam muito o ritmo e que tenham a consciência da importância de uma vitória na noite de hoje no estádio Moisés Lucarelli. Vai rolar a bola, tá tudo pronto no Majestoso e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Muito obrigado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Gleger Zorzin traçaram as possibilidades aqui no pré-jogo de Ponte Preta e Chapecoense pela Série B, a Bezona do Campeonato Brasileiro. A Ponte vem com o uniforme número 1, todo em branco com a faixa transversal em negro, e o time da Chapecoense também com seu uniforme número 1, uniforme todo verde, calções verdes, meiões também verdes e claro a camisa. A Ponte toda de branco, camisa, calção e também um meião, tudo de branco, um tudo de verde e o outro todo de branco. Ponte com o uniforme número 1 e a Chapecoense também com o seu uniforme número 1. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br
Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. Neste momento, os jogadores estão se preparando para 1 minuto de silêncio. Vamos acompanhar aqui a homenagem às vítimas do novo coronavírus e também faleceu aos 87 anos o conselheiro nato, ex-vice-presidente pontepretano Emílio Fernandes Olmos. Foi um dos responsáveis pela semana, a criação da Semana Pontepretana, data inserida no calendário oficial do município. Que Deus o tenha em bom lugar. Apita o árbitro, a bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o jogo no instante, o Moisés Lucarelli neste primeiro tempo. O time da Macaca ataca contra o gol dos portões monumentais do estádio Majestoso e, consequentemente, a Chapecoense ataca contra o gol da linha do trem. A partida começa já com uma falta. Luizinho está no solo, caiu, reclamou. Foi o acompanhamento do Arthur, ele veio por trás. E olha, o Luizinho quase atropelou o assistente, hein? É que o assistente ali parece ser de circo. Se esquivou, deu um hein? Salto de lado e se esquivou, deu né? uma esquivada ali, quase que ele vai pro chão, hein? Falta pra Chapecoense, falta perigosa, hein, Batista? Falta para Chapecoense, a primeira falta do jogo é pela direita no campo de ataque, vem para a bola. Toma a posição Edinho para fazer o levantamento lá pela direita. Aliás, Betinho, autorizado. Betinho vai para a bola, arma a perna direita, não há barreira. Meteu de perna direita a bola cruzada na área. Houve o desvio lá atrás do Amaral. Fácil, Kaique França saiu para pegar, pega em definitivo. Atacado Obra já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Ou chame no WhatsApp 999 357534. Acesse Obra Já e saiba mais. Acesse obrajá.com e saiba mais. Domina lá atrás, a Leonaldi bate de perna direita, soltando o jogo pela direita, vem pra bola, rolou, Fessim, vem Luca, perna direita, bola cruzada. Houve um desvio na defesa, vai pra fora pela linha de fundo em escanteio. Ela pela direita, escanteio pra Macaca, o primeiro escanteio do jogo. Na marca de 2 minutos e 40 da etapa inicial. A torcida ajuda, joga nas arquibancadas. Escanteio, vem pra bola, o time da Macaca vai subindo ao ataque, colocando a zagueirada lá dentro. Autorizado, levantamento, Fessim na área, subiu, toca de cabeça, Fábio Sanches. A bola vai embora pra fora pela linha de fundo em tiro de meta no campo de retaguarda pra Chape. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil.
Se manda o time da Chape pela direita no campo de ataque. Vem Arthur, tira, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita para o time da Chapecoense. 3, quase 4, primeiro tempo. Vem para a bola pela direita, Ronei para fazer a reposição para o time verde e branco de Santa Catarina. Lançamento de bola pela direita, tenta a penetração, vai para a bola, tentou levar Luizinho. O Arthur vai lá para conversar com o Bandeira. Reclama de uma falta, a bola saiu para a linha lateral. Reclamou de um toque de braço, o árbitro não marcou a falta, deu apenas o arremesso lateral para Macaca. Racha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rachaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 18 graus a temperatura em Campinas. Vai sair jogando lá atrás o time da Macaca, quase 5 do primeiro tempo, Arthur cobra. Recuando na zaga, Fábio Sanches está reaparecendo no time Ponte Bretano depois de uma recuperação de contusão. Ele toca para Thiago Oliveira, virando para Norberto pela direita, bate, levanta. Bola espichada pela ponta direita, vai para lá Pedro Júnior, chegou empurrando. O árbitro viu e empurrou Fernando, é falta no campo de defesa, falta. Pertence à equipe da Chapecoense. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo! E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos e 40, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso, Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Olha, Batista, na Vila Sul-Americana, o Santos empatou 1-1 com o Banfield da Argentina, mas se classificou porque o União La Calera tomou um gol no finalzinho do União Católica. O União Calera venceu 3-2, mas por um gol o Santos se classifica e segue firme na Sul-Americana. Um abraço à Luana Priscila e também ao Gerson de Pereira Barreto. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ô, Gleger, você disse que ia esperar a bola rolar para fazer uma análise se o sistema estava diferente ou não. Já deu para fazer uma análise no sistema do Hélio dos Anjos? Já deu sim, Batista. Vai lá, depois eu concluo. Luca toca na bola, bate de perna direita, soltando para Pedro Júnior. Outra vez para Luca, pé direito, bateu pro gol. Defendeu Wagner. Batida cruzada na chegada lá pela direita. Luca queimou pro gol mesmo sem ângulo. Wagner conseguiu fazer a defesa. Boa defesa do Wagner, chute do Luca, pois não, Gleger? Boa defesa do Wagner numa chegada do Luca. Não, Batista, mas assim a ponte, você vê que o Pedro Júnior, camisa 11, vem aberto lá pelo lado esquerdo, né? E o Fecim, que eu esperava que seria ali um quarto homem de meio de campo, está aberto aqui do lado esquerdo. Então a ponte com o Pedro Júnior aberto lá direito e o Fecim aberto lá esquerdo. Não muda a plataforma. O Matheus Anjos, ele faz uma espécie de segundo atacante ali ao lado do Luca, fechando com 2 linhas de 4. A Macaca não está errado, tá? É que eu esperava o Fecim vindo por dentro. Mas ele mantém assim a mesma plataforma, defensivamente ainda mais. Olha a Chape. A Chape, lançamento no campo de ataque, sai lá atrás da sua área de confinamento. Kaique França rasga de perna direita, tira. Mandou para fora, para a linha lateral. Fernando cobra, arremesso lateral. Solta o jogo no campo de ataque, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Thiago Real faz o giro, escapa na marcação, toca na lateral. Fernando volta, vai andando para trás, tipo caranguejo. Marcação do Pedro Júnior. Chegou, a bola escapou, saiu para a linha lateral, é arremesso, Fernando cobra. Toca na frente, 8 minutos passados do primeiro tempo. Chega lá atrás, Amaral para tirar. Tira, a bola tocou no Betinho, voltou, Amaral tentou levar, foi desarmado, mas com falta, o árbitro paralisa e marca.
É falta para Macaca. Já cobra Leonaldi. Tocando pela direita do campo de ataque para Norberto. Na frente para Pedro Júnior. Soltou por dentro para Luca, para Pedro Júnior. Esperava que alguém chegasse lá na frente e ninguém foi. Fecinho estava aqui por dentro. Ninguém chegava porque quem começou a jogada foi o Luca. Então o Luca não poderia estar lá. Pedro Júnior errou o passe, a bola saiu. Valdemir Gomes, a sua análise também, Tigrão, sobre a plataforma tática, o começo do jogo do time do Hélio dos Anjos, Ponte 0-0 contra a Chapecoense até aqui em Tigrão. Um 4-3-3 mesmo. 4-3-3. Vamos ver como é que se posiciona aí o Matheus Anjos, né? Porque fica a responsabilidade da armação e da aproximação meio campo-ataque em cima dele. Fecinho na esquerda, o Pedro Júnior lá direito. O Lucas centralizado, meio desambientado, porque ele gosta da beirada. Pode a qualquer momento haver uma inversão do Pedro Júnior vir por dentro e o Lucas abrir um pouquinho na beirada. É um 4-3-3. Ele muda nominalmente bastante o time, mas não muda a plataforma tática, não muda o desenho. É agora a Ponte com dificuldades na partida. Placar de 0-0 no Majestoso. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Majestoso, Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Alô, Edu Pinheiro. Olha, Batista Sul-Americana, Beira-Rio, gol do Inter. Inter 1, 9 de outubro do Equador 0. Nesse momento empata o 9 de outubro, hein? Empatou 1-1, portanto, lá no Beira-Rio. Alô, Dyer, Cezinha, que morou no São Marcos, hoje mora em Bauru. E o Lucas de Hortolândia. Ronay meteu o pé direito, levantou na área, Jonathan, toca de cabeça, Kaique França, bola lenta, ele saiu para pegar, pegou com enorme facilidade o Kaique França na cabeçada do Jonathan, sai jogando perigosamente lá atrás, Kaique França pela direita, Thiago Oliveira, rolando, entregando para Norberto, ele de perna direita, carimba o corpo do adversário, e a bola escape, vai para a linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Bola aberta pela ponta direita, Luca beiradeando o campo, arranca, vai para a linha de fundo, encana a marcação, a bola foi embora. Para fora pela linha de fundo, Frazan chegou na carrinhada para tirar. Mandou rente ao pau da bandeira, a bola saiu. Já cobra, tem pressa, veio pela direita, se manda o time Ponte Pretano, Norberto. Recolhe, domina, tocando para Pedro Júnior. Para Matheus Anjos, ele perdeu a bola, cochilou, cachimbo caiu. E aí a bola foi embora para fora pela linha de fundo no toque do Norberto em tiro de meta para Chapecoense bater. Batista, o cachimbo caiu ali, né, viu? Olha, e o Batista, a Chapecoense vem com um estilo de jogo, você vê que ela dá a bola para a Ponte, né? E pressiona na marcação para tentar essa roubada de bola. A Ponte faz isso também, né? Você vê que a saída de bola ele tenta dificultar, mas a Chapecoense inteligentemente já dá o chutão, né? Se posiciona à frente para uma segunda bola e tá aí, ó. Tá com a posse de bola. A Ponte joga perigosamente lá atrás. Não gosto disso, né? Não gosto. A Chape já prepara para roubar essa bola e tentar chegar ali num lance perigoso. Olha a Chape aí, ó. E vem o time da Chape, lançamento para Thiago Real, perdeu, recupera a posse de bola, vem no contragolpe, o time da Macaca não consegue se organizar, vem Frazan, está lá na frente, tentou o passe, chegou na dividida, falta. Amarelo, hein? Jogo picotado, essa é a 12ª falta. Aliás, 9 faltas, essa é a 9ª falta em apenas
12 minutos de jogo. Nossa, mas o Leonaldo foi forte demais no lance. Vai tomar cartão, né? Merecido o cartão amarelo. Foi muito forte, cara. Já deu um pontapé ali no jogador, o Leonaldo. Para mim, merecido o cartão amarelo. Cartão amarelo para Leonaldo, camisa número 50. Camisa número 50, comemorativa aos 50 jogos do Leonaldo com a camisa da Macaca. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Amarelo. Amarelo, mais um. Tomou o Luca ali, tomou o cartão amarelo por reclamação e continua ali esbravejando com o árbitro, ó. O pessoal tentando tirar, ele já tá amarelado. Olha, é uma coisa que eu não consigo entender, né? A burrice de determinados jogadores. Se comete uma falta, como foi o caso da falta do Leonaldo, o cara da Chapecoense vinha com tudo para cima, quase a entrada da área. Justificável. Agora, cartão por reclamação é burrice aguda. Não, e fica batendo Nenhum boca árbitro ainda. muda, a menos que tenha VAR. Mas o VAR não chama para cartão amarelo, gente. Exatamente. Tomou o cartão e ainda fica aí, ainda fica insistindo, né, Batista? Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Ou chame no WhatsApp 999-3575-34. Acesse obrajá.com e saiba mais. Falta para Chapecoense, Fernando e Betinho. Vamos ver quem é que vem. Fernando bate com a esquerda, Betinho com a direita. Partiu, Betinho, pé direito, bateu. Pega, Kaique França. Batida de perna direita, bateu forte o Betinho, Kaique França. Fez a defesa sem rebote, o goleiro Ponte Pretano. Esse jogo não vai terminar bem, hein? É muito pontapé, um jogo terrivelmente picotado. A 10ª falta, estamos com 15 minutos, é quase uma falta por minuto. E uma falta feia ali da Chapecoense. Domina no campo de defesa, a Macaca, 16 agora do primeiro tempo, 0-0. Levantamento de bola para Arthur, ele joga nas pernas do adversário, vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, na autorizado, vem Arthur, na lateral, prepara, vai usar a força do braço, não, preferiu o toque lá no fundo pelo setor esquerdo, vem para a bola dominando o Fecim, ele pisa na bola, marcação dobrada em cima dele, ele caiu, recupera a posse de bola, o time da Chapecoense levantou-se rapidamente, Fecim tomou, dominou, Luizinho, chegou, marcou, tirou, o árbitro para marcar. Impedimento. Impedimento no ataque da Macaca. É, o impedimento, o Fecim ficou ali enrolando, eu não sei, né, Batista, tenta fazer uma jogada, olha lá, ó. Ele perdeu a bola, aí tem o passe ali, ele estava em condição irregular, mas poxa vida, tem jogadores da ponte, tira a bola dali, muito toquinho de lado, né, pouca evolução, precisa ser um pouco mais inteligente o jogador, pô, tá jogando em casa, precisando da vitória, ficar com essas frescuras ali na beirada do campo, mas impedimento já cobrado. Olha, a Ponte tem que bater um papo, né? Conversar, chamar as falas. Bater uma caixa, né? É, bater uma caixa com alguns jogadores ponte-pretanos. O Danilo Gomes foi excluído dessa partida de hoje, tomando o 3º cartão amarelo por reclamação. Hoje, agora há pouco, Luca toma cartão amarelo por reclamação. Ou seja, começo da partida e o atleta já está pendurado no jogo de hoje. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E tem coisa que eu não entendo. Hoje, Echaporã, titular, não está nem no banco de reservas. E o Alisson, o imediato substituto do Amaral, também não está nem no banco de reservas. Vai entender um negócio desse. O cara sai de titular para nem figurar no banco de reservas.
E aqui mais um cartão amarelo. Cartão amarelo pro número 18, Betinho. Deu uma chegada ali no Luca. Pra mim, merecido o cartão também, né? O Batista, tem umas coisas no futebol que a gente não entende, né? E eu concordo plenamente. O Echaporã, nós falávamos, inclusive, né? Que poderia ser o ataque aí, Luca e Echaporã, né? O Echaporã jogou... Falávamos hoje nos donos da bola. Foi titular na última partida, não tá nem no banco. O Alisson, que é bom jogador, inclusive, também não está figurando nem no banco. Domina o time da Chapecoense no campo de ataque, placar de 0-0, Fernando rolou a bola por dentro, a Chape domina pela esquerda, levantamento, bola cruzada, saiu lá atrás, Kaique França, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, quase 20, primeiro tempo, 0-0, que jogo feio, que jogo picotado em Tigrão. Picotado, muitas faltas, muita deslealdade, mas a Chapecoense é melhor. Quando tem a bola, trabalha melhor, evolui e bota lá dentro. Não do gol até agora, mas na área. Kaique França já pegou nela 3 ou 4 vezes. E a Ponte, não troca 3 passes. Agora uma pichotada ali do Amaral que se recupera. Então, é melhor a Chapecoense. Pronto, evolui. Fica mais com a bola e a Ponte vive disso daí, do Luca. Tentando, obviamente... na individualidade, caindo ali pelo lado direito e não centralizado. Aí a Ponte põe ele, o Pedro Júnior do lado direito e ninguém dentro da área. Né? Porque o Luca, no cacuete, né? Instintivamente, ele acaba caindo pela beirada. Então, não faz uma boa partida a Ponte. Até agora não deu encaixe. E o Matheus Anjos, lamentavelmente, volta a ser no jogo de hoje até agora. É muito cedo ainda. Com já 3 passes errados e perdidos sem se achar em campo, apenas 20 minutos. Torçamos para que ele se recupere, mas até agora volta a ser o velho Matheus Anjos. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa. Domina o time da Ponte, Fecinho entrou na área, balançou, saiu da falta, bate de perna esquerda, a bola vai embora para a linha de fundo. Ele reclama dizendo que houve um desvio. O árbitro faz sinal com o dedo dizendo que não. Boa jogada do Fecinho. Fecinho chamou a falta, chamou o pênalti, mas a falta não aconteceu. Na marca de 21 minutos passados do primeiro tempo, a boa chegada da Macaca com o Fecinho, que gosta de fazer gol no estádio Moisés Lucarelli. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. 0-0, veio lá atrás, a Léo domina para o time da Chapecoense, entrega de graça no peito do Amaral. Ele domina, mas erra o passe no rebote, apareceu o Arthur para dominar pela esquerda. Erra o passe também, um festival de erros. Vem Wagner, o goleiro, bate, levanta no campo de ataque, vem lá atrás para afastar, toca na bola, Leonaldi de cabeça pela direita no campo de ataque para Norberto, para Pedro Júnior, tentou, conseguiu, escapou da marcação, vem na beirada do campo, meteu o pé direito, a bola cruzada na área para Matheus Anjos, chega para tirar, afasta Frazan, tira, mandou para fora pela linha de fundo, é mais um escanteio, escanteio lá pela direita no campo de ataque para Macaca bater. Momento de grande expectativa, a galera atenta e ligada, Fecinho coloca a bola no quarto de círculo, zagueirada da Macaca na área, aí vem a Macaca, Fecinho, pé canhoto, levantou na área, desvio lá dentro, chega Thiago Real ajudando a defesa no contragolpe, a bola veio pela esquerda, domina tentando a passagem, Luizinho no campo de ataque, tentou sair,
não conseguiu, saiu com bola e tudo para a linha lateral. Cobrança de arremesso, a Ponte tem pressa, tá pilhada no jogo, quer a vitória, 23 minutos do primeiro tempo. Domina lá atrás, Fábio Sanches, recolhe o quarto zagueiro, tocando para Arthur, levanta a bola de perna esquerda na área para Fecim, pé canhoto, cruzou na área, chega tarde Pedro Júnior, a bola continua viva dentro da grande área, Matheus Anjos não conseguiu dominar, vem Leonaldi. Chega, comete a falta. O árbitro marca a falta para Chapecoense lá atrás no campo de retaguarda. Foi malandro o Betinho agora, né, Batista? Deixou o corpo ali. Para mim não foi falta do Leonaldi, né? O Hélio tá esbravejando ali com a marcação do árbitro também, né? Mas olha, eu acho que o jogo tá muito equilibrado. Os dois times, o jogo é muito ruim tecnicamente, tá? Diga-se de passagem, mas tá equilibrado. Você vê que a Chapecoense ainda não criou nenhuma chance e a Ponte também não. Jogo muito truncado, muita, não vou dizer pancadaria, mas é uma falta para lá, falta para cá, cheio e poucas alternativas de ataque, né? A Chape está tentando, vai lá, Batista. Se manda no campo de ataque, Luizinho, pela lateral da grande área, vai a Chape, meteu o pé direito, a bola cruzada na área, chega para tirar. Leonaldi estica a perna até o limite, onde deu, tira de dentro da grande área, joga para a linha lateral, Fernando, vem para a bola para fazer a reposição para o time da Chape, lançou para Jonathan dentro da grande área, ele dominou, levou para a linha de fundo, a bola escapou, saiu, é tiro de meta para Macaca. Atacado Obra já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Ou chame no WhatsApp 999-357534. Acesse obraja.com e saiba mais. Pois não, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Uma cena engraçada, né? Porque o Hélio, ele tem aquele jeito dele de ser, ele fica que nem um bicho na jaula, né? Ele anda pra lá, anda pra cá, parece que ele quer escapar, ele esbraveja, ele baba, ele espuma. E ele tava fazendo isso e a câmera pegou o pessoal do banco da Chapecoense. Todo mundo rindo, achando muito engraçado esse estilo do Hélio dos Anjos. Foi um momento de descontração. Domina pela ponta direita e escapa Norberto, puxa, vem pra dentro, deu um tapinha na bola, tentou, não conseguiu a tabela, Betinho, foi pro solo, o árbitro parou, marcou a falta. Olha, eu até pagaria se eu conseguisse o áudio do Hélio dos Anjos durante os 90 minutos, aquilo que ele fica falando. Deve ser uma coisa hilariante, né? Porque uma coisa é a caminhada. E ele caminha, inclusive, puxando uma perna. Ele já contou pra gente já contou, o que aconteceu. Ele até se sente muito feliz de poder andar, porque teve um problema seríssimo de coluna e quase que ele ficou de cadeira de rodas. Mas outra coisa é a voz dele, né? O palavreado, ele vociferando ali naquela área de confinamento do treinador, deve ser uma coisa realmente sensacional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2 ocasiões, inclusive, é exatamente isso, Batista. Ele esbraveja mesmo, ele cobra do time, ele chama o jogador, ele fala, ele canta a jogada, o jogador tenta uma jogada, ele fala, pô, nós treinamos aquela jogada, tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Então, exatamente, o juiz dá uma falta, amor, mas não foi, mas lá teve uma falta igual lá que você não deu. Então, ele joga junto o jogo todo. Olha ele lá, ó, tá lá na beirada do campo, lá, ó, cantando a jogada. Esse é o Hélio dos Anjos. E olha, e diga-se de passagem, eu acho muito legal isso, sabe? Porque o jogador, você vê que o time da Ponte pode não ser tão bom tecnicamente, né? Limitado, mas é um time que está atento, ligado, correndo o jogo todo, justamente por esse perfil do Hélio dos Anjos que está ali na beirada do campo. Claudinho domina, se manda, avança para o campo de ataque com a perna direita, solta o jogo, entregando no campo de ataque para Marcelo Freitas, na lateral para Fernando, toca, arranca, vem por dentro, Fernando, pé canhoto, uma bomba, vai embora para fora pela linha de fundo, ninguém marcou. Norberto ficou um boqueirão aberto nas suas costas por ali. Penetrou o Fernando da lateral da grande área, soltou a perna. Uma bomba mais para fora. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para a Ponte Preta.
A linha de cortadores elétricos Aptitã possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso, Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Olha, pelo Allianz Parque lá, Libertadores, Gustavo Scarpa marca 2 vezes, a segunda de pênalti. Palmeiras 2, Deportivo Táchira da Venezuela 0. Alô, Alexandre Balista do Chapadão, Lucas na Vila Boa Vista, o Antônio Jardim Chapadão e o Modesto de Araras, hein? O nosso muito obrigado. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like para nós. Dê um like. Seja seguidor. Faça a sua inscrição na página. Lembre-se de ativar o sininho. Sempre que tiver uma transmissão, um programa ou transmissão de jogo, o sininho vai tocar te avisando que tem live nova. Torinho tentando a passagem, o time da Chapecoense no campo de ataque vem pra bola. Domina Marcelo Freitas, levantou o jogo lá pelo lado esquerdo no campo de ataque, vai pra bola. Tentando a penetração, Claudinho rolou a bola pra Thiago Real, pra Fernando, a bola cruzada pra trás, tira! Norberto chega para afastar, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para a equipe da Chapecoense bater. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas, na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Vem pra bola, toma posição lá pela esquerda, na marca de 30 minutos. Vem pra cobrança de escanteio a Chapecoense. Vai pra bola, Chapecoense, zagueirada da Chape dentro da grande área. Estádio Moisés Lucarelli, é o gol da linha do trem. Partiu, vai pra bola, Jonathan, o Claudinho levantou a bola na área, tira lá atrás, Kaique França, não vale nada. O árbitro já parava para marcar uma falta em cima do goleiro Kaique França. Batista. Oi, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. É uma loucura o esquema da Ponte. Uma doideira. Começou no 4-3-3 e aí o Matheus Anjos, ele quer ser o quarto atacante. E aí o meio de campo da Ponte tá ficando só com o Leonaldo e os dois moleques. Pode prestar atenção. Olha lá, tá vazio, ó. Olha lá, olha agora. Leonaldo e Amaral. E olha lá onde está o Matheus Anjos. Lá querendo se projetar como quarto atacante. A bola não chega de jeito nenhum, olha lá. Tocaram nele, ele já perdeu com aquela tiriça costumeira. E a Chapecoense tomou conta do meio campo. Tá ganhando toda a segunda bola. Todo o rebote da zaga da Ponte tem mais jogador da Chapecoense para parar a segunda bola do que da Ponte. Então tem que ser totalmente cego taticamente para não ver que a Chapecoense está a pique de fazer o primeiro gol. Porque a Ponte não tem a ocupação e não tem o preenchimento de jogadores no compartimento mais importante do time de futebol, que é o meio-campo. Está jogando com 10, porque o Matheus Anjos não é meio-campista e não é atacante. E a Chapecoense tomou conta do jogo. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas.
Arthur com a bola. Ele veio pela lateral para fazer o passe por dentro para Amaral. Tocou na frente para Fecim. Girou em cima do próprio eixo, mas erra o passe na sequência e arma o contra-ataque da Chape. Vem, domina Claudinho, roda em cima da bola, fica no solo. Reclamou de uma falta, o árbitro não marcou, também não houve. Amaral pega a bola e solta para Matheus Anjos pela esquerda, pisa na bola, arruma, perde velocidade, recua, chama Amaral. Ele domina, soltando o jogo pela meia direita para Leonaldi. Recolhe, toca na lateral, se manda no campo de ataque. Pedro Júnior, outra vez para Leonaldi, cruzou na área, deu rebote, voltou Amaral, tocou, erra o passe, Betinho tira. A bola volta com o Arthur. Ele domina para o time da Macaca, que joga hoje toda de branco. Bola no campo de defesa, sai jogando lá atrás. Thiago Oliveira pela direita para Norberto, dali para Pedro Júnior. Lançou no fundo, vem Norberto, tentou o cruzamento, chega primeiro, Frazan, tira. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para Macaca bater lá pela direita no campo de ataque na marca de 33 minutos da etapa primeira de jogo. 0-0. Fecim toma posição zagueirada, Ponte Pretana lá dentro da grande área. Partiu Fecim, pé canhoto, levantou na área. Pedro Júnior furou bizonhamente. Foi dar uma paulada de perna direita, errou a bola, o pé dele voou lá na arquibancada. Que lance feio, hein, Gleger? É, lance feio mesmo. E anota aí, Batistão, Thiago Oliveira, amarelado, deu um carrinho ali, ó, no camisa número 15 da Chapecoense, o Rony. Olha que chegada, ó, cartão amarelo pro Thiago Oliveira. E o Pedro Júnior faz a leitura, né, cara? 2 passos para trás, domina a bola, ele tava sozinho. Quis dar um voleio ali, acabou furando bizonhamente. Thiago Oliveira tomou cartão amarelo, é o terceiro dele. Tá fora do jogo, próximo jogo contra o Sport. E adivinha quem vai jogar ou não? Será que é o Fabrício? Você acha que não? Acha que é o Fabrício? Mozart, Aldair ou Fabrício? Quem você acha que ele vai escalar? Ele vai escalar o Fabrício, com certeza, né? Certo. Pode ter certeza. Coloca o Fabrício na quarta zaga e o Fábio Sanches, que joga nas duas, vai para a zaga central. Thiago Oliveira deu um carrinho, cartão merecido, carrinho imprudente. E aí tomou o cartão amarelo, né? Para evitar que o jogador da Chapecoense arrancasse lá para frente. Tá caído, inclusive, até agora o Roney, que é o lateral direito, que sofreu a carrinhada ali do zagueiro central, Thiago Oliveira. E a gente percebe, né, Batista, a cobrança do Hélio ali, com calma, né? A bola estava atrás do meio de campo, acompanha o jogador, já vai para tentar matar a jogada, dá tempo de fazer a recomposição, se posicionar, toma um cartão, é o terceiro do Thiago, mas fica pendurado o jogo todo, né? Praticamente que, olha, nós estamos a 36 do primeiro tempo, fica praticamente o segundo tempo todinho pendurado, um zagueiro, num jogo duro, né? Jogo difícil, jogo truncado. Então, realmente, falta às vezes um pouco de sabedoria, digamos assim, para o atleta, né? Tá atrás do meio de campo, acompanha, vai correndo com o cara, leva o cara para o lado de fora do campo. Não, chega e já dá o carrinho e toma o cartão. Reporra seus dentes perdidos com implantes, é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odontoclinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. Thiago Real tentou descer lá pela ponta direita, cerca. A bola vai para a linha lateral. Toca na bola, Thiago Oliveira, é arremesso pela direita, vem Roney, cobrando outra vez, tocando para Thiago, tentou a passagem, Thiago Real, voltou no Roney, tira, afasta novamente, Thiago Oliveira, joga para a linha lateral, cobrança de arremesso pela direita, Roney, para Thiago Real, marcação por trás, a bola voltou, Roney, pé direito, centrou a bola na área, chegou para afastar, tira Pedro Júnior, a bola voltou, pé canhoto, bateu Marcelo Freitas, vai embora! Perda canhota, bateu firme, entrada da área, Marcelo Freitas, a bola foi embora, passou lambendo o travessão, saiu em tiro de meta, saiu com perigo, é tiro de gol para Macaca bater.
E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona. Bezona é aqui. Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Olha, Maracanã, Libertadores, marca o Flamengo com Isla. Flamengo 1, Sport Cristal do Peru 0. Flamengo já classificado. Alô, Maurício de Belém. Olha, o Arthur mora na Austrália, está de férias no Majestoso ao lado do Fernando Gramado. Obrigado, viu, Arthur? Aquele abraço. E o Luiz de São Paulo. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Futebol é comigo aqui na Bandeirantes. Muito obrigado pela sua audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Meta o dedo lá no botão. Meta o dedo no botão. Exatamente o botão do like. Meta o dedo, dê um like aí pra nós. Aê! Sensacional. Sensacional. Tá sentindo o Amaral. Departamento médico foi chamado. Ele tá sentindo. Parece alguma coisa ali, não sei se foi uma pancada no peito, mas ele leva a mão à altura do peito. E neste momento o departamento médico da Macaca está em campo para atender o menino da base. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Participe do Voltou, ganhou já. A cada R$500 em compras, ganhe R$50 de desconto na sua próxima compra. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já. Maca Móvel em campo. Amaral será retirado. Felipe Amaral será atendido fora das 4 linhas. Parece que está passando mal, né? Ele dispensa a maca móvel e vem caminhando lentamente. Está sentindo alguma coisa, levou inicialmente a mão no peito, agora leva a mão ali no pomo de Adão, aquele gogó. Uma pancada no gogó. É, tomou no gogó ali, né? No gogó, isso aí dói pra caramba, velho. Isso aí eu vou falar pra você, nem com chopp Heineken Sada. Está sendo atendido fora das 4 linhas. O time da Ponte momentaneamente vai com 10, vai com 1 a menos na linha. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Fábio Sanches domina na quarta zaga, soltando pela direita para Thiago Oliveira, ele sai lá de trás da zaga central, entregando, vem por dentro, o Amaral já está recuperado, está de volta no campo para fazer o passe invertido lá pela ponta direita, erra o passe, recupera a posse de bola Fernando, mas o árbitro está marcando que houve um toque de braço. Levou com o braço, o árbitro viu, marcou falta para Macaca bater lá pela direita. Vem para a bola se preparando para a cobrança na marca de 41 minutos da etapa primeira, 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Matheus Anjos beija a bola. Coloca a esférica na grama e vai lançar cruzado lá para a entrada da grande área. Zagueirada vai lá para dentro da área. Momento de expectativa. A Ponte ataca neste momento com bola parada. A Macaca na bola parada. Matheus Anjos partiu, pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás, Léo, afasta, tira. A bola sobra com o time da Macaca. Batida de Leonardo de perto, a canhota toca na rede, mas pelo lado de fora e vai embora. Para fora, pela linha de fundo, a bola passou por cima do gol. Em tiro de meta para Chape bater. Tem coisa que é legal, hein? Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro. Depois de limpar a garganta, ainda é muito mais legal. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra.
Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já. Placar de 0-0, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, este primeiro tempo, o placar é justo até aqui, hein, Tigrão? Jogo de baixo nível técnico, momentos de superioridade da Chapecoense, pouco mais organizada, ganhando o setor de meio campo. A Ponte não tem criatividade nenhuma, a não ser ficar trocando bola com os zagueiros e depois tocar essa bola para um dos meninos de meio campo que tocam lateralmente. Quem está tentando armar o time é o Tiagão. Vai vendo se tem jeito de dar certo. Tiagão desce até a linha média e tenta encontrar alguém lá na frente. A Ponte é um time divorciado. Eu vou dizer para você que é justo, sim, que a Chapecoense também mostrou muita limitação. Mas se nós tivéssemos que fazer um esforcinho para dar um gol pelo menos para quem jogou mais, seria a Chapecoense. Faz um jogo ruim, jogo fraco tecnicamente. Jogo horroroso, abaixo da linha da miséria técnica. Arremesso lateral, tem pressa, Norberto. Tocando para Leonardo, ele domina, bate de perna direita, levantou, bola cruzada na área. Pingou na grama, sobrou para Arthur. Arthur dominou, levou para o fundo, bateu cruzado. Em cima da marcação. Tocou no Luizinho e a bola saiu, foi embora pela linha de fundo. Em escanteio, vai para a bola Matheus Anjos, ajeita a bola parada. O time da Macaca vai levando a zagueirada lá para dentro. Autorizado, Matheus Anjos bateu com efeito. Wagner tira! Seria o gol olímpico. Bateu com muito efeito. Bateu de perna direita, Matheus Anjos, a bola veio pro gol. Tirou de soco Wagner, o goleiro, e faz a defesa. Time da Ponte domina com Thiago Oliveira. Ele no campo de ataque, rola a bola pela direita na lateral. Na marca de 45, tempo regulamentar esgotado. Vamos até 47-2 no additional time. Matheus Anjos domina, gira o corpo em cima da marcação, tenta levar, bate de perna direita em cima do Betinho, na frente, a bola voltou, Matheus Anjos tentou o calcanhar, chega para tirar, afasta pela direita, vem lá atrás, tentando levar Luizinho, erra o passe, chegou Amaral, tocou, lançou para Fecinha, a bola transpôs a linha lateral. É arremesso pela direita, campo de defesa para Macaca, para Chape bater. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte de assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, até aqui vai terminar a primeira etapa, já vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro com Edu Pinheiro. Não perca o intervalo. Bola pela direita, vem para a bola para fazer a cobrança de falta, o time da Chape pela direita, quem está lá é o Roney, autorizado. Meteu o pé direito, levantou na entrada da área, subiu lá atrás, Fábio Sanches, tirando de cabeça, a bola sobra, vem lá atrás, Matheus Anjos, domina, rola de lado, chama Norberto pela direita, ele recolhe no campo de defesa, vem pra bola, faz o break em cima da marcação, recua, toca lá atrás da zaga no campo de defesa, vai acabar o jogo, apita o árbitro e termina a primeira etapa. Majestoso, ninguém mexeu no marcador. Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Vem aí o intervalo inteligente. Alô, Edu Pinheiro. Não sei não, amigo Batista, não sei não, hein? 0-0, alô. Jair de Pedreira, otimista, diz que a Ponte vence por 2-0. A Ponte atacou para o gol de entrada.
Vários jogadores retornando ao time hoje. A Ponte joga com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, Leonaldi e Matheus Anjos. Fecim, Pedro Júnior e Luca. Olha, 3 amarelados da Ponte, Leonaldi e Luca, a 13 minutos. E o Thiago Oliveira, 34, deu um carrinho perigoso, né? E a entrada do Leonaldo no Frazan também foi perigoso. Olha, a Ponte deu 2 chutes, um do Luca, 6 minutos, chute de cruzado, e essa aos 45, o Matheus Anjos tentou aí gol olímpico. Agora a Chapecoense teve 2 chances, com o Fernando e com o Marcelo Freitas, ambos, a bola saiu, 0-0. E aí, Gleger Zorzin? Olha, Edu, que jogo ruim tecnicamente, né? Jogo muito ruim. Muito abaixo daquilo que eu esperava. Né? As duas equipes, tá? Não vou dizer, o time da Ponte luta, corre, briga. Né? A Chapecoense também, mas tecnicamente, jogadas, né? Triangulações, ultrapassagens, a gente viu muito pouco. Você viu o Luca sumido da partida também, o Pedro Júnior. Nós não ouvimos falar o nome do Pedro Júnior o primeiro tempo todo. Né? Teve só aquele lance lá que ele tenta dar aquele voleio que acabou furando. É muito pouco. Eu acho que a Ponte precisa... claro, de um chacoalhão no vestiário, até para ter um pouco mais de evolução na parte ofensiva. Você vê que na saída de bola, ajustou, né? Estava correndo alguns riscos ali. A Chapecoense, eu não sei se foi estratégia do Gilson, adiantar a marcação no início da primeira etapa, depois ele vem para uma linha média, né? E dá a bola para a Ponte para vir por um posicionamento diferente. Né? Isso deve ser alguma estratégia, porque nessa pressão a Ponte teve dificuldade no início, para a saída de bola, para tentar sair com qualidade. E aí, quando a Ponte tentava o chutão, a Chapecoense sempre bem posicionado, roubava a segunda bola e vinha, e foi inclusive alertada para o Tigrão isso aí no primeiro tempo, pelo Tigrão, que a Ponte não ganhava uma segunda bola, e justamente por isso, por esse posicionamento da Chapecoense, e quando você adianta o Matheus Anjos para fazer 2 linhas de 4, você tem que ter um homem ali ao lado do Luca. Só que o Matheus Anjos está muito divorciado, né? Ele tem que vir ali, claro, mas numa recomposição de meio de campo. Senão, realmente, fica um buraco ali e a Ponte não consegue evoluir absolutamente nada. Tenta uma jogada ou outra pelo lado, com o Norberto, o Arthur, que aparece muito pouco à frente, precisa soltar um pouco mais, né? Jogando nesse esquema, dá para você sair, pô. Você tem o homem ali do lado, o Fecim, você tem a cobertura de 2, você tem 2 volantes de marcação. Então, se você, numa eventual perda de bola, você tem a cobertura do volante. Então, dá para tentar um pouco mais, ser um pouco mais ousado, ser um pouco mais agressivo. O jogo é ruim, né? Eu acho que está muito correto o 0-0. Nenhuma das equipes fez por merecer abrir o placar. Claro, a Ponte joga em casa, no segundo tempo precisa sair mais, só que eu espero um time um pouco mais agressivo. Um time chegando um pouco mais, um time tendo um pouco mais a bola, com qualidade. Não adianta você ter a bola, mas ficar lá, Fábio Sanches, Thiago Oliveira, Norberto, Thiago, Fábio Sanches, Arthur, Leonaldo e Fábio Sanches. Isso aí não adianta. Isso é posse de bola que não evolui absolutamente nada. Agora, se você tem a posse de bola no campo adversário, rodando, triangulações, ultrapassagem, aí você bota pressão no time adversário. E é o que está precisando. E é o que precisa esse time da Ponte para tentar sair na frente no placar. Poucas jogadas de ataque, uma bola parada ou outra ali, mas olha, Edu, ficou devendo a macaquinha nesse primeiro tempo. Espero um time com uma postura diferente e espero um time mais agressivo na segunda etapa, Edu Pinheiro. Olha, professor Milton, lá do Handebol do Patrulheiros, como pode fazer um jogo contra o Bahia, um jogo desse agora contra a Chapecoense? Diz aqui também o Dantas, hein, Edu? Pelo nível técnico da Ponte, ela será rebaixada para a Série C. É o Dantas, hein? E vai para D também. Muito obrigado aqui, Atória, mudei, desisti, é isso aí. Olha, é o seguinte, em termos de Libertadores, Nacional do Uruguai 3, Red Bull Bragantino 0. Com essa derrota, o Red Bull Bragantino está eliminado da Libertadores, tá? Palmeiras e Flamengo já estão classificados, estão vencendo. Maracanã, gol de Isla, Flamengo 1, Sport Cristal 0. Allianz Parque, Palmeiras 2, Deportivo Táchira da Venezuela 0, 2 gols do Gustavo Scarpa. Na Sul-Americana, o Santos na Vila 1-1 com o Banfield, acabou, mas o Santos se classificou porque o União Católica do Equador fez um gol no finalzinho na União La Calera do Chile.
E aí, então, com esse golzinho, o Santos se classificou e o Não Católica perdeu, hein? É isso aí, o Santos, portanto, no saldo se classifica. E o Internacional Sul-Americana vai empatando 1-1 com o 9 de outubro do Equador, lá no Beira-Rio. E o Atlético Goianiense joga no Equador e perde 1-0 para a LDU. 0-0, já o Tigrão vai falar. Agora, 22h22. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. No Atacado Obra Já, você encontra tudo o que sua obra precisa pelo menor preço. Cuba redonda 290mm, transparente, sem aba Prismatic, R$ 119,90. Acima de 6 unidades, R$ 99,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 ou acesse o site obrajá.com. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Já chamando o Messi Tigrão, pessoal muito bravo aqui no WhatsApp, viu? Batata de Rio Preto, não joga nada, pessoal muito revoltado aí. Tigrão, foi tão ruim, que eu tenho 2 lances para reprisar, nem reprisei. Não compensa, Tigrão. O 0-0, Tigrão. Edu, um jogo realmente sofrível tecnicamente, mas a Chapecoense ainda deu alguma emoção. Levou 2 ou 3 vezes a bola com muito perigo para a linha de fundo, nas costas dos 2 laterais da Ponte. 2 laterais veteranos, experientes, não podem dar esse mole aí. Teve uma que o Leonaldo foi no limite do limite, não fosse a sua juventude, a sua explosão muscular. Ele não teria alcançado a bola para fazer o corte, a Ponte teria tomado o gol, né? Então não é que a Chapecoense sobrou, não, mas jogou mais do que a Ponte, e se o jogo foi horroroso, um time contribuiu mais para este nível técnico muito baixo, e esse time foi a Ponte. A bola não passa pelo meio-campo, o senhor Matheus Anjos, em boa parte do primeiro tempo, se posicionou mais à frente, e aí eu não sei se é uma iniciativa deles, jogadores dentro do campo, ou se é uma orientação do treinador, mas a verdade é que a bola saía dos zagueiros para os 2 volantes, e aí tem até um bom passe sim, o Amaral, ele até passa a bola melhor do que o Leonaldo, mas hoje ele errou muito, e se erra 3, num jogo onde você fica com a bola muito pouco, já compromete o desempenho do time, e ele atravessou uma bola bonita para o Arthur, esse certo, e depois errou 3 passes na sequência. E aí não era o passe curtinho, é aquele passe mais esticado, para tentar fazer o time evoluir. E aí dava o contra-ataque. E por que eu estou falando do posicionamento muito à frente do Matheus Anjos? Porque a Ponte começa a perder o meio-campo.
e começa toda a bola que é reboteada, toda a chamada segunda bola, que tem essas nomenclaturas imbecis, né? O jogo é jogado com uma bola só, como segunda bola. Então joga com 2 bolas. Mas a gente entra nessa aí, né? Acaba entrando no modismo, mas a segunda bola é rebote, né? Então quando alguém dá um chutão para frente, porque a bola não está passando no meio campo, e nós comentaristas falamos assim, se não está conseguindo evoluir de trás, sair jogando com qualidade, dá um chutão lá e briga pela segunda bola. O que é isso? É você dar o chutão, a zaga rebate, e você monta uma linha ali na intermediária ofensiva para tentar ficar com essa bola e estar mais perto do gol. E quando você é atacado, claro que você precisa ter ali também uma linha para tentar brigar por esse rebote ou essa malfadada segunda bola. Porque brigando por esse rebote, você desmancha uma possibilidade de recarga do adversário. E não foi isso que aconteceu. Por quê? Primeiro, a Ponte, quando evoluía, não tinha o meia. Aliás, não tem há muito tempo. Há muito tempo, né? O cara que pega e organiza, toca, sai, recebe e municia o ataque. É uma raridade hoje no futebol. Mas você pega, por exemplo, no time da Chapecoense, o Betinho, que é canhoto, fez isso. Até o Thiago Pinheiro Real fez isso. Escondeu a bola, veio, encostou com o lateral aqui do lado, recebeu de volta, fez 1-2. Num dos lances mais perigosos, esse que o Leonaldo tirou o pão da boca do atacante da Chapecoense, quem meteu o lateral da Chapecoense no fundo foi quem? Thiago Pinheiro Real, sempre injustiçado e perseguido por Sérgio Eduardo Pinheiro. Me lembrou Gerson hoje. Só Edu que não vê a bola que joga o Thiago Real. É uma espécie de Gerson destro, né? Deus do céu. Gerson de Oliveira Nunes. Então, claro que a gente está ironizando, tirando uma onda aqui, até porque não tem muito o que falar do jogo, né? A gente tem que inventar umas modas. Mas a Chapecoense jogou mais agrupada no meio-campo. Ela jogou mais junta. Ela tinha um distanciamento menor entre as linhas e ela conseguiu, com esse distanciamento menor, colocar 2 ou 3 jogadores de meio-campo chegando com qualidade à frente e numa ou outra oportunidade o Thiago Real, que aliás continuou mesmo, mas ele fez mais do que o Matheus Anjos, que na bola parada até que tem uma qualidade, sempre teve, bateu um escanteio ali interessante e mais nada. Mais nada. Agora, eu acho que ele precisaria receber essa bola um pouco mais próximo dos volantes e sem a bola recompor e se posicionar ali quando a ponta está sendo atacada, lógico que mais próximo, não é? Dos 2 volantes também, sem a bola quando está sendo atacado e com a bola receber essa bola mais próxima. Foi o que fez a Chapecoense, agrupou melhor. A Chapecoense colocou seus jogadores mais próximos e chegou. Ó, nós estamos vendo os melhores momentos agora. Uma chegada nas costas, absolutamente nas costas do Norberto, e chega chutando para fazer o gol o lateral Fernando. Pegou um pouco embaixo dela. Depois tem uma do número 8, o Marcelo Freitas. Ele limpa, tira completamente o Leonaldo da jogada e bate no ângulo. Chega só para fazer a obrigação, o Kaique França. Se ela vai um palmo mais baixo, teria entrado. Então a Chapecoense criou situações mais interessantes, mesmo também não tendo feito uma partida que possa ser considerada como pelo menos razoável. Mas a Ponte esteve tão abaixo de uma linha pelo menos aceitável de atuação, que com um pouquinho de empenho a Chapecoense foi melhor. E é isso que preocupa nesse time da Ponte. Depois de uma partida boa, apesar da derrota, que todos nós elogiamos, na última sexta-feira contra o Bahia, foi um castigo aquilo lá, tomar o segundo gol, numa desatenção da defesa ali pelo lado esquerdo, entre o Fabrício e o Jean Carlos, saiu o cruzamento e o Davó foi lá, o Igor Formiga também deu mole, o Davó se antecipou, se jogou na bola e fez o gol. Mas a Ponte não merecia perder. Fez uma partida tática legal, brigando, tocando, acertando uma sequência de 4, 5, às vezes 6 passes.
Hoje a gente não viu nada disso. Então, num primeiro momento, se abre as redes sociais, mesmo o WhatsApp da Bandeirantes, o torcedor perdeu, mas puxa, ó, eu gostei. Pô, se for assim até o fim, aí vem jogar em casa com a Chapecoense com 4 desfalques e não acha a bola. Então essa instabilidade, essa irregularidade, essa falta de constância do time da Ponte acaba levando a equipe para uma situação muito delicada no campeonato. Essa irregularidade é inadmissível para um time que deveria, na regularidade, mostrar que é bem treinado, que sabe o que faz dentro de campo e não resolve cada um a sua maneira. Torçamos para que no segundo tempo a coisa saia um pouco melhor e que a Ponte se ache em campo, algo que ela não fez na primeira etapa. Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Gleger Zorzino, intervalo inteligente e diferente do Rádio Brasileiro. Tudo pronto, apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca! Vai Macaca, 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 vai Macaca! Domina o time da Ponte, Fercinho rolou para Matheus Anjos, pé direito, cruzou na área, chegou Fercinho, entrou na bola, Pedro Júnior bateu, defendeu Wagner! Defesa espetacular do Wagner! Fercinho dentro da área, resposta da Chapecoense, partiu na entrada da área, bateu de perna direita, Claudinho, ela subiu, saiu, vai embora, pra fora pela linha de fundo. Que jogo quente no começo do segundo tempo, impressionante. Primeiro foi a Ponte Preta, lá dentro da área, passou batido, Luca, a bola voltou, o Fercinho dominou a batida e a defesa do Wagner, e na sequência, Chapecoense, a bola para fora, é tiro de meta para Macaca bater. Ninguém mexeu no segundo tempo. Todo mundo está no campo, tanto da Ponte Preta quanto da Chapecoense. Vamos lá, Gleger, faria alguma alteração no time da Macaca? Não, Batista, eu não faria alteração, não. E que grande defesa do Wagner, né? Teve ali a chegada, se eu não me engano, foi o Pedro Júnior, que finalizou. O Luca dá o carrinho, o Fercinho participa ali da segunda jogada ali por trás, e quem finaliza para a grande defesa do Wagner, eu acho que foi o Pedro Júnior. Pedro Júnior, sim. Pedro Júnior, né? Olha, que defesa, hein? Grau de dificuldade aí, escreve aí, Batistão, 7,95. 7,95, não foi defesaça. Defesaça pelo nosso regulamento é acima de 8. Domina Leonardo, soltando para Matheus Anjos, ele prende pela meia direita e já solta no corredor para Amaral. Abriu na ponta canhota para Arthur, meteu o pé canhoto, lançou na área, Léo tira. A bola voltou, Amaral dominou, limpou, preparou o tiro, entrou na área, bateu contra o corpo do adversário. A bola escapou pela linha de fundo, mas houve um toque de braço. E para você, Tigrão, alguma alteração? Faria alguma alteração na Macaca no segundo tempo? Por enquanto não, até pelas parcas opções de banco que a Ponte tem. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. E vem o time da Chape pela direita, se manda no campo de ataque, vem pra bola, Luizinho entrou na área, balançou o corpo, bateu, explodiu nas pernas do Fábio Sanches. Vai embora pra fora, pela linha de fundo em escanteio, escanteio pela direita pra Chape bater. Jogo começa elétrico na etapa final.
Ainda bem, né? Porque no primeiro tempo foi horroroso. Vem pra bola pra cobrança de escanteio lá pela direita na marca de 3-4. Agora marcando o cronômetro da Bandeirantes. Autorizado. Partiu. Vai pra bola, meteu o pé canhoto, levantou, Claudinho na área. Arthur tira de cabeça. No rebote apareceu Fernando, domina pro time da Chapecoense, recua na zaga. Vem lá atrás, Ronei, bate de perna direito, lateral, abriu lá pela ponta, está impedido. Subiu a bandeira marcando o assistente e marcou Claudinho. Estava impedido lá na frente, estava na banheira. E esta banheira não é a banheira boa. Não é boa. Qual que é a boa, hein, Batista? A banheira boa é aquela que você tem lá na sua mansão em Hortolândia. Sensacional. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, ou então chame pelo WhatsApp 999357534. Acesse obrajá.com e saiba mais. Atacado Obra Já. Alô, Flávio. Grande abraço pro Flávio. Está ouvindo a nossa transmissão. Ele que é gerente do Atacado Obra Já. Bola dominada dentro do círculo central. Tentando levar Luca. O árbitro parou, marcou falta nele. Já cobra, tem pressa, não tá valendo nada. Comecinho da etapa final. O jogo começou quente. E é falta, o árbitro não autorizou, a ponte bateu rápido, o árbitro retarda a partida, senhor Marielson Alves Silva da Bahia. Cobra curto, agora o time da Macaca sai jogando lá pela intermediária. Vem pra bola na marca de 5, quase 6 da etapa final. Leonaldi saiu da marcação do Claudinho, toca pela meia canhota para Amaral. Ele tenta fazer a enfiada de jogada lá pela ponta canhota. A bola não passa. Marcelo Freitas vem pra bola, dominou. Chegou Amaral na roubada de bola. Toma, tira, tocando para Arthur. Na frente vem pra Luca. Luca faz a parede, a bola volta pela meia canhota. Matheus Anjos toca a bola. Passa, vem pela esquerda, domina tentando a passagem no campo de ataque, vem para a bola Leonaldi, rolou a bola pelo comando, escapa o time da ponte, vem Matheus Anjos, foi para o solo, reclamou da falta, o árbitro não marcou. Contra-ataque armado, o time da Chape se manda, vem pela esquerda. Fernando tocando na frente e entregando para Jonathan, ele gira, solta pela direita, vem para Betinho. Dominou, arrancou pela direita, Ronei soltou a bola pela direita, pé canhoto, bateu pro gol, Luizinho, a bola desviada na defesa, voltou. Luizinho dominou, recuou, chamou, vem pela direita, Ronei, levantou na inversão, bola na área, o toque de cabeça de Claudinho, deu na defesa, voltou, dominou, Marcelo Freitas, bateu pro gol, para fora. Bateu de fora da área, de perna direita, Marcelo Freitas. A bola saiu à direita de Kaique França. Em tiro de meta para Macaca. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Escanteio cobrado, a bola voltou, Luizinho dominou, soltou, Ronei, levantou da direita para a esquerda, do outro lado toca para fora, para a linha lateral. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Estádio Moisés Tucarelli, Série B, Bezona, Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Terminou na Série B, Sport 0, CRB 1. Alô, Laco do Cambuí, Júnior Fernandes, o Custódio Silva, o Davilson Lucas da Vila Boa Vista e o Carlos de Águas da Prata, todo mundo Thiago Real dominou, pé direito, bateu pro gol, Kaique França. Pega e ia soltando, mas segurou em definitivo o Thiago Real. Pela lateral da grande área, bateu com o pé direito. O Kaique França fez a defesa. Seguindo Edu. Olha, Davilson Lucas da Vila Boa Vista e o Carlos de Águas da Prata, nosso muito obrigado.
Domina o time da Ponte pela ponta direita no campo de ataque, na beirada do campo. Fecim saiu da marcação, rolou na área. Norberto vai no fundo, pé direito, cruzou. Frazan chega, tira o zagueiro da Chape. A bola sobra no campo de defesa, vem no contra-golpe. Thiago Real toca na frente. A Ponte retoma e perde na sequência. Thiago Real recebe, domina na perna esquerda, solta o jogo. Vem por dentro com o Claudinho. Claudinho domina, bate de perna direita, inverte o jogo pela direita no campo de ataque. Se manda tentando a passagem. Claudinho vai para a entrada da área. Dominou, ajeitou, preparou o tiro, disparou, tocou na defesa na Macaca. A bola voltou, pé direito, bateu pro gol. Jonathan em cima da defesa, a bola volta, reboteada. Outra vez com o time da Chapecoense que pressiona neste momento na lateral. Vem pra bola tentando a passagem. Thiago Real toca no corpo de Leonardo. Leonardi vai para fora, Leonaldi vai para fora para a linha lateral. 50 jogos, Leonaldi hoje com a camisa da Macaca, está jogando com a camisa 50. Domina Jonathan para Betinho. Betinho olhou para um lado, tocou para o outro. Lá, Ronaldinho Gaúcho toca na frente, pega de volta. Betinho levanta da direita para a esquerda na inversão da jogada para Fernando. Fernando atrás pela meia esquerda para Marcelo Freitas. Outra vez na ponta canhota. Fernando, pé canhoto, cruzou na área. Vem Thiago Oliveira, afasta, a bola subiu. Leonardo subiu, ganha no alto. Volta a bola pela direita. Chega Norberto, bate de perna direita, mas erra o passe. A bola sobrou com Marcelo Freitas. Tocou para Fernando, não conseguiu dominar. É arremesso lateral para Macaca bater no campo de retaguarda pela direita. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Moisés Tucarelli, Ponte Preta 0, Chapecoense 0, Edu Pinheiro. Libertadores, segundo tempo, Maracanã, Flamengo 1, Sport Cristal do Peru 0 e Palmeiras 3, Deportivo Táchira da Venezuela 1, também no segundo tempo. Domina o time da Ponte no campo de ataque, Pedro Júnior esqueceu a bola, foi absorvido, tragado pela marcação da Chape. Ele conduziu bem na hora de definir o passe, perdeu, recupera, vem pro jogo, domina no campo de ataque, vem Betinho, de perna direita soltando para Ronei na lateral, ele lança na frente, a Chape reclama de uma falta, tem o jogador caído. Tá caído Luizinho, é falta nele, falta para Chape. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Falta para Chape, levantamento na área, chega lá atrás, tirando e afastando a retaguarda da Macaca, mas a bola caiu com a Chapecoense, com Claudinho aberto lá pela ponta canhota. Ele tenta para fazer o cruzamento, Fecim na marcação. Tem jogador da Macaca caído, o árbitro pede para paralisar, é o Leonaldi. Departamento médico não foi autorizado a entrar do gramado, está caído, camisa 50 da Macaca. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois da cobrança de escanteio, bola levantada na área. Chega para tirar. Afasta Thiago Oliveira. A bola sobra lá atrás com o time da Chape. Eu sigo com o giro do placar.
Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Chapecoense 0, Edu. E amanhã tem Libertadores, Atlético Mineiro já classificado, o Tolima da Colômbia e o América Mineiro já está fora, joga no Equador contra o Independente Del Valle. Na quinta, Atlético Paranaense, Caracas, Corinthians e o Always Red da Bolívia. Olha, o Maurício de Belém tá bravo, ele e o Montão aqui, todo mundo bravo com o Matheus Anjos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai mudar já o time da Macaca ali na beirada do campo, já preparando para entrar Luiz Fernando. Luiz Fernando vai entrar, na sua opinião, Gleger, quem deve sair para a entrada do Luiz Fernando? Eu acho que o Matheus Anjos, eu tiraria o Matheus Anjos. A gente percebe que o Matheus, a Ponte está numa rotação, né, no jogo, e o Matheus numa rotação abaixo, né? Ele não consegue evoluir, ele volta ali para recompor, mas perde bolas infantis. Eu tiraria o Matheus Anjos. Domina Amaral, solta o jogo pela direita, Leonaldi abriu bem lá pela ponta direita, Norberto dá um toquinho por dentro, chama Fecim, recolhe, gira em cima do próprio eixo, toca a bola atrás, vem para Leonaldi, ele de perto da direita, inverte o jogo pela esquerda, se manda no campo de ataque, vem Fábio Sanches, tenta o passe para Pedro Júnior, encontra trânsito, não consegue passar, volta, realinha, toca, vem pela meia, Amaral, domina numa linda inversão, da esquerda para a direita, ajeita no peito, Norberto tocou para Fecim, Fecim dominou, dá um tapinha para Matheus Anjos, para Fecim, entrou na área, balançou o corpo, preparou o tiro, tira! Afasta Marcelo Freitas, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, num bonito lance do Fecim, escanteio para Macaca bater. E para você, Tigrão, quem sai para a entrada do Luiz Fernando? Eu tiraria também o Matheus Anjos, mas eu acho que ele vai tirar o Pedro Júnior. Escanteio vem pela direita, Matheus Anjos para a batida, zagueirada da Macaca lá dentro da grande área, é bola parada, Matheus Anjos, pé direito, levantou na área, subiu, Fábio Sanches, toca a bola, volta, reboteada, sobrando pela esquerda, Pedro Júnior tentou passe, a bola voltou, Leonaldi para Pedro Júnior, pé canhoto, bateu, a bola tocou no zagueiro e bateu nele, saiu pela linha de fundo, em tiro de meta para a Chape bater. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso, Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Olha, gol do Internacional do Beira-Rio, gol de Rodrigo Dourado, Inter 2, 9 de outubro do Equador 1, é Sul-Americana. Um abraço pro Carlão do 2939, sofrendo com a Macaca. Mexeu, vai, sai 55 Matheus Anjos e entra 34 Luiz Fernando. Acerta o Hélio dos Anjos. E acertam também os comentaristas da Bandeirantes que falaram antes do técnico mexer. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, 17h30 da etapa final, o tempo vai passando. Resultado para Macaca é ruim, o empate, claro que a derrota é pior. Mas o resultado em casa não é legal. Fernando cobra arremesso lateral para o time da Chape. Toca o jogo lá na frente, vai para fora pela linha de fundo. Último toque do Jonathan, ele reclama dizendo que tomou um pontapé no tendão de Aquiles. O árbitro diz que não, deu tiro de meta para Macaca bater. Sanasa Campinas,
Há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Domina pela direita, Norberto, ele traz a bola recuada, joga no campo de defesa para Thiago Oliveira. Inverte pela esquerda, Fábio Sanches. Na frente, tocando para Pedro Júnior. Domínio horroroso de bola, perde. Lá atrás, toma, vem pela direita, Ronei, bate de perto da direita. Levanta, erra o passe, chega Fábio Sanches de cabeça, tira, a bola caiu com o Amaral. Tecnicamente muito bom, Amaral toca, gira, solta para Pedro Júnior, perde mais uma bola. Pedro Júnior apanha da bola. E aí o Arthur é obrigado a cometer uma falta. O árbitro colaborou, não deu cartão, mas uma falta de cartão por causa da falta de habilidade técnica do Pedro Júnior. Tá mal no jogo, né, Batista? Vai mexer também, né? Vai mexer a Chapecoense, mas o Pedro Júnior muito mal. Anota aí. Vai sair o Betinho, 18, e vai entrar o Orejuela, número 13. Quase que eu dou um nó na língua aqui, mas é Orejuela. Orejuela está entrando no time da Chape, camisa número 3, no lugar do 13. Betinho. Número 13. Orejuela tem número 13 às costas. A Chape já sai jogando com o Orejuela. Ele vai lá para frente para receber o passe. A bola foi para fora pela linha de fundo. É tiro de meta no campo de defesa. É a impressão de que o Ronei falou, bom, o Orejuela está entrando agora, ele deve estar com gás. Já vou dar uma esticada. Então pega essa, dá uma estilingada. Já vou dar uma esticada para ele. Ele fez um sinal discreto, assim, de positivo, né? Pô, assim também não, né? É, não exagera, né? Domina no campo de defesa, Amaral trabalha para o time da Macaca. Abriu lá pela direita para Norberto, vem por dentro no campo de ataque, Luiz Fernando. Encara a marcação de Fernando, a bola foi para a linha lateral no toque do lateral esquerdo da Chapecoense. Arremesso, tem pressa Luiz Fernando. Pois não, Gleger? Não, Batista, aparentemente o Luiz Fernando vem aberto aqui para o lado direito e quem vai lá para dentro para jogar com o Lucas é o Fecim. Então ele faz uma mudança ali, né, na peça, ele troca, ele tira o Matheus Anjos, estava jogando por dentro, inverte o Fecim, coloca o Fecim para jogar ao lado do Lucas, e o Fecim é essa função, inclusive eu dizia antes de começar o jogo, essa função é que o Fecim faz muito bem, né, de partir ali por dentro, jogar como um meia de ligação. Nesse momento, o Luiz Fernando é um homem aberto pelo lado direito, e o Fecim é o homem que joga ali junto com o Luca por dentro no ataque da Macaca. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Domina Luca, vem para dentro do círculo central, soltando o jogo pela esquerda para Pedro Júnior. Ele tenta levar, sofre a falta, o árbitro paralisa, marca falta para Macaca. Na marca de 21 minutos, vem, cobra Amaral. Tocando para Leonaldi pela direita, na lateral para Norberto. Ele sai da lateral, vem por dentro. Toca, recua, chama Leonaldi pela direita. Faz a armação da jogada no ponto invertido. Agora pela meia esquerda, Fábio Sanches. Zagueirão está se apresentando lá na frente, vem se aventurando. Entrega para Arthur, recua no campo de retaguarda. Trabalha o jogo, o time da Macaca. Vem para o jogo, Thiago Oliveira. Virando para Leonaldi pela direita, ultrapassa a linha da metade do campo, vai subindo ao ataque, a marcação chega, ele recua, vem pela direita, Thiago Oliveira toca na frente para Amaral, Amaral domina dentro do círculo central, é jogador da base, tocando para jogador da base, a bola vem com Pedro Júnior, tentou passe na frente, erra, a bola volta, subiu Thiago Oliveira, volta Amaral para dominar aqui na direita, na saída de 3, tocando, entregando pela direita no campo de ataque, vem para Norberto, ele recua, solta o jogo lá atrás na peça de defesa, vem para o jogo Kaique França, abandona sua área de confinamento, jogando como líbero, de perna da direita, soltando o jogo na esquerda, no campo de retaguarda, 22, 0-0, Pedro Júnior levantou lá na frente, vem Frazan, tira, afasta, a bola volta, sobra com Fábio Sanches, ele domina na zaga do time da Macaca, entregando para Thiago Oliveira, sai lá atrás no campo de defesa, de perna da direita para fazer a jogada aberta pela direita, vem
na bola, Norberto sai, vem por dentro, levou pela meia, recua, chamou Thiago Oliveira, entrando no círculo central para fazer o passe pela meia esquerda para Amaral, para Pedro Júnior, voltando para Amaral, ele domina, bate, ele perto da direita, lançamento alongado pela ponta direita para Luiz Fernando, ele perdeu, ganhou na sequência, partiu, levou para a linha de fundo, um drible desconcertante, pé canhoto, cruzou na área, dominou, vai fazer, Pedro Júnior bateu para fora! Pedro Júnior, ele dominou com enorme categoria. Cruzamento perfeito do Luiz Fernando. E aí, na hora de finalizar, na hora de tirar um 10, ele enfiou o pé, mandou por cima, isolou. Perdeu o gol Pedro Júnior, mas como é que ele conseguiu perder esse gol? Ele fica gritando, reclamando, dizendo que houve um toque, houve um desvio, mas não houve o desvio e ele perdeu o gol, Gleger. Ele perdeu o gol, vai estar reclamando ali que houve o desvio. Ele fez uma matada, foi maravilhosa, né? Ajeitou ali, tirou do zagueiro, ficou na cara do gol e aí acabou finalizando e batendo para fora. A Ponte fez duas mudanças agora, Batista. A primeira é o Giancarlo entrando no lugar do Arthur. Saiu Pedro Júnior. Na primeira o Giancarlo entra no lugar do Arthur. Giancarlo 26 no lugar do Arthur 15. E o Pedro Júnior sai para a entrada do número 8, Dodô. Dodô no lugar do Pedro Júnior 11. Domina Simando o time da Ponte na marca de 20, quase 25, 24 do segundo tempo. Portanto, duas alterações. Daqui a pouco o Tigrão vai comentar. Norberto para Luiz Fernando. Ele entrou bem no jogo, rolou. Norberto entrou na área, vai fazer, sai bem por baixo. Wagner saiu por baixo, pegou firme. E aí, Tigrão, as alterações na macaca, diz aí, Tigrão. O Pedro Júnior tem inimizade com a bola e inimizade com o gol adversário. Ele não sabe fazer gol, cara. Ele perdeu a melhor chance da Ponte no primeiro tempo, foi com ele e chutou em cima do goleiro, mas a 1 metro da linha fatal do gol. Ele e o goleiro, chutou em cima do goleiro. E agora, jogada muito bonita, virada de bola magistral do Amaral, para que o Luiz Fernando fizesse a jogada. Cruzamento legal, bem feito. Ele até conseguiu dominar, mas depois a bola está pingando, vai chutar por baixo. Quando ela está pingando, você tem que bater de baixo para cima. Né? Você tem que chutar. Quando ela está pingando, bate em cima dela e não embaixo. De cima para baixo. Ele bateu de baixo para cima, jogou lá na linha do trem. Impressionante. Atuação horrorosa de Pedro Júnior. Mas as alterações são boas. Na medida em que os jogadores que saíram, o Arthur não comprometeu, não. Uma partida razoável. Mas cansou, muito tempo sem jogar. E agora o Dodô, a gente vai ver, né, como é que é e tal. Se entra um pouco mais à frente, se entra tentando levar a bola, vamos ver. Não conhecemos o jogador no detalhe. Bom, vamos fazer as primeiras avaliações agora desses 20 e poucos minutos de jogo aí. Leonaldi partiu pela direita, faz o passe para Fecim, rolou de calcanhar para Luiz Fernando, lateral da grande área, pé direito, cruzou na área, passa lotado Fecim e chega lá atrás para a tirada defensiva da Chapecoense que Mexeu. Vai. Saiu 39 Jonathan e entrou 73 Derek. E saiu Claudinho para a entrada de Matheus Bianchi, número 38. Duas alterações no time da Chapecoense. Estamos com 27 minutos da etapa final, placar de 0-0. Domina o time da Chapecoense, vem Marcelo Freitas, recua, toca o jogo lá para trás do campo de retaguarda. Vai sair de novo do campo defensivo o time da Chape. Toca a bola Fernando para Orihuela. Ele perde a bola, erra o passe, vem Luiz Fernando, tenta levar, vem Fernando, recupera a posse de bola. Já faz o passe, Orihuela, erra de novo. Tira lá atrás, afasta Thiago Oliveira, lançando para Norberto de cabeça, tocou para Fecim. Chegou a marcação, antecipou, tirou, a bola voltou, Norberto foi empurrado, o árbitro viu e marcou. A falta no Norberto. É chamado às falas o Marcelo Freitas.
Advertência verbal. Não deu o cartão o senhor Marielson Alves Silva da Bahia. Não foi falta para cartão, né, Bateria? Mas ele empurra, né? Empurrou o Norberto. Falta bem marcada. E o Luiz Fernando entrou bem no jogo, hein? Já fez 2 jogadas ali pelo lado direito de ataque. Pode ser ali um caminho para Macaca abrir o placar aí, viu, Batistão? Esse Matheus Bianchi que entrou, tem 3 gols na Série B. Ele é o artilheiro da Chape. E daqui a pouco eu vou trazer a renda e o público do jogo. É falta pela direita, vem pra bola o time da Macaca, Luiz Fernando, 28 minutos, etapa final 0-0. A Ponte adianta suas fileiras, autorizado Luiz Fernando, pé direito, cruzou na área, deu rebote, voltou Leonardo e bateu pra fora. Bateu de esquerda, a bola subiu, saiu, foi embora. Muito alta, em tiro de meta para Chapecoense bater. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Público. Vai. Batista, pagante, público pagante, 2.152. Não pagantes, 82, público total, 2.234, por uma renda de R$ 36.100. Público e renda, pequeno público, né? 2.600. O Edu trazia dados aí no concentração de prejuízo da Ponte. A Ponte saiu jogando errado, Orihuela dominou, rolou, vem a Chape, pé canhoto, bateu, defendeu Kaique França. Derek entrou na área numa bobeira incrível. A Ponte deu de graça a bola. Orejuela rolou para Derek. Ele bateu cruzado com o pé. Kaique França. Uma defesa providencial. Evita o gol da Chape. Kaique França salva a Macaca. Por pouco, por muito pouco, Derek não marca o gol da Chapecoense. Gleger Zorzin, grau de dificuldade, conceito e definição, gol defendido por Kaique França, evitando o gol da Chape com o pé, Gleger. Salvou, né, Batista? Isso é milagre, né? Na cara do gol. Uma tremenda de uma bobagem. Aí chega ali, rapaz, o Fábio Santos dá uma... Não foi o Fábio Santos, foi o Amaral. Dá uma chegada e olha aí, ó. A batida e ele com o pé, né, uma batida cruzada no chão, faz um milagre. Aí é 8,35 a defesa, né? E a bobagem do Thiagão na saída de bola ali, e foi o Amaral, deu uma chegada no Derek, o juiz deu a vantagem, né? E o Derek acabou perdendo ali o gol na finalização, na grande defesa do Kaique França. 8,35. Amaral está amarelado, toma o cartão, camisa 19. Ele que está mancando da perna direita. Amaral está retornando depois de ter cumprido suspensão contra o Bahia pelo 3º cartão. Amaral, pelo jeito, vai ser assim, né? É um cartão por jogo. Então, a cada 3 ele folga uma. Está voltando de suspensão e já está amarelado. Mas o árbitro foi bem, hein? Oi. O juiz foi bem, que ele deu a vantagem. E o Thiago, a gente está vendo de novo agora. O Thiago Lopes, ele tem que entender que ele é um zagueirão rebatedor e nada mais que isso. Nada mais. A média dele é 2 dessa daí por jogo. 2. Hoje ele já fez a segunda. Ele quer sair jogando, ele acha que ele é o Luiz Pereira, o Franco Baresi, o André Cruz, o Luizinho, o Zé Oscar Bernardi. E ele sai e perde a bola. A Chapecoense subiu a marcação, oxigenou o time, o Gilson Kleina, colocou a molecada de fumaça agora, correria. Ele perdeu a bola, ainda ficou reclamando de falta. O Ponte só não tomou o gol, porque o Kaique França teve muita presença de espírito e no reflexo
com a pontinha do pé esquerdo, salvou. Pichotada do seu Thiago Oliveira de novo, que acha que joga mais do que joga. Pô, dá um bico nessa porcaria dessa bola, pô. E o Ramires vem aí, hein? Já tivemos hoje a estreia, o Dodô entrou no time da Ponte e agora vai oxigenar ainda mais o time da Macaca. Ele tirou o Luca, né? Tirou o Luca. Tirou o Luca e colocou o Ramires. Eu não sei, viu? Só se o Luca sentiu ali cansaço, pode ser que seja isso. Mas um jogador como o Luca, né? Nós estamos aí 33,5, tem que ficar em campo, né, Batista? Porque uma hora ou outra ali a bola sobrar ali é único. Se aquela bola do Pedro Júnior cai no pé do Lucas, você já imaginou o que aconteceria, né? Caixa. Amaral perdeu a bola. Vem embora. Matheus Bianchi abriu o jogo lá pela direita. Na marca de 33 minutos. Volta para recuperar. Conseguiu recuperar o Amaral. Levanta o jogo no campo de ataque. Bola espichada para correr. Partiu. Não conseguiu chegar lá pela esquerda. Ramires. Mas chegou tirando o goleiro Wagner. A bola vai para a linha lateral em arremesso para a Macaca bater pela esquerda. E agora fica sentindo, né? Sentindo uma pegada. Jean Carlos tomou uma paulada, uma cacetada na disputa de bola. Está caído e necessita de cuidados médicos. O árbitro não autoriza a entrada do departamento médico em campo e fica caído o Jean Carlos. Foi ele que perdeu a bola, não foi o Amaral, não. O Amaral quebrou o galho dele, Jean Carlos perdeu e o Amaral foi lá e recuperou a bola lá atrás, né? Que negócio de querer driblar no lugar errado, aquilo que eu acabei de falar agora há pouco do Thiago Lopes. Acha que joga mais do que joga. Placar de 0-0, o time da Ponte tem a posse de bola, vai sair jogando dentro da primeira metade do círculo central com o Thiago Oliveira. Zagueiro abriu o jogo pela direita, Norberto vem no jogo lateralizado neste momento, toca para dentro. Leonaldi lançou a bola pelo comando, chega Frazan para afastar, reboteada, a bola sobra com Jean Carlos. Recuando e tocando no campo de retaguarda, vem Fábio Sanches, abriu na lateral, pela esquerda no campo de ataque na marca de 35, 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Dodô não conseguiu dominar. A bola foi recuada. Vai lá para trás no campo de defesa para Kaique França. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso, Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Allianz Parque, mais um do Gustavo Scarpa, marcou 3 gols Scarpa, sendo 2 de pênalti. Palmeiras 4, Deportivo Táchira da Venezuela 1. Alô, Ayrton Dias e o Del Vecchio sofrendo com a Macaca. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 e FM, faixa estendida 85.7 para a região de Campinas, para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3 em faixa estendida. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Meta o dedo no botão. Meta o dedo no botão. Botão do like. Dê um joinha pra nós aí, ó. É isso aí. É. Joinha, ó. Dê um like. Dá um like aí, gente. Dá um like. Ô, Gleger, pede aí. Dá um like aí, ó. Aperta o joinha. Tem um joinha aí. Ajuda aí, ó. Aí, ajuda aí. Ajuda aí. Like, é like, ó. Aqui, ó. Se manda no campo de ataque, rola o jogo pra Dodô. Ele passa da marcação, girando a entrada da grande área, bate de perto da direita. Toca em cima da marcação, chega lá atrás pra tirar a Chape. A bola voltou, Amaral dominou, meteu o pé direito, suspendeu na área. Toque de cabeça dentro da grande área, chega, tira lá atrás, afasta a retaguarda da Chape. A bola volta, Fábio Sanches. Domina, recua, vem Thiago Oliveira. Na saída de bola pela direita no campo de ataque, ingressa pela meia. Tocou na frente, veio para bola para Luiz Fernando, para Norberto, cochilou, perdeu. Recupera o time da Chape lá atrás, 37, segundo tempo, 0-0. Orihuela tocando para Thiago Real, devolveu para Orihuela, chega para tirar, afasta Thiago Oliveira. Veio derrapando, tocou para fora, para a linha lateral.
Vamos chegando na encruzilhada do jogo. Parte para fazer o gol ou segura o empate para não tomar o gol. A Chapecoense é a melhor visitante dessa Série B, a Pezona. Ainda não tomou gol neste campeonato fora de casa. Placar de 0-0, Fernando toca, levanta, vem lá atrás para tirar. Time da Ponte com Norberto e na sequência a bola sai, vai para fora, para a linha lateral em arremesso para a Chape bater. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Bola cruzada na área, passa pelo Matheus Bianchi. A Ponte retoma 38 minutos, mas entrega de graça Marcelo Freitas. Domina tocando para Bianchi, vira o jogo, vem por dentro, escapou o vizinho, lançou na área, vem dele que vai fazer. Pé canhoto, bateu e defendeu Kaique França. Não valia mais nada porque subiu o assistente marcando impedimento. Mas o Kaique França bateu com a palma da mão na bola, hein, Gleger? Defesaça do Kaique França, mas foi impugnada a jogada, bem marcada, né? Estava impedido ali, estava pelo menos o corpo à frente, bem assinalada pelo Bandeira e confirmada pelo árbitro. A Ponte começa a perder muitas bolas aqui, né, Batista? Precisa ter um pouco mais de qualidade na saída de bola. Não consegue evoluir, ficar dando a bola para Chapecoense toda hora. Luiz Fernando dominou, soltou a bola para Fecim, abriu no bico direito da grande área para Norberto, foi tragado pela marcação da Chape. Thiago Real está sentindo, já pediu substituição. Se manda Thiago Real para Orihuela, faz um passe completamente equivocado. Nos braços do arqueiro Kaique França da Macaca. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Chame pelo WhatsApp 999-3575-7534. Acesse obrajá.com e saiba mais. Domina no campo de ataque, vem na bola Thiago Oliveira para fazer o passe para Luiz Fernando, lançou na entrada da área, não conseguiu dominar. Ramírez, a bola sobrou fácil para o Wagner. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40, etapa final, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona, majestoso, velho e aconchegante, majestoso. Ponte Preta 0, Chape 0, Edu. Olha, é o seguinte, a Ponte nesse momento, 13ª, está indo para 9 pontos e joga a terça, dia 31 de maio, 19 horas em Recife contra o Sport. Tá mexendo ali, Batistão. Vai. Saiu o Thiago Real para a entrada do Lima, 32. Thiago Real, 10. Entrando Lima, 32. E vai fazer outra substituição. A Chapecoense eu já passo para você. Olha lá, tá saindo 20. Luizinho e entrando 25, Maranhão. Ok, portanto, as duas alterações do Gilson Kleina no time da Chapecoense, que tem falta para ser cobrada. Amarelo. E o Jean Carlos tomou amarelo. Tomou o cartão amarelo o Jean Carlos ali na chegada ali. Fez uma falta na entrada da área ali. Falta perigosa para a Chape. Foi driblado, sem recuperação nenhuma. Tomou a finta, foi obrigado a fazer a falta e tomou amarelo. É aquela história da marcação ali, né? É aquela história, é vulnerável, o Gilson percebeu que estava aberto, mandou jogar daquele lado. Falta pela direita, vem a Chapecoense para fazer a cobrança na marca de 42 minutos da etapa final. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Pé canhoto, Bianchi levantou para dentro da grande área. Fábio Sanches vem de cabeça, afasta, chega Amaral para tirar. Tira uma bola perigosa para Fecim pela esquerda, mas ele conseguiu dominar. Na boa saída lá pela esquerda com Luiz Fernando, entrega de graça. Nos pés de Marcelo Freitas, que erra também, devolve o presente. Dominou, Dodô na enfiada de bola, entrada da área. Vem Frazão para tirar.
tirou o pão da boca do Ramires. É arremesso lateral, Norberto, autorizado, repõe para Dodô. Dodô está estreando hoje no time da Macaca. Toca a bola curtinha pela direita para Leonaldi. Ele rola lá na direita no campo de ataque. Norberto, pé direito, cruzou na área, deu rebote na zaga, a bola voltou, dominou, tentou a penetração. Luiz Fernando foi desarmado. Tira o zagueiro da Chape. Léo toca para a linha lateral, é arremesso, vem Jean Carlos. Vai usar a força do braço, lançou para dentro da grande área. Léo tira a bola, voltou, dominou o Amaral, pé canhoto, bateu a bola, desviou na defesa e vai embora. Ia matando o goleiro, a bola foi fora, que bola! Que bola perigosa! Escanteio para Macaca bater. É lá pela esquerda o time da Ponte vem para a cobrança de escanteio. A torcida joga junto nas arquibancadas do velho e aconchegante estádio Moisés Lucarelli. Tem um jogador da Chapecoense que está caído. Camisa número 8, Marcelo Freitas. E parece muito mais uma miguelagem. Ganhando não tempo estava ali, contundido, né? Nada. Tanto é que levanta, agora tá tudo certo. Escanteio, vem o time da Ponte. Ramires cobra um escanteio, levantou na área, tocou de cabeça lá dentro da grande área. Dodô em cima da defesa da Chapecoense, que sai em disparada, tentando levar a bola pela esquerda. Lançou, deu certo no campo de ataque, vem pra bola, o cruzamento na área. Olha, a Chape vai fazer, pé direito, bateu, vai embora! Para fora pela linha de fundo, bateu Lima de pé direito, perdeu um gol feito, cruzamento da esquerda, cruzamento do Fernando, o Kaique França veio tresloucadamente saindo, não chegou, queimou Lima de pé direito e errou, mandou para fora pela linha de fundo. Que gol perdeu o Lima? Perdeu a mesma coisa, né? O Pedro Júnior perdeu pro lado da ponte, uma bola no segundo pau sozinho, isolou, e agora o Lima, a mesma coisa, uma bola que era só ele tirar do Kaique França ali, na cara do gol. Se safa a Macaca, que tem falta aí com o Leonaldi, Batista. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. A consulta de avaliação é gratuita. 33427000, Odonto Clinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. Tem coisa que é legal. Opa. Tem coisa que é super legal. Olha. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Tem um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. É Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já. Marcelo Freitas cobra a falta para o time da Chape. Tocando na frente, erra o passe, recupera Luiz Fernando, vem no ataque, rolando para Dodô, ele escapa da marcação, gira, perde, recupera a Chape, dá na frente a marcação da Macaca, vem, fez sim, ganhou e na sequência cometeu a falta. É falta para a Chape. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. 5 minutos. 5 minutos no additional time. Portanto, mais 5, vamos até 50 minutos. Teremos aí mais 5 minutos, né? A Ponte tem, aliás, mais 3 minutos.
2 minutos e meio para fazer o gol, para ganhar a partida. Dá tempo. Lançamento do campo de ataque. Subiu lá na frente. Ramires. A bola tocou na defesa da Chape. Ela tirou. Voltou. Thiago Oliveira. Recuou na fogueira. Kaique França. Thiago Oliveira tá com brincadeira. Como é que recua uma bola curta de cabeça desta maneira? Ele gosta muito, mas muito de emoção. Tem hora que baixa o Rivelino no Thiagão, né? Poxa, mete a testa na bola, pô. Quer dar uma de Rivelino, de Diego Armando Maradona. Aí arrebenta o cabeçote, zagueiro né? tem que zagueirar, Batistão. Aí trinca o cabeçote. Faltando 2 minutos, dá uma recuada dessa aí, porque se eu sou o Kaique França, meu Deus do céu, era cobras e lagartos. Olha, o empate não é bom, mas claro, né? Doar um gol também não é legal, porque a derrota é muito pior. A Ponte tem que pontuar. Não é legal porque a Chapecoense vai concorrer no mesmo campeonato que a Ponte, ou seja, campeonato de manutenção. Exatamente. Arremesso lateral, Fernando vai cobrar. 48, quase 49, vamos até 50 minutos. Cobra, pega e volta, Fernando domina, toca o jogo. É lá pela esquerda, a marcação, a Ponte aperta. Chega Norberto para afastar, tentar bar o contra-ataque com o Fecim. Ele deu um toquinho na frente, ganhou, saiu da marcação, vai embora Fecim, entrou na área, pé canhoto, bateu, espalma Wagner! A bola vai embora, para fora pela linha de fundo, Fecim, ele veio, saiu da marcação, foi levando, foi beiradeando o campo, ele foi indo, zagueiro desistiu, ele penetrou e deu um toque assim por baixo, tirando do goleiro, meteu para escanteio, é escanteio para Macaca, Norberto, autorizado, cobrou o escanteio, levantou na área, rasga, tira, a zaga Chapecoense, tem um só lá atrás, é o Leonaldi, conseguiu tirar a bola de cabeça e vem de novo o time da Ponte, domina no campo de ataque, Norberto foi empurrado, foi nada, o árbitro não marcou e vai acabar. Apita o árbitro, termina o jogo. Ninguém perdeu, mas também ninguém ganhou. Ponte Preta 0, Chapecoense 0. E na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Meus amigos, público 2.234, público total 2.234, renda 36.100. E com esse público, com essa renda, mais um prejuízo. A Ponte só teve lucro aqui no Majestoso, no Ponte Grêmio 0-0 na primeira rodada. Olha, no mínimo, por baixo tá aí o Thiago Real, né? Ô, Thiago Real, vamos fazer um rolo? Você vem pra Ponte, o Matheus Anjos vai pra Chapecoense. Não dá pra fazer um rolo, não? Será que não dá pra fazer um rolinho aí? O pessoal tá bravo aqui no WhatsApp com o Matheus Anjos. Ele jogou, foi até... saiu a 16... do segundo tempo, entrou o Luiz Fernando. Olha, por baixo, Tigrão, acho que a Chapecoense pelo menos 4 gols perdeu. Essa aí aos 44 do tal de Lima na marca do pênalti, isolou, chutou para fora. A Ponte com o Fecinho aos 49, bela arrancada, mas finalizou fraco. Foi uma chance também, mas as duas grandes chances foram com o Pedro Júnior aos 54 segundos do segundo tempo. Cara a cara com o goleiro, sobrou para ele, o goleiro fechou o ângulo. E a 23, um cruzamento do Luiz Fernando, matou Pedro Júnior dentro da área, perto do bico da pequena área, bola pingando e chutou por cima, isolou 0-0. E aí, Tigrão? Bom, se no primeiro tempo, meu caro Edu Pinheiro, se na primeira etapa a Chapecoense foi ligeiramente superior e criou situações de maior embaraço para a zaga da Ponte, no segundo tempo o jogo foi equilibrado. Chapecoense levou perigo, poderia ter matado aí no contra-ataque, né? Felizmente lá também tem um Pedro Júnior.
A Ponte teve algumas oportunidades. Essa última do Fecim foi uma jogada espetacular, porque ele pega no meio-campo, 50 minutos do segundo tempo, todo mundo morrendo num jogo de nível técnico bastante abaixo da média, mas muito brigado, então o desgaste físico é muito grande, e ele arrancou, foi lá dentro da área. E chegou já, o cérebro não respondia mais. Mas ali, a bola era para o Ramírez, né? O Ramírez acompanhou bem, livre, atrás dos zagueiros, estava sozinho. Se o Fecim tivesse rolado, talvez, também não dá para dizer que tinha feito. É que ele fez uma jogada tão grandiosa, até pelo momento do jogo, pelo cansaço, pelo desgaste físico, que eu, se sou ele, também tento fechar. Não dava para ninguém, não. Jogou bem o Fecim, fez boa partida, merece a titularidade. Agora, num jogo sofrível tecnicamente, com um segundo tempo melhor do que o primeiro, com mais oportunidades de ambos os lados, com os goleiros trabalhando mais, com lances mais agudos, mas com muitos erros. O ponto alto, que o jogo estava muito corrido, e eu não quis interromper o Batista, até porque a gente pode perder aí um gol de um lado ou de outro. Mas a grande verdade, né, isso é inquestionável, você vai sentir aí pela interatividade com os nossos ouvintes no WhatsApp e em outros canais de comunicação, que tem um ponto alto nesse jogo aqui e um ponto que deixa a gente muito feliz. Se ele errou 3 passes, pelo menos, no primeiro tempo, no segundo tempo ele acertou tudo. Mas ele foi um maestro de 19 anos, jogando como primeiro volante, distribuindo, desarmando, fazendo poucas faltas, né? Teve uma que ele fez, que o árbitro deu a vantagem, depois deu o cartão acertadamente, era lance de gol para a Chapecoense. É que o juiz deu a vantagem e quebrou galho, senão poderia ter dado até o vermelho. Então essa falta foi uma falta técnica para evitar o gol. Fora isso, ele comete poucas infrações. Fez uma partida espetacular. Espetacular esse cara que eu vou falar dele agora. Me encheu os olhos, eu prestei muita atenção em todas as ações dele. 3 ou 4 viradas de jogo de meia de habilidade, crescendo muito na profissão. O menino Amaral. Se quase nada pode ser salvo no jogo, eu tenho que dizer que o Amaral me encheu os olhos hoje. Me encheu de alegria de ver que é um menino da base e que já está jogando toda essa bola que ele está jogando. Primeiro tempo bom também, mas com passes errados que normalmente ele não comete. Normalmente ele não erra. No segundo tempo, 100% de acerto, marcando, pegando, encurtando os espaços, jogando por ele, pelo Matheus Anjos e tendo ao seu lado um outro leão, que foi o Leonaldi, que bloqueou esse time da Chapecoense no peito e na raça, mesmo a Ponte estando com o menor número de jogadores no setor de meio campo. Então, um fato positivo. E eu ando um tanto quanto ácido. Eu ando um tanto quanto mal-humorado com algumas coisas que eu vejo e sei que acontecem na Ponte. Mas eu tenho que dizer aqui que hoje esses 2 meninos me encheram os olhos. Fizeram uma partida de gente grande. Acho que o Amaral acima, até pela distribuição de jogo, e o Leonaldi que joga por ele por mais uns 4 ou 5 pés de rato que a Ponte tem aí no elenco. E tinha no time hoje. Grande partida do Amaral. A Ponte fez um segundo tempo de mais entrega e até de mais construção de jogadas. O Luiz Fernando entrou bem ali pelo lado direito. Às vezes meio estabanado, às vezes sai trombando, mas criou 2 situações de gol. Então, as mexidas foram boas no segundo tempo. E o time da Ponte foi mais guerreiro. Mas o que jogou de bola, com a bola e sem ela, armando e desarmando, e tomando na categoria o tal do Amaral, me surpreendeu. Ele entrou bem no time desde a primeira aparição. Mas esta partida de hoje contra a Chapecoense, seguramente, mas de longe, disparadamente, foi a melhor partida dele com a camisa da Ponte, num 0-0 ruim,
mas que é melhor do que se tivesse tomado o gol aí, a 48, na pichotada do Tiagão, naquele contra-ataque também nas costas do Norberto, que virou um ponta-direita e não aguentava mais voltar. É bom jogador, mas estava fora do time, está readquirindo o ritmo, sentiu o final da partida, lutou, correu muito, tomou uma bola nas costas ali e a Ponte poderia ter tomado o gol. Então, diante das circunstâncias da partida, mesmo tendo criado e mesmo com a inapetência do Pedro Júnior para fazer gols, a Ponte acabou escapando no finalzinho e isso é uma verdade, é uma realidade. Então eu estou antecipando o voto aqui, o meu. Os companheiros votam em quem quiser. Cada um vê o futebol de um jeito. Mas para mim o Amaral gastou a bola e eu também gostei demais do Leonaldi e também gostei muito do Fecim, que tem que ser titular sem nenhuma dúvida dentro desse time da Ponte, até pelas fragilidades do elenco. No 0-0 doído, mas não tão sofrido como se tivesse tomado o gol que se desenhou no finalzinho a favor da Chapecoense. Edu, deixa eu ver seu nome aqui direitinho, que eu esqueci o seu nome. Opa. Edu Real Pinheiro. Pelo amor de Deus, hein? Que saudade do Thiago Real. Olha, é o seguinte, Série B, então tivemos Sport 0, CRB 1, gol do Anselmo Ramon de pênalti, Daniel Paulista deixou o Guarani 2 jogos, 2 vitórias já pelo CRB. E aqui Ponte 0, Chapecoense 0, tá bom? Nesse momento a Ponte é 13ª com 9, mas só que todos atrás da Ponte ainda vão jogar. Sampaio Correia, Náutico, Londrina, Vila Nova, CSA, Guarani e Tombense. Guarani é 19º penúltimo com 8 pontos, estreia sábado em São Luís contra o Sampaio Correia, o Marcelo Chamusca, o novo treineiro, né? Olha, na Libertadores, o Palmeiras e Flamengo já classificados, cumpriram tabela, mas venceram. Maracanã, Flamengo 2, Sport Cristal do Peru 1, o Isla e Pedro marcaram. No Palmeiras, lá no Allianz Parque, 4-1 no Deportivo Táchira da Venezuela. Destaque para Gustavo Scarpa, que fez 3 gols, sendo 2 de pênalti, tá bom? Mas o Red Bull Bragantino tá fora. Em Montevidéu, Nacional 3, Red Bull Bragantino 0. O Red Bull está fora da Libertadores, não se classifica para a próxima fase. Mas em compensação, na Sul-Americana, Santos Internacional e Atlético Goianiense se classificaram. Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica na Sul-Americana. Santos 1, Banfield da Argentina também 1 na Vila. Gol do Marcos Leonardo para o Peixe. No saldo se classifica o Santos. Internacional 5, 9 de outubro do Equador 1. E tivemos lá em Quito, LDU 1, Atlético Goianiense também 1. O Baralhas marcou para a equipe de Goiânia. É isso aí. Vamos lá, seu Zorzinho, deixa eu ver aqui o WhatsApp aqui, pessoal muito lamentando e tal. Ei. Atenção, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Você cobrou tanto do Arthur Arantes do Nascimento, né? Que ele jogou e tal. O time é muito ruim, diz aqui o final 2-2-2-2, 4 patinhos na Lagoa. Deixa eu ver o que mais aqui. O Zé Rocha, hein? Boa noite, Edu. Essa paixão do treinador pelo Matheus Anjo, hein? Não tem explicação. Deixa eu ver o que mais aqui. Pessoal, não adianta, por favor, mandar o áudio. Não dá para ouvir, por favor. Melhor em campo, Amaral, menino de ouro, concordando com o Tigrão aqui. Como é que é? Horroroso, sem noção, né? Nossa, xingando aqui o treineiro da Ponte, né? A ida do Fecim para o meio não foi uma boa. A Ponte perdeu o ataque pela direita, né? O Dodô acabou se classificando. Oi, Gleger, queremos ouvi-lo. 0-0. Olha, Edu, o segundo tempo melhorou, né? Jogo que no primeiro tempo não tinha agradado tecnicamente. Melhorou já no início, né? A Ponte partiu para cima, alguns lances ali desperdiçados. Esse time da Chapecoense é um time muito chato, né? Aquele time chato, chato de marcar. Você vê esse Jonathan, o próprio Luizinho, o Claudinho, jogadores de uma marcação que se movimentam muito ali no sistema defensivo. E a Ponte, claro, tentando, jogando, buscando, correndo, lutando, mas assim, produzindo pouco. E a hora que aparece a oportunidade, né? Infelizmente, falta ali um detalhe ou outro. Naquele caso, o Pedro Júnior, em 2 ocasiões, né, que ele poderia ter botado a bola na rede, acabou errando. Teve essa jogada do Fecim. Para mim, o Fecim, eu não concordo com o ouvinte aí não, hein, que falou que ele foi por dentro, piorou. Para mim, ele melhorou.
Para mim, ele criou ali algumas oportunidades. E quando ele vai no 1 contra 1, ele sempre leva vantagem. Gostei demais do Fecim. O Fecim, hoje, para mim, fez um grande jogo ao lado do Amaral, Leonaldi, né? Você vê a segurança que traz o Fábio Sanches, né? De volta ao time. Você vê que é diferente. A Ponte, ela corre, claro, alguns certos riscos dentro do jogo, né? Mas em um momento em que perde uma bola numa saída, né, pega desprevenido o time, quando você está ali, com o time postado, o time adversário com a bola, dificilmente consegue a penetração, consegue uma bola, sempre a diagonal está bem marcada, né, sempre a organização por dentro está bem postada os dois zagueiros. Então, é isso que o Hélio precisa ajustar, né? Parar de ficar dando a bola para o adversário, numa saída infantil ali do Thiagão, quase toma o gol, naquela outra metida de bola, naquele lance de cabeça também com o Thiago Oliveira. Pô, Thiago, já é um menino da base, baita de um jogador, mas às vezes o excesso de confiança pode atrapalhar, hein? Poxa vida, faltando 2 minutos, Batista acabava de dizer aqui, ó, 2 minutos e meio para terminar, uma bola para recuar para o Kaique. Pô, quer meter uma testada com estilo, pô. Isso aí não pode acontecer mais nunca. Futebol é coisa séria. Futebol você põe a perder aí, né, um jogo que para o empate ficou ruim. Claro, é ruim para a Ponte estar jogando em casa, mas diante da circunstância da partida, foi um bom resultado. Esse time da Chapecoense aí, ó, é o melhor visitante do campeonato, da competição. E veio aqui, engrossou, né, criou algumas oportunidades, fez o goleiro da Ponte aparecer em alguns momentos. Teve uma bola ali no finalzinho ali com o Lima, que ele acabou desperdiçando, que estava na cara do gol. Se tem um pouco mais de calma, bota a bola na rede. Então, foi um jogo duro, difícil. Quem aqui disse que seria um jogo fácil, né, Edu? Então, eu assim, é claro que precisa melhorar, é claro que a Ponte tem alguns ajustes ainda a ser feito, mas a gente vê um time competindo, um time que voltou diferente para o segundo tempo, voltou mais agressiva, voltou tentando algumas jogadas. A substituição do Hélio foi interessante na hora que ele tira o Matheus Anjos. Eu concordo também com a grande maioria dos ouvintes aí dizendo o Matheus Anjos é porque a dinâmica dele é diferente. Né? A dinâmica do Matheus Anjos. Ele é um jogador que tem qualidade, né? Mas o time da Ponte vem numa rotação e ele sempre abaixo. Né? Mas é a característica do jogador. Ele é assim, não vai ter como o Hélio mudar isso do atleta. É difícil, isso já é dele, né? Essa rotação, essa cadência. Então ele é um jogador moroso, então não adianta. Eu também concordo, eu acho que pela cara que está dando o Hélio para esse time, o Matheus Anjos não se encaixa, né? Porque a hora que a Ponte precisa de um pouco mais de velocidade, precisa um pouco mais de agressividade, o Matheus pisa na bola, né? Dá uma cadência, e isso às vezes atrapalha, e atrapalha muito como atrapalhou no jogo de hoje. Depois que ele sai, você vê que o Luiz Fernando, pelo lado, tem algumas jogadas no 1 contra 1, parte para cima, o Fecim aparecendo um pouco mais, né? De frente para o gol. Então a Ponte melhorou na saída do Matheus Anjos. Claro que tem que fazer alguns ajustes, mas olha, Edu, diante da circunstância de tudo que aconteceu no jogo, eu acho que a Ponte não que deixou de marcar 3, mas ganhou um ponto na noite de hoje, Edu. Alô, Zé Maria do Flamenguinho do Cambuí, dureza, né, amigo? Segura que eu vou te contar. Edu, sou torcedor da Ponte, da pele até o osso, mas como a gente sofre com essa macaca, Ednei da Vila Teixeira. Ednei, não é fácil não. Edu, não assisto mais jogo da Ponte enquanto não ganhar 2 jogos no mínimo. Assinado Batata de Rio Preto, ajoelhado no milho. Olha, infelizmente a Ponte caminha para baixo, né? Marcos Ebeli não dá, é o Dadá de Barão, volta a Carnielli. Deixa eu ver aqui mais, até novembro tem muito sofrimento, seu Edu. É o final 03:52, bom segundo tempo da Ponte. E o Pedro Júnior tivesse caído com o Luca, se a bola tivesse caído pro Luca e não pro Pedro Júnior, foi falado isso aqui, né? Faria o gol. Hoje o Luca, pior do jogo. O Pedro Júnior e Matheus Anjos dá vergonha de ver. O treinador da Ponte é teimoso e ranzinza. Jogar com Matheus Anjos e Pedro Júnior e manter o time todo ao tempo, não dá. É o Celso Fittipaldi. E diz aqui outro para encerrar aqui, não desejo Matheus Anjos nem pro Guarani. Essa foi boa, final 20:37.
Meus amigos, muito obrigado que nos acompanharam em faixa estendida no FM 85,7 Campinas e lá em Ribeirão Preto 85,3. Nosso muito obrigado a AM 1170 aqui em Campinas, a AM 1270 em Ribeirão Preto, nos diversos aplicativos, no Facebook, no YouTube, Rádio Bandeirantes. Dá um like aí, já, que nem o Batista fala, né? Dá um like aí, confirma aí, vai no sininho para receber a notificação, por favor. Muito obrigado, nos ajude, um grande abraço aqui fechado, hein? Vem aí o nosso jogo aberto, final, Ponte 0, Chapecoense também 0. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Bandeirantes. Futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Domina o time da Ponte, Fercinho rolou para Matheus Anjos, pé direito, cruzou na área, chegou Fercinho, entrou na bola, Pedro Júnior bateu, defendeu Wagner, defesa espetacular do Wagner. Fercinho dentro da área, resposta da Chapecoense, partiu na entrada da área, bateu de perna direita, Claudinho, ela subiu, saiu, vai embora, pra fora pela linha de fundo. Que jogo quente no começo do segundo tempo, impressionante. Ponta direita para Luiz Fernando, ele perdeu, ganhou na sequência, partiu, levou para a linha de fundo, um drible desconcertante, pé canhoto, cruzou na área, dominou, vai fazer, Pedro Júnior bateu para fora. Pedro Júnior, ele dominou com enorme categoria. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Ponte 0, Chapecoense 0, Pedro Júnior e Matheus Anjos, o campeão da reclamação aqui no WhatsApp. Agora o nosso craque do jogo, oi amigo Batista, vamos lá. Por convicção ou por exclusão? A pergunta é o craque do jogo. Convicção, Edu. Gostei demais do trabalho do Amaral. Como disse o Tigrão, né? Fez uma defesa consistente. E até nem precisaria, porque realmente o Amaral fez um grande segundo tempo. Mas eu voto no Fecim. Fecim fez uma partida, a meu ver,
com muita qualidade. Ele passou um tempo aí contundido, voltou e está ficando no banco de reservas. Tem qualidade para ser titular. Ele tem consistência técnica para ser titular nesse time da Ponte. Muito diferente, por exemplo, do Matheus Anjos, que está ganhando oportunidade, mas não tem essa qualidade. Ele é bom jogador, tem qualidade técnica, mas não tem a rotação que o time da Ponte precisa. Ao contrário do Fecim. Então, ele é um jogador extremamente útil, tem técnica, tem qualidade, arremata para o gol, quase salvou o time da Ponte no finalzinho. Aos 49, foi um chute, dá a impressão que ele murcha o pé, né, na hora de bater. Dá a impressão que vai sair uma pancada, mas o chute sai lento e rasteiro. Lá na Bahia, ele fez um gol assim, a bola desviou no zagueiro. Hoje ela não desviou. E o goleiro, bom goleiro Wagner, estava atento e pegou. Então, para mim, Fecim é o craque do jogo, o conceito dele é bom, Edu. Um grande abraço, Batistão, boa noite, até a próxima. Um prazer inenarrável estar contigo, grande abraço, meu amigo, um abraço, Edu. Você também, querido Batista, 0-0, 0-0, oi, Tigrão, o craque do jogo. Amaral. Conceito ótimo, gastou a bola, o craque do jogo. Sim, pelo seu comentário, sabia que você ia votar no Amaral. Então, Fecim um voto, Amaral tem outro voto. Oi, Gleger, o craque do jogo. Bom, eu tenho que dizer que eu concordo com o Tigrão no conceito do Amaral, mas eu vou ficar com o Fecim também. Eu acho que foi um jogador que melhorou demais, segundo tempo principalmente, e conseguiu criar aí algumas oportunidades, partiu para cima. Primeiro tempo também se dedicando ali, mesmo jogando numa função diferente, mas eu vou ficar com o Fecim, o craque do jogo, conceito bom, Edu. Muito bem, Fecim, então, é o craque do jogo. Então, nesse ponto 0, o Chapecoense também 0, o Amaral recebe o voto também. Daqui a pouco tem a ficha técnica, olha, tem a defesa do jogo e tem o gabarito em tintim por tintim, jogador por jogador, agora 23h48. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento, preço baixo e ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Petra Puro Malte 350ml, 2,79. Miolo de alcatra Frigol bandeja 39,95 o quilo. E também manteiga da vaca 200 gramas, 8,49. Ofertas válidas até o dia 29 de maio. Confira no site supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
No Atacado Obra Já, você encontra tudo o que sua obra precisa pelo menor preço. Assento sanitário Roma, branco, caramelo ou cinza claro, Alumasa, R$ 18,90. Acima de 10 unidades, sai por R$ 17,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 ou acesse o site obrajá.com. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Majestoso, a Ponte entrou com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldo e Matheus Anjos, Fecim, Pedro Júnior e Luca. As alterações no segundo tempo, 16 minutos, sai Matheus Anjos, entrou Luiz Fernando. Depois nós tivemos a 24, saiu Arthur, entrou Jean Carlos e saiu Luca, entrou Ramires. E depois tivemos aí a 33, a saída do menino Pedro Júnior, entrou o Dodô fazendo a sua estreia. As alterações aí da equipe do técnico Hélio dos Anjos. Chapecoense com Wagner, Rony, Léo, Frazan e Fernando, Marcelo Freitas, Betinho, depois Orejuela, Claudinho, depois Matheus Bianchi, ele, Thiago Real, depois Lima, Luizinho, depois Maranhão e Jonatas, depois Derek. A equipe do técnico Gilson Kleina apitou o Marielson Alves Silva da Bahia. Amarelos para a Ponte, Leonaldi e o Luca é o terceiro do Thiago Oliveira, né? Thiago Oliveira e Giancarlo. Então foram 4, Leonaldi, Luca, Thiago Oliveira e Giancarlo, sendo que o Thiago Oliveira, zagueiro, é o terceiro, não enfrenta o Sport. Para a Chapecoense, Betinho e também o menino Claudinho, né? 2 cartões aí para a Chapecoense. Público total 2.234 e a renda R$ 36.100. Final Ponte 0, Chapecoense 0. A ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. A defesa do jogo, logo a 6 minutos, em a Ponte, atacando lá pro gol de entrada. O menino Luca tentou aí um chute cruzado, trabalha com Pedro Júnior. Pedro Júnior enfia pro Luca, o Luca chuta cruzado, vamos lá. E o amigo Batista na rua assim. Luca toca na bola, bate de perna direita, soltando para Pedro Júnior. Outra vez para Luca, pé direito, bateu pro gol. Defendeu Wagner. Batida cruzada na chegada lá pela direita. Luca queimou pro gol mesmo sem ângulo. Wagner conseguiu fazer a defesa. 45 primeiro tempo, escanteio para Ponte. Alguém tentou olímpico. Matheus Anjos bateu com efeito. Wagner tira. Seria o gol olímpico. Bateu com muito efeito. Bateu de perna direita. Matheus Anjos. A bola veio pro gol. Tirou de soco. Vamos para o segundo tempo. 54 segundos. O incrível gol perdido por Pedro Júnior. Cara a cara com o goleiro Wagner. Domina o time da Ponte, Fecim rolou para Matheus Anjos, pé direito, cruzou na área, chegou Fecim, entrou na bola, Pedro Júnior bateu, defendeu Wagner, defesa espetacular do Wagner. Agora 29 minutos, segundo tempo, o Kaique França quebrou o galho do Thiago Oliveira, hein? Thiago Oliveira saiu errado, hein, Batistão? Ponte saiu jogando errado, Orejuela, dominou, rolou, vem a Chape, pé canhoto, bateu, defendeu Kaique França,
Derek entrou na área numa bobeira incrível. A Ponte deu de graça a bola. Orejuela rolou para Derek. Ele bateu cruzado com o pé. Kaique França, uma defesa providencial. E aos 49 nos acréscimos, o Fecim dá uma arrancada, a Ponte atacando pro gol da Feplaza, ele arranca, leva, corre. Oi, será que ele ia passar? Ele ia passar pro menino, se não me engano, né, Tigrão? Era no lance tava o Ramírez. Ramírez acompanhava. É isso, Tigrão? Ramírez, né? Ramírez. O Ramírez acompanhava aqui. Será que ele passa por Ramírez? Estava vindo soltinho e de repente ele tenta fazer individual, chuta. E foi assim, Batistão. Chega Norberto para afastar, tentar bar o contra-ataque com o Fecim. Ele deu um toquinho na frente, ganhou, saiu da marcação, vai embora Fecim, entrou na área, pé canhoto, bateu, espalma Wagner. A bola vai embora, pra fora pela linha de fundo, Fecim, ele veio... Oi, Gleger, queremos ouvi-lo aí, a defesa do jogo. Ô, Edu, eu vou ficar com aquela defesa do Kaique França com os pés. Pra mim foi a defesa mais difícil, salvou a macaca. O Derek, né, que bateu ali, tava na cara do gol. E ele esticou a perna ali, e essa defesa não é fácil. Se ele não tem o reflexo de esticar o pé, porque normalmente, às vezes, o goleiro tenta ir com o corpo, né, e não dá tempo de você abaixar, de fazer o movimento. E ele, inteligentemente, usa o pé, né, e faz uma grande defesa. Para mim, essa é a defesa do jogo. Oi, para você, Tigrão? Não, para mim não. Eu fico com aquela do Wagner, apesar do Pedro Júnior ter facilitado, chutou muito próximo dele, mas ele já tinha tomado o gol e destomou. Ele abre o braço no puro reflexo, mas reflexo muito apurado, e salva a equipe da Chapecoense. Para mim, o lance do Pedro Júnior, já na abertura do segundo tempo, 50 segundos é a defesa do jogo. Então, ordem cronológica, o Tigrão escolheu essa, 54 segundos, segundo tempo, Pedro Júnior e o Wagner. Vamos lá. Domina o time da Ponte, Fecim rolou para Matheus Anjos, pé direito, cruzou na área, chegou Fecim, entrou na bola, Pedro Júnior bateu, defendeu Wagner. Defesa espetacular do Wagner. E o Gleger escolheu essa, 29 segundo tempo. Ponte saiu jogando errado, Orejuela dominou, rolou, vem a Chape, pé canhoto, bateu, defendeu Kaique França. Derek entrou na área numa bobeira incrível. A Ponte deu de graça a bola. Orejuela rolou para Derek, ele bateu cruzado com o pé. Olha, o empate foi bom, eles perderam 3 gols e a Ponte perdeu 3. O Luiz Fernando foi a revelação do jogo, assinado Jonas do Cambuí. Um abraço, Jonas. 0-0 já. O gabarito é o conceito jogador por jogador, tintim por tintim. 23:59. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo.
Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Gabarito do jogo. Ponte 0, Chapecoense 0, público 2.234 e a renda 36.100. Com essa renda, mais um prejuízo para a Ponte na Série B. Oi, Zorzinho, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Olha, do jogo, primeiro tempo muito ruim, né? Segundo tempo melhorou. O jogo foi regular. Eu gostei mais do segundo tempo. E para você, Tigrão? Jogo regular, melhora o segundo tempo. Kaique França jogou de amarelo, é o titularíssimo da Série B, jogou todas as 8 partidas da Série B, goleiro da Ponte, Kaique França, que veio do Corinthians, estava no Oeste. Olha, pela defesa que ele fez aí, de pé, né, 29 segundo tempo, cara a cara com o Derek. Agora teve o fator sorte também, né, Zorzinho? Olha, aquele chute do Fernando no primeiro tempo por cima, aquele chute do Marcelo Freitas por cima, e aquele chute aos 44 do Lima, lá no gol de entrada, marca do pênalti, contra-ataque imortal por cima. Fator sorte 100%, essas e outras, o conceito do Kaique França. Sou bom e dou sorte, né, Edu? Aquele velho ditado, né? Mas eu gostei, eu acho que fez boas defesas, teve algumas defesas, inclusive, no primeiro tempo, outras ali não tão difíceis, mas defesas seguras. Conceito regular para ele. Ô, Tigrão, Norberto, o lateral direito, é o seguinte, você dizia aí o preparo físico, ele cai muito no segundo tempo, tem algumas bolas que ele perdeu, ele não volta, hein? Não volta, tá lá no segundo tempo, lá a ponta atacando por da FEPAS, ele vai e tal, não tava legal, mas se ele perdia a bola, não voltava. Ele não acertou o cruzamento, fazer 2. Ele acertou só uma, foi cruzar, mas a zaga acabou cortando. Norberto, que reapareceu hoje, e teve aquele lance também, Tigrão, do menino Luizinho, né? Aliás, não, foi o Fernando. O Fernando fez um chute aí perigosíssimo, tá aqui, 27 primeiro tempo. Ficou na saudade do Norberto, Fernando entrou pelo lado dele e chutou, cruzado, chutou para fora. Essas e outras e o conceito do Norberto. Flagrantemente sem ritmo, ficou um bom tempo aí fora do time, sentiu o ritmo, um jogo muito disputado, mas ele tem muita qualidade. Quando chega com o peito estufado, chega de cabeça erguida e claramente já para a próxima partida vai render muito mais do que rendeu hoje. Mas pela luta, até pela liderança e pela qualidade, em alguns momentos ele leva um conceito regular. E para você o Norberto, hein, Zorzinho? Conceito regular, Edu. Foi assim, em alguns momentos apareceu. E como disse o Tigrão, né? Eu tô com o Tigrão nessa. Apareceu em alguns momentos, mas errou também bastante. O Norberto já foi melhor. Hoje o conceito regular. Bom, eu sigo com você, Zorzinho. Thiago Oliveira. Thiago Oliveira é o seguinte, primeiro que ele recebeu o cartão amarelo, deu um carrinho feio aí no Roney, lance perigoso, 34 do primeiro tempo. Segundo detalhe, o erro dele na saída de bola a 29 segundo tempo, que aí Chapecoense pega a bola, a finalização do Derek, e aí com os pés tirou o Kaique França, quebrou o galho do Thiago Oliveira. E o lance a 48, ele foi atrasar para o Kaique França, um recuo, foi muito curto, o recuo quase que o cara Chapecoense pega a bola das mãos do goleiro da Ponte. E essas e outras aí, Zorzinho, seu conceito do Thiago Oliveira. Eu sou fã do futebol do Thiago Oliveira, gosto demais mesmo, titularíssimo da Ponte, mas ele tem alguns momentos que às vezes ele exagera um pouco. Excesso de confiança, acreditar demais no potencial, e o futebol é coisa séria, né? Futebol é muito sério, diga-se de passagem. Você vê que o lance que ele toma o cartão amarelo é um lance besta, né? Para trás do meio de campo, ele deu um carrinho, ele poderia ter acompanhado o jogador, né? Tinha jogadores na cobertura, então em alguns momentos precisa ter um pouco de sabedoria. Claro que ainda é jovem, né? Vai calejar ainda, vai aprender com alguns percalços e tropeços. Hoje o conceito do Thiago Oliveira, eu vou dar um regular, né? Com muito bom senso. Acho que ele precisa baixar um pouquinho a bola. É ótimo jogador,
mas hoje demonstrou em alguns momentos ali uma instabilidade emocional, regular para ele. Alô, Marino de Barão, o Luca tem que jogar pelo lado esquerdo, centralizado não anda. Obrigado, viu, Marino? Ô, Tigrão, vamos lá. O Thiago Oliveira, o que você achou por tudo aquilo que dissemos aí, você também observando, e já emenda com o Fábio Sanches, a dupla de zaga da Ponte. Fábio Sanches foi melhor do que o Thiago Oliveira. Pelo tempo que ficou sem jogar, parece que não saiu do time. Muita regularidade, muita seriedade. E é o seguinte, dá para sair jogando? Dá. Não dá, dá um bicão, tá apertado o metro para lateral, joga muito sério. Eu gosto do Thiago também, jogador voluntarioso, um jogador que se posiciona bem, é da base, merece todo o nosso apoio. Só que alguém tem que encostar nele ali e falar, baixa um pouquinho a bola, viu, Luiz Pereira? Ô, Franco Baresi, dá uma diminuidinha aí, o Ramos Delgado. Só isso, só essa correção. Sair jogando, cara, com marcação alta, jogador que tem alguma dificuldade, zagueiro não tem habilidade. Então tira. Ah, mas tem um companheiro livre, a marcação tá lá atrás, aí sai jogando. Agora, abusar igual ele abusou hoje, não. Então faço esse senão, mas lutou feito um leão, tira, vai, divide, se posiciona, sobe no jogo aéreo. É um zagueiro ao estilo da tradição da Ponte aí, de revelar grandes jogadores. Mas ele tem que corrigir a empolgação. Ele tem que, às vezes, se conscientizar de que ele é um zagueiro voluntarioso e eficiente, mas não técnico. Ele não é técnico. E para sair jogando e fazer o que ele tenta fazer, às vezes, tem que ser técnico, o que não é o caso dele. Ele leva um conceito regular hoje, porque, em alguns momentos, se empolgou além do necessário. Ô, Gleger, e a lateral esquerda? Arthur, depois entrou Jancara, 24... Opa, desculpa, Tigrão, Não, só para não furar aí a tua pauta, porque você me perguntou dos dois, pediu para emendar. Dos dois, isso. E eu disse que o Fábio Santos foi melhor. Então, se dei regular para o Tiagão, eu dou conceito bom para o Fábio Sanches, que voltou muito bem à equipe, e coincidência ou não, o time voltou a terminar uma partida sem sofrer gols. Muito bem. É que a sua linha deu assim, uns cortinhos assim, eu pensei que você tivesse terminado. O Tigrão voltou para finalizar com o Fábio Sanches, que você tinha começado, agora finalizando a nota do Fábio Sanches. É que eu não dei a nota do Fábio Sanches, né? Sim. A falha foi minha, na verdade. Deu um picotinho na linha aí, acho que ele terminou. Mas vamos lá. Tá, beleza. Arthur, na lateral esquerda, Arthur e Jean Carlos, né, o Greg? A pergunta é, além dos dois, o que você prefere, Arthur ou Jean Carlos? O Jean Carlos é o problema da marcação, disse o Tigrão aí, quando o Jean Carlos tomou a amarela a 41 segundo tempo, ele observou aquilo que foi contra o Bahia, o segundo gol do Bahia, a Ponte um sacrifício para empatar, empatou, depois na sequência toma 2-1 e foi pro lado dele. E o Tigrão falava, problema de marcação. E alguma coisa também aconteceu com o Jean Carlos hoje, o pouco que jogou, mas problema de marcação. Vamos lá, Arthur e Jean Carlos. Ele tem essa dificuldade, né, Edu? E assim, até pela juventude, né? Mas eu gosto do Jean Carlos, eu acho ele bom jogador, cara. Acho que tem um futuro promissor aí no time da Ponte. Claro que alguns erros, algum percalço que vão acontecer, vai fazer com que ele adquira experiência. É assim que funciona. Mas eu gosto dele. Tanto que em alguns momentos aí tem entrado bem, feito bons jogos, mas ele tem essa deficiência. Ele aparece bem à frente, é um jogador voluntarioso, né, que bate bem na bola também, mas tem uma deficiência na recomposição, e isso o tempo vai ensinar para ele, né, vai pegar treinadores experientes como o Hélio dos Anjos, para que possam mostrar para ele, né, para ele se posicionar, que às vezes é um posicionamento, às vezes é um tempo de você dar saída, né? Que você sai para o jogo, sai para dar essa opção de ataque, e aí o time perde a bola, você tem que ter o time certo da volta, da recomposição. Então isso aí requer um certo tempo, mas tecnicamente eu gosto. Hoje ele entrou regular, e o Arthur apareceu pouco à frente, né? Esperava um pouco mais dele. Defensivamente cumpriu ali, legal, fechou. O time da Chapecoense jogava com 2 homens abertos, né, um ali pelo seu lado,
marcou, legal, mas ficou devendo um pouquinho no ataque, um pouquinho à frente, conceito regular para ele também. E para você, Tigrão, Arthur ou Jean Carlos? Eu prefiro o Arthur Carlos. O Arthur marcando e o Jean Carlos apoiando. Boa. Deixa eu ver aqui. Ô, Tigrão, você me ouve? Houve um corte? Não. Sim, não. Não, terminei. Terminou. Então vamos lá. Então, e mesmo... Eu acho que se fosse possível fundir os dois... Sim, foi boa, fundir os dois. Boa sacada. Pegar a qualidade de marcação do Arthur e a técnica, é muito bom, também gosto. Eu tô com o Gleger nessa daí. Ele é muito bom jogador, tem um futuro promissor, mas tem que corrigir o aspecto defensivo. Porque o lateral esquerdo, sendo ala, sendo lateral esquerdo, aí é questão de nomenclatura. Ele é, antes de mais nada, um zagueiro. Antes de mais nada, ele é um zagueiro. Ele não é um zagueiro central, como o 3 e o 4 de antigamente. Ele não é um zagueiro central, mas ele é um zagueiro de beirada. Ele tem que fechar as linhas. E ele marca mal. Agora, com a bola, sabe jogar. Né? É um jogador que, quando vem por dentro, vem costurando, vem cabeça erguida. Então, eu acho que vai embora. Daqui a pouco vira um baita de um lateral, de um ala. Mas ele tem que treinar posicionamento, ele tem que ser orientado na maneira de dar o bote, ele tem que aprimorar a questão defensiva. Então, defendendo, eu prefiro o Arthur. E apoiando, eu prefiro o Jean Carlos. Portanto, se você puder me fazer essa gentileza de escalar o Arthur por Carlos, acho que fica bom. Ô, Gleger, é o seguinte, o Amaral, olha o detalhe, hein? O detalhe, não vai aumentar o preço do dólar, mas é o primeiro jogo que o Amaral atuou inteiro. Primeiro jogo que ele atuou inteiro, de cabo a rabo. E o Tigrão falou muito bem dele, votou no craque do jogo, mas quem ganhou foi o Fecino, o craque do jogo, o Amaral, por tudo aquilo que disse o Tigrão, lançamentos e tal. E você concorda, o Gleger? Concordo plenamente. O Amaral fez uma belíssima partida, belíssimo jogo, jogador que vem crescendo, né? A gente fica muito feliz de ver um menino da base, que foi pinçado aí pelo Hélio dos Anjos, né? Ninguém falava do Amaral antes do começo lá da Série B, e o Hélio trouxe esse menino, crescendo, evoluindo, está no mesmo caminho do Leonaldi. Porque hoje o Leonaldi é um titular absoluto, né? O que era promessa virou realidade, e o Amaral está no mesmo caminho. Claro que ainda é cedo, mas a evolução técnica e a visão tática que tem esse menino, de posicionamento, né? De virada de jogo, de diagonais, de fechamento de linha, de proteção de zaga, é impressionante. O conceito para o Amaral hoje é bom, viu, Edu? Vamos lá, Tigrão, você não gosta de camisa comemorativa. Hoje o Leonaldi completou 50 jogos, jogou com a camisa 50 e a Ponte mais uma vez não ganhou. Ele jogou o tempo todo. Olha, o Leonaldi, ele fez um corte, hein, seu Tigrão? O senhor falou no intervalo aí, 24 primeiro tempo, cruzamento do Luizinho. Se não tivesse o Leonaldi, o cara da Chapecoense mas ia entrar com o pé cheio, estufar a rede, né? O Leonaldo tentou também uma de fora da área, 28 segundo tempo, um rebote que apareceu. E acontece que ele tomou um cartão amarelo. Muito cedo, 13 minutos, ele deu uma cacetada no Frazan, que, olha, em algumas situações o árbitro poderia expulsá-lo, que bem fosse 13 do primeiro tempo. Essas e outras do Leonaldo, Tigrão. Grande partida. Ele não tem a técnica do Amaral, tá? Isso já tá, para mim, tá comprovadíssimo. O Amaral, tecnicamente, com a bola nos pés, é mais jogador que o Leonaldi. Só que o Leonaldi, ele corre o campo inteiro, né? Ele tem um pulmão, ele parece que se multiplica em campo. E quando chega à frente como surpresa, ele é um bom chutador. Hoje pegou embaixo da bola, ela subiu, né? Fazer o quê? Não vai acertar todas. Fez um grande jogo, e eu cheguei a temer pela camisa comemorativa e ele expulso. Porque um jogador da pegada que ele tem, da marcação, do estilo marcador de contenção que tem o Leonaldi, e ele, numa apresentação dessa daí, toma 13, o amarelo, lógico que o risco de expulsão é muito grande. Mas ele, apesar de menino, demonstrou muita maturidade, não entrou em confusão, não reclamou de nada e procurou jogar na bola, apesar de não ter perdido a virilidade. E não ter perdido a firmeza.
Ele não perdeu em nenhum momento a sua intensidade, mas tomou todo o cuidado do mundo e terminou a partida. Para mim, os 3 destaques. Eu falei aí já, concordo com os companheiros, num bom voto para o Fecim. Acho que o Amaral hoje ele superou qualquer expectativa para um moleque de 19 anos, por isso que votei nele, me senti gratificado de ver um menino da base fazer a partida que esse garoto fez hoje. Mas o Fecim jogou muito bem, é um bom voto, leva, assim, com méritos, o título e o prêmio de craque do jogo, e eu coloco no mesmo plano aí o Léo Naldi. Conceito bom. Gleger, Matheus Anjos, depois Luiz Fernando. Entrou a 16 segundo tempo no lugar do Matheus Anjos, hein? 19 minutos de jogo, o Tigrão já sinalizava. Matheus Anjos não está acertando nenhuma. E aí, a grande bronca do WhatsApp, Matheus Anjos. E continuou não acertando, né? Muito mal o Matheus Anjos. Eu disse, uma rotação totalmente diferente da que pedia o jogo e daquilo que a grande maioria dos jogadores da Ponte propunham na partida, naqueles momentos em que teve em campo. E o Luiz Fernando, ele entrou... Olha, o conceito do Matheus Anjos é ruim, tá? Não gostei. Realmente, para mim, o pior em campo. Foi o pior em campo hoje da Ponte, foi o Matheus Anjos. E o Luiz Fernando entrou até tentando, né? Em alguns momentos até acelerando demais o jogo, errando alguns passes, mas é um jogador que pelo menos tenta, busca, corre, tenta ir para cima, faz uma jogada, uma triangulação. Vou dar um conceito regular para o Luiz Fernando, melhor do que o Matheus Anjos. Foi no jogo, sem dúvida nenhuma, pelo pouco tempo que esteve em campo. Sim, Luiz Fernando deu cruzamento para o Pedro Júnior, que ele perdeu, né? Aquele cara a cara, 23 do segundo tempo. Vamos lá, Tigrão, o Fecim jogou o tempo todo, a bola do jogo, 49, ele dá uma bela arrancada, e aí eu não sei se ele tentou passar, ou se, a sua opinião, se ele errou, ao invés de finalizar, que passasse aí pelo Ramírez, acabou finalizando, pegou fraco, né? Aliás, ele tentou umas 2, 3 jogadas individuais, tá? Foi eleito aí o craque do jogo, essas e outras, o conceito do Fecim. Jogou bem, gostei, jogou bem tanto pela beirada direita como pela beirada esquerda. Primeiro tempo ele estava na beirada esquerda, você lembra? Lá direito era o Pedro Júnior. Depois no segundo tempo ele começou diferente, mais pelo lado esquerdo, aí volta um pouquinho para a direita e depois acaba fechando o jogo mais centralizado. Como essa jogada que ele vai pela faixa central, o último lance praticamente aí do jogo. O que aconteceu foi o seguinte, ele chegou morto, né? Que ele arrancou praticamente de trás da linha de meio campo com 2 caras no cangote dele. E ele foi arrastando, levando todo mundo no peito, e a hora que chegou lá faltou oxigênio no cérebro. É exatamente isso. O cara já chega praticamente na exaustão física. E aí ele tentou bater no gol, sim. Ele não tentou passar, não, mas deu uma mascada na bola. Mesmo assim, tirou do goleiro. Como ela saiu muito fraca, deu tempo para que o Wagner, bom goleiro da Chapecoense, desse um tapinha nela. Mas o chute saiu fraco. Se ele rola para o meio, se chega com um pouquinho de visão periférica e rola essa bola para o jogador da Ponte que fechava sozinho, o Ramírez, a Ponte teria vencido o jogo. Mas não dá para criticá-lo porque ele não passou. Até porque ele construiu individualmente a jogada inteirinha e sozinho. Individualmente é sozinho, claro, para não cometer nenhum pleonasmo vicioso aqui. Então, conceito bom. Atuação muito boa do Fecim. Ô, Gleger, Pedro Júnior, depois Dodô. Dodô a 24 segundo tempo no lugar do Pedro Júnior. Pedro Júnior, 2 chances, uma o goleiro pegou, outra chutou por cima. Depois do Matheus Anjos, Pedro Júnior, a grande reclamação aqui pelo WhatsApp. E o Dodô fez a sua estreia, né? Douglas Martins da Silva, 24 anos, veio do Nova Veneza, do Espírito Santo. Nova Veneza da cidade do mesmo nome, né? Se você achou alguma coisa no Dodô, hein, Gleger? Fala do Pedro Júnior também, vamos lá. O Pedro Júnior errou demais, né? Errou os gols, errou muitos passes. Tudo bem, tá voltando ao time, tava meio sem ritmo aí, mas eu esperava um pouco mais do Pedro Júnior. Aquela oportunidade, aquela matada de bola, né, que ele dá nas costas ali do zagueiro da Chapecoense, tinha tudo para botar a bola na rede, né? Levanta a cabeça com calma, só tirar do Wagner. Aí ele tentou bater forte, ficou
pedindo escanteio, mas a bola não pegou no zagueiro. E teve aquele outro lance também, naquela jogada de linha de fundo, que ele poderia ter feito o gol e o Wagner fez uma grande defesa. Agora, eu acho que ele errou demais, viu, Edu? Muito sumido no primeiro tempo. Eu disse, inclusive, no intervalo, não estou ouvindo falar o nome do Pedro Júnior. Então eu esperava um pouco mais, o conceito para ele é ruim. E o Dodô, acho que foi muito pouco, né, Edu, para ter uma análise um pouco mais profunda aí do menino. Vou esperar. Fiquei com aquela impressão de querer vê-lo novamente, né? Porque a gente percebe que é um jogador móvel, rapidinho, né? Acelerado, mas foi muito pouco tempo aí. Vamos esperar aí. Quem sabe o Dodô não ganha aí outras oportunidades e aí a gente possa fazer uma análise. Hoje, conceito regular para ele. E o Luca, Tigrão, jogou até 33 segundo tempo, entrou o Ramírez, o Luca foi amarelado também com 13 minutos, juntamente com o Leonardo. O Leonardo deu uma cacetada no Frazan e o Luca foi amarelado, o Leonardo. Aí o Luca foi reclamar, amarelado também, repito, ambos com 13 do primeiro tempo. Chance do Luca, 6 minutos de jogo, aquele chute cruzado, o goleiro acabou pegando e no segundo tempo eu não anotei nada aqui do Luca, ele acabou saindo. Luca e Ramírez, Tigrão. O Lucas sentiu muito a ausência, a falta de ritmo de jogo. A bola também chega muito pouco, né? Não chega com qualidade, ele tem que ficar dividindo. Ele teve um ouvinte que falou agora há pouco aí que ele rende mais quando ele joga aberto pela esquerda e faz a diagonal, não aberto em cima da linha, mas mais ocupando o lado esquerdo, fazendo a diagonal e vindo por dentro para bater. É verdade, né? Mas hoje não tinha jeito. Teve que abrir o Pedro Júnior pela direita, teve que soltar o Fecinho mais pela esquerda. Mas ele rendeu muito pouco. Eu acho que se ressentiu no ritmo de jogo e hoje o conceito dele é ruim. E queria fazer uma pergunta para o Gleger. Que horas são aí, Gleger? 00:22. Eu estou vendo aqui Grêmio e Glória de Vacaria. É uma reprise. E essa hora já pode falar. Tem lá o maior outdoor que a gente vê, ou publicidade estática, no pequeno estádio, acanhado, é Casa da Fruta. Está lá escrito, grandão, Gleger. Casa da Fruta. Aí tem embaixo, assim, do nome da empresa, da Casa da Fruta, está escrito assim, vá lá e divirta-se. O que você acha que é, Gleger? É quitanda mesmo, melancia, banana, laranja ou estamos confundindo aí? Eu acho que sim. Deixa eu falar. Casa da Fruta, pô. Você já viu isso aí, Edu? 00:30, em Vacaria, lá. Vi de novo. Pô, mas que jogo que é esse, Tigrão? Você tá de brincadeira, pô. Então, rapaz, Glória 0, Grêmio 2. Tá aqui, é reprise. 9:45 do segundo tempo. E o Bitelo tá de olho na Casa da Fruta lá. Bitelo, olha lá. Ei, vai voltar o Bitelo de novo. Ô, Greg, vamos falar então do Hélio dos Anjos? Vamos lá. Como é que ele foi? Teve tantas voltas, o Norberto voltando, o Fábio Santos na zaga voltando, o Amaral... Peraí, eu acho que de começo... Peraí, Greg. Peraí. Achou? Ah, não, agora apareceu uma outra publicidade aqui. Tô falando sério, pô. Só você botar aí no... Achei aqui. Achei. 721. Tá aqui, Aí aparece lá, Bananas do João. Faz sucesso na Casa da Fruta. Ah, não, aí para que eu vou descer. Olha lá, Bananas do João, tá lá. Porra. Tirou a concentração do Greg para falar do Hélio dos Anjos. Tirou, mas... Edu, é o seguinte... O Hélio dos Anjos, de começo, eu acho que ele acertou, disse isso, inclusive, né, o retorno do Norberto, Fábio Sanches, o Arthur, Amaral, né, a volta do Luca, ele surpreende com o Pedro Júnior, né, mantém o Matheus Anjos, o Fecinho, ou seja, para mim a escalação da Ponte estava correta no início, só que o jogo, né, foi bem complicado no primeiro tempo, bem truncado. E eu costumo dizer o seguinte... Quando o time vai para o intervalo e volta melhor, tem as mãos do treinador. Como quando volta pior também, só que aí negativamente. Né? E a Ponte melhorou. Ele fez algumas mexidas ali que, na minha opinião, surtiram efeito. Né? E a Ponte teve, inclusive, chances de até vencer a partida. É claro e óbvio que o Hélio ainda tem que fazer alguns ajustes. Isso é absolutamente visível
nesse time da Ponte, mas a gente tem visto também, né? Problemas de escalação, perde jogo. Você vê agora, perdeu mais um zagueiro agora para o próximo jogo. Thiago Oliveira tomou o 3º cartão. Vem aí o Fabrício de novo. Então, Edu, são coisas que o Hélio tem que ir fazendo os ajustes durante o trabalho, mas eu tenho visto um crescimento, mesmo com esse empate de hoje, mesmo com a derrota lá para o Bahia, a gente viu uma evolução. Hoje o primeiro tempo foi muito ruim, concordo, né? Até pela falta de ritmo, creio eu, de alguns jogadores que estavam retornando para o time, e isso é absolutamente normal. Mas eu vi, sim, no segundo tempo, um time Ponte Pretano um pouco melhor, um pouco mais agressivo. Eu pedi, inclusive, um pouco mais de agressividade, e eu vi isso. Então, eu vou dar um conceito regular para o Hélio. O resultado foi ruim, claro, está jogando em casa, mas, diante da circunstância, a Ponte marcou um ponto, sim, viu, Edu? Tá, bom dia para você, Gleger. Valeu, Edu, um grande abraço para você, bom dia também, bom dia a todos os ouvintes. E até amanhã, né, se Deus quiser, programa Nossa Área, às 11h30 e às 12h, das 12 às 13h, os donos da bola na tela da Band. Bom dia, Edu, valeu. Bom dia, valeu. Olha, Ponte 0, Chapecoense 0. Tigana, para encerrar com você também, o Hélio dos Anjos, como foi hoje? Edu, nós elogiamos aqui, fizemos um comentário em 2 aqui, dividi essa responsabilidade com o Gleger, e eu acho que escalou corretamente. Voltas importantes, né, de Norberto, de Arthur, o Amaral, fez sim desde o início, né, o Luca. Então, escalou com coerência. Rendeu? Não. Segundo tempo melhorou? Melhorou. Nas mexidas, eu questiono aqui, você não me perguntou, até porque há um rodízio aí, mas o Dodô, a primeira impressão que eu tive não foi boa. Mas não vou cometer aqui a injustiça com o garoto de dizer que não serve por causa de um pedaço de segundo tempo. Mas a primeira impressão que eu tive, fiquei preocupado, né? E fora essa do Dodô, o Ramírez é um jogador limitado, o Luiz Fernando entrou bem, o Giancarlo entrou pelo cansaço. Então, acho que ele fez o que era possível pelo banco que tinha. Não dá para dizer, mexeu errado. Era para pôr o fulano, ele pôs o ciclano. Não. E escalou com coerência e procurou fazer voltar a equipe todos os jogadores importantes que ele não vinha contando nas últimas rodadas, né? Apesar de hoje ele não ter podido contar com o Ramon Carvalho, que é um cara importante. Ele não contou com o Danilo Gomes, que é um cara importante também. Então, todo jogo tem desfalque. É dura a vida do treinador. Então, o conceito dele hoje é regular. Acho que dentro daquilo que poderia ser feito, ele fez. Mas me preocupa isso aqui que eu vou te falar agora, Edu. Tá com a caneta aí na mão, não? Estou marcando aqui. Pode falar, Tigrão. Então, o índice de aproveitamento dele, ele dirigiu a Ponte hoje pela 12ª vez, é isso? Deixa eu ver aqui. 3 no Paulista e 9 no Brasileiro. 13, hoje foi a 13ª. 13ª. Muda muito pouco isso aqui. Aliás, vai cair um pouquinho, né? Porque em 13 perdeu mais 2 pontos. Mas eu vou deixar dentro desses números aqui, porque a diferença é mínima. Ele tem no total, das 13, 27,5%. Nossa. É duro segurar um treinador assim. E eu também não estou pedindo a cabeça dele. E no Brasileiro, que é o que mais interessa, porque é a competição, o Paulista já foi. É a competição que está valendo agora. Ele tem 33,3. São 9 pontos em 27 disputados. Tá certo ou não? Sim, perfeito. Sabe o que acontece com uma média de 1 ponto por partida? É isso que ele ganhou. Disputou 9, ganhou 9 pontos. Ao final, você sabe quanto é que vai dar? 38. Se for essa média. Então tem que melhorar essa média, porque está muito complicada a vida dele e a gente entende e dá um desconto em função da limitação do elenco. Era isso. Entendi a marcha de fundo. Bom dia. Eu tô coragem e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Tigrão. Muito obrigado, hein? Agora, 00:30, 00:30.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Amistel, lata 350ml, 2,89. Filé mignon, nosso bife, peça vácuo, 69,95 kg para cliente Taquaral Mais. Café Três Corações, 500 gramas, 17,99. Ofertas válidas até o dia 29 de maio. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão. Para facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Edu Pinheiro. Meus amigos, final do nosso jogo aberto, Ponte 0, Chapecoense 0, realizado ontem, né? Já estamos na quarta-feira, 25 de maio de 2022. Muito obrigado a todos que participaram, um grande abraço. E agora eu volto no sábado, né? Sábado tem Sampaio, Correia e Guarani às 19 horas, hein? Então, sábado eu volto! Se Deus quiser. Muito obrigado pela sua sintonia, sua audiência. Você que está ligado na Rádio Bandeirantes em todos os cantos do Brasil e do mundo. Aqui em São Paulo, por AM 840, FM 90,9. Em todos os cantos do planeta Terra, pelo aplicativo Band Play, que você pode